Oferecimento Estrela Bet, promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. São 7h31. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quarta-feira de futebol. Ela chegou, a quarta-feira de Libertadores da América. Quarta-feira de um clássico do futebol brasileiro, Botafogo e São Paulo, vem aí! E você vai conferir a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil com ele. O Ulisses Costa vai transmitir o jogo às 9h30 da noite, com os comentários do Alexandre Pretzel, reportagens do Paulo do Vale. Eu e a Nina Gagliotti vamos juntos com todos vocês, informando esta quarta-feira importantíssima, hein? Quarta-feira de gala aí pro futebol, de Libertadores, Sul-Americana, Liga dos Campeões da Europa, tem Série B do Brasileiro e tem muita coisa relevante pra gente ficar de olho pra todos vocês. Noite de quarta-feira, são 7h32, temperatura bem agradável aí na cidade de São Paulo, temperatura média aí de 19, 18 graus na cidade neste momento, vai baixando um pouquinho, mas tá tudo certo, ó, e baixou mais um pouquinho ainda, tinha visto agora há pouquinho, tava 19, 18, agora a média de 16, 17 aí, na cidade, na capital paulista. E é nesse clima que nós vamos levar para você as emoções do futebol, da Libertadores da América. Ontem foi a vez do Corinthians na Sul-Americana e hoje é a vez do Tricolor na Libertadores. E noites de quarta-feira com Libertadores tem tudo a ver com o São Paulo Futebol Clube. Então, eu já peço aqui a Michel Lopes, o hino do São Paulo, o hino do Tricolor. Vamos lá, Michel! É isso aí, hino do Tricolor no ar, porque o São Paulo daqui a pouquinho chega ao estádio Mário Filho, o lendário Maracanã. Não, chega ao Newton Santos hoje, né? Maracanã tá rolando outra coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Hoje é no Newton Santos, é no Engenhão, é na casa do Botafogo. Já chega no Newton Santos, mas o nosso microfone já está lá. O microfone da Bandeirantes já está presente no estádio Mário Filho, aliás, desde ontem na capital fluminense, informando tudo pro torcedor são paulino. Vamos pra lá então, ao primeiro destaque do São Paulo, a manchete do Tricolor neste Concentração. Alô, Paulo do Vale. Fala, PDV, boa noite. Fala, Caprinho, um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Já estou aqui, ó, de frente pro belo gramado, sintético é verdade, mas muito bonito, do Newton Santos, o Engenhão que recebe esse grande jogo da Copa Libertadores, quartas de final, a primeira partida. E você falava da temperatura em São Paulo, Ricardo Capriotti. Sempre no Rio de Janeiro a gente coloca aí uns 4 graus a mais. E exatamente isso. 22 graus na cidade maravilhosa, bem movimentada. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes a respeito disso. Uma noite fresca, aliás, um dia bem fresco, bem gostoso aqui na cidade do Rio de Janeiro, sem muito calor, com aquela brisa gostosa, do jeitinho que você gosta, Capri. E daqui a pouco o São Paulo chega por aqui e olha, o time do técnico Luiz Ubeldia deve ter mais do que uma novidade. Uma é certa, né? Essa entrada do William Gomes ganhando a vaga, quem sabe, do Luciano. Mas eu aposto que o Zubeldia deve alterar mais o São Paulo, até por conta do adversário difícil, o Botafogo, quem sabe colocando mais um jogador de meio campo, ou quem sabe um zagueiro, mais um jogador de velocidade, enfim, daqui a pouco, quem sabe, esse São Paulo. Definido pelo técnico Luiz Ubeldia, o Tricolor busca um bom resultado para que na semana que vem, no Morumbi, com o apoio do torcedor, conquiste a classificação. São Paulo que não chega a uma semifinal de Copa Libertadores desde 2016, Capriotti. Maravilha, agora o que o William vai começar, o William Gomes como titular, isso é fato, né, PDV? Isso não resta dúvida, não é? Sim, pelo menos assim, segundo as atividades do São Paulo, o Zubeldia treinou boa parte do tempo com o William Gomes entre os titulares. Mas a informação também é que ele testou vários times, várias formações
e vai revelar daqui a pouco qual ele enxerga como a ideal para enfrentar o Botafogo aqui no Engenhão, viu, Capri? Vamos ver, não é? Daqui a pouquinho o Pretzel vai esclarecer isso pra gente também, explicar aí pro torcedor São Paulino qual pode ser a melhor formação pro São Paulo encarar o Botafogo. Muito bem, ficamos na expectativa assim que você descobrir aí, PDV, a prioridade para você informar aí essa escalação do São Paulo, que tem várias possibilidades, várias alternativas para tentar surpreender o bom time do Botafogo. Por falar em Botafogo, vamos lá, Michel Lopes, sobe o hino do fogão aí, vai. Botafogo campeão desde 1910, o herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer. É isso aí, Botafogo de futebol e regatas, lutando pelo título do Campeonato Brasileiro, vivo na Libertadores da América. Como é que o Botafogo vem pra encarar? Como é que vem aí pra encarar o fogão, o time do São Paulo, hein, PDV? Capri, o Botafogo que é líder do Campeonato Brasileiro e espera, pelo menos, igualar as melhores campanhas em Libertadores, no caso em 63 e 73, quando alcançou a fase de semifinal. Mas o torcedor botafoguense sonha com muito mais. Sonha com um ano perfeito, quem sabe depois, claro, da decepção em 2023, quando acabou deixando escapar o título do Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas. Líder do Brasileirão e com a expectativa de, quem sabe, avançar contra o São Paulo na Copa Libertadores. Com Gregory de volta ao meio-campo, cumpriu suspensão contra o Corinthians no último final de semana pelo Brasileirão. O Botafogo que tem aí o time na ponta da língua do torcedor, reforçado ainda depois dessa janela, com boas opções do banco de reservas e quem sabe aí para avançar a semifinal da Libertadores, Capri. É isso aí, time competente do Botafogo. Esse time do Botafogo, sim, você olha para ele e fala, esse tem cara de time campeão, diferentemente daquele do ano passado, né? Quando você falava assim, olhava pro Botafogo e dizia, será que esse Botafogo vai mesmo? E não foi, né? Não deu. Botafogo acabou perdendo o título brasileiro pro Palmeiras, mas esse ano, aí sim, fogão, aí estamos vendo um Botafogo competente. E a bola rola às 9h30 da noite, são 7h38, menos de 2 horas pra bola rolar no Newton Santos, no Engenhão, o Estádio Olímpico, foi estádio dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, tem toda a sua história, tem todo o seu carisma, tem todo o seu charme, não é um Maracanã, mas é um estádio relevante da capital fluminense. Aliás, né, PDV, hoje havia uma preocupação aí porque estamos com 2 jogos de Libertadores simultaneamente na capital fluminense. E havia aí, ou há ainda, não é, na bem da verdade, uma preocupação das autoridades nesse encontro de torcidas, não é? São 4 grandes torcidas em ação, Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo, que estarão circulando aí pela cidade do Rio nesta noite, não? E pode colocar nessa conta também, Capri, claro que a preocupação maior é hoje, né? É um fato quase inédito você ter aí 2 partidas num raio de 8 quilômetros, envolvendo 4 grandes torcidas, inclusive torcidas rivais do Fluminense que está jogando no Maracanã neste momento e do próprio Botafogo. 8 quilômetros separam aí o Engenhão do Maracanã. E aí, ó, tivemos um aumento do efetivo policial, a extensão do horário do metrô, inclusive também de mais trens à disposição. São 100 mil torcedores, se a gente fizer uma conta aí arredondando, são 100 mil torcedores nesse raio de 8 quilômetros. Mais 60 mil amanhã para o jogo do Flamengo contra a equipe do Peñarol, pelo menos 60 mil, mais o Rock in Rio que volta amanhã também, tivemos no final de semana. Amanhã começa a segunda semana e os últimos dias com o show do Ed Sheeran como a principal estrela, então isso movimenta bastante gente também. Então tivemos aí, ó, um aumento para 1.170 o número de agentes públicos. E aí a gente coloca a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, mais a Guarda Municipal, mais 900 seguranças privados. E aí a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal ficam responsáveis aí pela escolta ou as escoltas das torcidas organizadas. E, por exemplo, o metrô do Rio de Janeiro, de Central do Brasil, a estação,
fica trabalhando até 1h30, ou em torno dos estádios fechados já, né? Principalmente aqui, ainda que a bola não rolou, no Maracanã também. Então, assim, todo um esquema especial. Mesmo assim, né, talvez seja uma loucura, ainda mais tratando do nosso futebol. No final de semana tivemos problemas sérios aqui com relação ao confronto de torcida do Flamengo e do Vasco da Gama em alguns pontos da cidade. Mas mesmo assim, a bola rolando já no Maracanã e daqui a pouco aqui no Engenhão, viu, Capri? É isso, né? No Rio de Janeiro dá, aqui em São Paulo as autoridades não autorizam, não permitem. É isso, né? Em alguns lugares talvez as autoridades são mais competentes do que outras para fazer 2 jogos simultâneos em uma cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, em grandes capitais do país. Valeu, PDV, já volto com você aí, já retorno com as suas informações, porque agora é hora de ouvir Alexandre Pretzel, Opinião Bandeirantes. O Pretzel vai explicar pra gente aqui o que é que ele está esperando, a expectativa dele para esse jogão de bola, Botafogo e São Paulo e Botafogo às 9h30 no Newton Santos. Fala, Alexandre Pretzel. Oi, Pretzel, boa noite. Boa noite, Capri, um abraço pra você, pra toda a nossa equipe, pra toda a equipe técnica. Tô esperando um jogo bem interessante, falamos ontem sobre isso. Claro que o Botafogo, com o seu elenco muito mais encorpado e qualificado pelo John Textor, acho que nesse momento, em 180 minutos, ele é favorito contra o São Paulo. Agora, o jogo de hoje, evidentemente, pode determinar muita coisa, dependendo do resultado que nós tivermos. O São Paulo tem condição de ganhar do Botafogo? Claro que tem, sempre teve. Então, o São Paulo chega, assim, com força a um jogo de quartas de final, ainda que na semana passada, na quinta-feira passada, o São Paulo não tenha jogado nada contra o Atlético Mineiro e tenha caído fora da Copa do Brasil. Só curiosidade agora, vendo o PDV falar também de qual escalação que o Zubeldia vai colocar em campo. Eu particularmente, eu colocaria Rafael, Igor Vinícius e Wellington nas alas. A defesa com Arboleda, Sabino ou Juan por causa da bola aérea e também o Alan Franco. O meu meio de campo seria Luiz Gustavo, Bobadilla e Lucas, e na frente William Gomes e Calleri. Eu jogaria um pouquinho mais retraído, não que eu abdicasse de atacar, de jeito nenhum, mas um pouco mais defensivo até, porque os lados do São Paulo serão muito agredidos, né? Porque o Botafogo ataca muito por ali. Se jogar o Rafinha na direita e colocar o Luiz Henrique ou o Savarino em cima dele, ou até o Marçal passando no corredor, né? O Marçal não apoia tanto quanto o Alex Telles, só que o Alex Telles chegou agora da Arábia e por isso, na questão física, ainda não está totalmente encorpado, dá para dizer assim. O São Paulo pode sofrer muito pelas laterais. Por isso que eu escalaria 3 zagueiros, porque haverá muita bola aérea na área do São Paulo, com a tentativa do Igor Jesus, com o próprio Luiz Henrique cabeceia, e também no meio de campo com o Thiago Almada, que jogou muito bem contra o Corinthians, sendo o armador e entrando na área. Então vamos aguardar, mas a única certeza que eu tenho é que o São Paulo tem condição sim de segurar o Botafogo e de eliminar o Botafogo em 180 minutos, Capri. Muito bom. A gente pode pegar aí um exemplo, né? O Corinthians enfrentou o Botafogo no sábado passado no Newton Santos, né, Pretzel? Perdeu, é verdade, mas perdeu por 2-1. Uma derrota, uma eventual derrota por 1 gol é um resultado, claro que aceitável. Perder nunca é bom, né? Aceitável. Nunca é bom perder. Aceitável. Mas Aceitável um gol é um resultado virável, entre aspas, semana que vem, não é? Virável é um bom termo e aceitável de acordo com as circunstâncias do jogo, né? Você perder por 1 gol no Engenhão, se o jogo for um jogo complicado, Botafogo e Palmeiras foi 1-0 apenas, né? Foi 1-0 ou 2-1 agora? Me ajuda que é tanto jogo, então... Foi... Não foi lembro. 2-1. O Corinthians foi 2-1, né? O Botafogo foi 2-1 na ida, né? Botafogo 2-1 na ida contra o Palmeiras e aqui foi 2-2, mas o Botafogo chegou a abrir 2-0. E houve aquela comoção no final, onde o Palmeiras quase conseguiu virar o jogo. Então, se o Botafogo fizer 2-1, ou 1-0, ou 1 gol de diferença, é o adjetivo interessante que tu usaste agora. É virável, sim. É virável e administrável, apesar do Botafogo hoje estar com cara de um time muito competitivo, um time muito intenso e por isso é líder merecidamente também do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Ô, PDV, um provável vai São Paulo, pelo que você apurou aí, dos treinos, dessa semana aí do Tricolor, um provável, aquilo que você imagina, o sentimento do repórter para a escalação do Zubeldia daqui a pouquinho no Newton Santos, PDV. Vamos lá, Capri, ó, um provável São Paulo então, pelo que a gente andou conversando aqui e assim, passaram pra gente até o pessoal de São Paulo, ó, vocês não vão acertar a escalação, o Zubeldia vai surpreender.
Então, assim, são algumas possibilidades e o Pretzel trouxe uma possibilidade até interessante. Ó, Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, ele mantendo uma linha de 4, né? Rafinha, Arboleda, Alan Franco e o Wellington. Eu acho que Luciano e Rato rodam nessa. E aí, ou ele pode colocar mais um zagueiro, pode ser o Sabino ou o próprio Juan, tem essa questão que o time do Botafogo é um time muito alto, aí ele teria um meio-campo com Luiz Gustavo, Bobadilha, e aí quem sabe a presença de mais um meio-campista, ou Marcos Antônio, ou mesmo Santiago Longo, aí seria o São Paulo num 4-3-3, e aí teríamos Lucas, William Gomes e Caleri, ou ele pode escalar uma linha de 3 defensiva e 5 jogadores no meio-campo, aí ele colocaria o Sabino ou o Juan ao lado do Arboleda e do Alan Franco, teria o Rafinha e o Wellington nas alas, e aí, quem sabe, esse meio-campo com o Luiz Gustavo, o Bobadilha, aí ele teria Lucas, William Gomes e Caleri. E uma outra possibilidade, num 4-2-4, e aí seria um São Paulo com Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e o Wellington, meio de campo com Luiz Gustavo e Bobadilha, e aí essa linha de 4 ofensiva. Eu acho mais difícil, mas ele treinou essa possibilidade também. Eric, William Gomes, Lucas mais centralizado e Caleri no comando de ataque. Porque esse Eric também é bom jogador, também tá pedindo passagem o Eric. Ele e o William Gomes, são os jovens aí que estão pedindo passagem, mas também concordo com você, PDV, acho que aí é muita ousadia para um primeiro jogo assim no Newton Santos, mas essa é uma boa, eu gosto, eu sou meio maluco, não é, Pretzel? Eu gosto de time pra frente, não vem com essa conversinha aí, não. Eu também, mas gosto de time pra frente. Mas só que eu olho pro regulamento, né? O mata-mata tem 180 minutos, mata-mata não se joga, se classifica, né? E acho que o Arthur Jorge pensa mais dessa maneira do que o Zubeldia. O Arthur Jorge contra o Palmeiras, quando o Botafogo fez 2-1 no segundo tempo, é só a gente rever o jogo lá no Newton Santos. Aí no Newton Santos, meu caro PDV. O Arthur Jorge recuou o time do Botafogo. Recuou, deu a bola pro Palmeiras e recuou. Tava ganho o jogo. Nós temos que ganhar o jogo. E ganhou 2-1 e veio para São Paulo com a vantagem do empate. Então tem horas que, se você vê que o teu adversário é bom e que você corre risco se você se abrir muito mesmo ganhando o jogo, você joga pelo resultado, pelo regulamento para ter a vantagem no jogo da volta. O Botafogo fez muito bem isso contra o Palmeiras e deu certo. Quase deu errado, mas por uma questão de acomodação, quando estava 2-0, e também por o Palmeiras ser um time muito forte. Alô, Abel Ferreira, eu não quero sentar no seu lugar não, mas se eu tivesse aí eu só ia escalar atacante no meu time. Ia ter 10 centroavantes e um goleiro no meu time. Ia botar todo mundo pra frente, só pra fazer gol, um monte de gol. Ia tomar um monte também. É brincadeira, né? Você queria estar no lugar do Abel Ferreira, ou Pretzel? Você ia ser maluco na escalação? Você ia escalar 9 centroavantes e 10 centroavantes e um goleiro? No banco de reserva, só centroavante? Meu esquema preferido é o 4-4-2, certo? E o meu auxiliar é ser o PDV. Certo, tá bom. Tô dentro. Tá bom. Eu, se fosse treinador, eu ia barbarizar no banco de reserva. A primeira captação que a gente ia fazer assim em Campinas, perto do CT da Ponte, lá do Guarani, para buscar novos talentos, né? Depois lá no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, né? Passo Fundo, Porto Alegre, né? E depois aqui em São Paulo. Mas a gente ia armar um time competitivo, né, PDV? Time forte na marcação, rápido no contra-ataque, viu? Boas escolas, né? E Boas outra, escolas. não ia poupar ninguém, viu? Não me enche o saco também, não ia poupar ninguém. É isso aí. Eu ia botar 10 centroavantes e um goleiro e jogando todo dia, toda hora, todo instante. Não tem esse mimimi, não tem conversinha. Por isso que eu nunca vou ser treinador de futebol, graças a Deus. Viu, Abel Ferreira? A gente estuda, a gente aprende, mas para estar aqui na nossa posição, na nossa função aqui, cada um no seu quadrado, como diria o poeta carioca. Atenção, 7h50, vocês falam, hein? Meu Deus do céu, 10 minutos, muito 20 conteúdo, minutos falando sem parar, Pretzel. Tá de brincadeira. Muito conteúdo hoje. Você fala muito, Pretzel. Tô exalando hoje, exalando. Nossa, aliás, que a temperatura isso? deu uma ventania aqui também por causa disso. Tiveram que fechar as portas da redação ali, depois que nós começamos a falar aqui. Mas, Pretzel, para de falar um pouquinho, você fala muito. PDV, para de falar um pouco, é porque eu preciso ouvir agora a Nina Gagliotti. A Nina não falou nada até agora.
tá quietinha aqui e nós precisamos ouvir a Nina, porque hoje é um dia importante. Aliás, venham conosco aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nossa live já está no ar. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nos nossos canais digitais, para você ouvir e assistir a Rádio Bandeirantes. O conteúdo, irmão. Brasil com Aí. as nossas emissoras afiliadas. Oi, Preto. Não é que falhou, tu ficou fora do ar uns 40 segundos. Ah, só isso? Não, mas foi só lembrar do teu conteúdo que tu voltou, cara. Tu é monstro, né? É brincadeira, viu? Então vamos lá. Então atenção, vamos lá. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, venham conosco, já estamos com a live no ar e agora é hora de ouvir Nina Gagliotti e uma quarta-feira de gala para o futebol. Diga, Nina, boa noite! Oi, Capri, boa noite pra você e a todos. Uma quarta-feira com muito futebol, desde cedo, porque hoje teve Champions, mas vamos começar com o que tá rolando agora. Libertadores, Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. Jogo tá 0-0, no intervalo começou às 7 horas da noite. Mais tarde, claro, Botafogo e São Paulo duelam também pela Libertadores, 9h30, mesmo horário para Lanús e Independente Medellín na Copa Sul-Americana. Uma rodada grande de Série B hoje, Sport e Goiás vão empatando 1-1, esse jogo começou às 7 da noite. Às 7h30 começou o Vila Nova 1, Chapecoense 0, até o momento, jogo em andamento. Às 9 da noite tem Amazonas e Operário, 9h30 Coritiba e Ceará. Tem também América Mineiro e Paysandu. Pela Liga dos Campeões, Champions League. Muitos jogos hoje, o melhor deles, Capri. Pelo menos era o que era indicado pelos críticos. Manchester City e Internacional 0-0. Não tivemos gols nesse jogo. Bolonha e Shakhtar Donetsk também ficaram no 0-0. 3-0, Sparta Praga venceu o Strasbourg. O Paris Saint-Germain venceu o Girona por 1-0. O Celtic meteu 5 Olha, muitos nomes complicados nessa Champions, nesse novo formato, novos times. Vamos lá, deixa eu te Slovan ajudar aqui. Bratislava. Slovan Bratislava, isso mesmo. 5-1 esse vez, jogo. Nina. Primeira vez que participa o time da Eslováquia. É isso aí. E fechando essa rodada de Champions, teve também Clube Bruges 0, Borussia Dortmund 3. Capri. Muito bom, Nina. Tá aí a Nina Gagliotti, vai ficar de olho aí nesses jogos que estão rolando da Libertadores, Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, amanhã é dia de Série B aqui na Bandeirantes, hein? Amanhã é dia de Santos. Amanhã o Peixão vai enfrentar o Botafogo em Ribeirão Preto e é claro que a Rádio Bandeirantes vai transmitir. E segunda-feira tem um jogaço pela Série B. Santos e Novo Horizontino devem chegar ali brigando pela liderança da Série B. Vai ser uma espécie de final antecipada, porque esses times devem lutar pelo título da Série B até o fim, até a última rodada. Um abraço aqui, olha aí, Pretzel, os amigos aí abraçando a minha tese de jogar com 10 centroavantes e um goleiro só. Um abraço ao Fernando Camargo, grande Fernandão. Fernando Camargo, grande narrador, grande jornalista, Grande Fernando. tá ligado com a gente aqui no Grande Concentração. figura. Um E ele abração pra chancela aqui a minha tese. Vamos com 10 centroavantes. Vamos atacar igual bugre, assim, não é? Os bugres lá. Não, o bugre não ataca com 10 centroavantes. O Guarani ataca menos, né? Ataca com a sua formação clássica. Mas vamos em frente, vamos embora. Atenção, são 7 horas e 54 minutos. Daqui a pouquinho eu vou voltar ao Rio de Janeiro já com mais informações do Paulo do Vale, mais destaques da reportagem Bandeirantes lá no Newton Santos. Já também mais do Alexandre Pretzel. Vai adquirir um pouquinho de conteúdo aí, Pretzel. Vai tomar conteúdo na veia aí. Já você volta trazendo mais da opinião Bandeirantes. Porque agora eu quero falar com você sobre Estrela Bet. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit.
7h55, é uma parada rapidinha aqui, uma pausa muito rápida, já na sequência. Tem mais concentração, estamos preparando o clima aqui para a hora que a bola rolar em 1h40 no Newton Santos. Botafogo e São Paulo, esse jogaço de bola que o Ulisses Costa vai transmitir na Bandeirantes. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que ele dorme tranquilo? Fez um empréstimo pessoal na Euro 17 Crédito, em até 30 parcelas e sabe quanto vai pagar até o fim. Durma tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 8017. A gente é especialista em crédito. Para tratar o ronco, procure um médico. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Um carneirinho, 2 carneirinhos. Sabe por que ele pega rápido no sono? Fez um empréstimo pessoal com a Euro 17 Crédito. Tem até 30 meses para pagar. As parcelas cabem no bolso. É fácil, seguro e sem surpresas. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Euro 17. Essa vinheta tá muito alta. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Não dava mais para adiar. Vou. Vim ver a família. Vou. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Vem, vou. Aquele que tem juros mais baixos e não tem pegadinha. Vem, vou. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, não perca essa oportunidade aqui. Vem, vou. Vem ver o desenho que eu fiz pra você. Ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual o do meu avô. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Votando 15.
Concentração. 1h30 começa. Botafogo e São Paulo, transmissão Bandeirantes do Ulisses Costa. Os comentários do Alexandre Pretzel, reportagens do Paulo do Vale. A Nina Gagliotti tá de olho em tudo lá, intervalo de jogo no Maracanã. O Fluminense vai empatando com o Atlético Mineiro por 0-0. Daqui a pouquinho tem muito mais, hein? Já tem muito mais aqui pra você ficar junto conosco aqui. Aliás, venha conosco, já venha conosco aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nossos canais digitais que já estão a postos, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. PDV, me dá mais uma informação do Tricolor aí no Newton Santos. Vai, PDV! Bom, Capri, até trazendo estatísticas, né, a respeito do encontro das duas equipes, de encontros. E só um detalhe, tá? O São Paulo já chegou por aqui, inclusive agora há pouco o presidente Júlio Casares e também o Carlos Belmonte fizeram aqui um reconhecimento do gramado. Agora no centro do gramado aqui, um pouco mais próximo ao banco de reservas, tá o Marcos Antônio, o Alan Franco e me parece ali talvez o Wellington Rato. A gente tá até pertinho, mas é que esse terceiro que talvez seja o Wellington Rato, eu tô de costas aqui, eu não consigo observar. Eles estão fazendo também uma análise aqui, ó. Então o São Paulo já chegou, tô vendo aqui o vice-presidente do São Paulo também, o Muricy Ramalho, que viajou com o time. Então a delegação do São Paulo está aqui já no Newton Santos. O tricolor paulista não vence o Botafogo desde 2020. Desde então são 6 jogos, 4 vitórias do Botafogo, 2 empates. O Tiquinho Soares, que deve começar no banco de reservas, marcou nesse tempo 3 gols em 3 oportunidades contra o São Paulo. Então tem que tomar cuidado com o Tiquinho Soares. A última vitória do São Paulo contra o Botafogo foi em 2020 no Campeonato Brasileiro, 4-0. Time do São Paulo comandado pelo Diniz, foi naquela fase assim esplendorosa daquele time que depois caiu de rendimento. Agora a comissão técnica do São Paulo aparece aqui no gramado do Newton Santos. Tô vendo aqui o Carlos Grueso, tô vendo também o Maxi Cubeiras fazendo o reconhecimento do gramado aqui do Newton Santos. Um detalhe, Botafogo e São Paulo, Capri, nunca se enfrentaram em Copa Libertadores, mas já tiveram confrontos aí em outras competições, como por exemplo, em 1996, eles se enfrentaram na Copa dos Campeões da Conmebol na semifinal. Naquela oportunidade, Túlio Maravilha marcou 3 vezes, um hat-trick, mas o São Paulo venceu por 7-3. Inclusive foi no início de temporada e era aquele time do Botafogo que vinha de um título recente, histórico do Campeonato Brasileiro de 95 e acabou sendo goleado pelo São Paulo, um 7-3. Foi a última vez que as duas equipes se enfrentaram numa competição da Conmebol, viu, Capri? É, isso aí. Bom, Pretzel, na história, não é? É claro que o tamanho do São Paulo na Libertadores da América é bem diferente, é muito maior, não é? Mas nesse ano aqui, o Botafogo, time por time, é melhor ou pior? De 1 a 11, Botafogo nesse ano aqui é melhor ou pior que o São Paulo, Pretzel? A gente pode fazer rapidinho aqui, ó. John ou Rafael? John. Pra mim, John. né? Pra mim. Vitinho ou Rafinha? Eu prefiro Igor Vinícius ou PDV Capriotti. Vitinho ou Rafinha ou Igor Vinícius? Eu fico com o Igor Vinícius. Pra mim, Igor Vinícius. Dos Igor 3, Vinícius. o Igor Vinícius. Então 1 a 1. Aí a defesa, Arboleda ou Bastos? O Bastos tá jogando bola hoje, hein? O Bastos é a grande surpresa da temporada, hein? É verdade, mas o Arboleda é um dos melhores zagueiros do Brasil. Tem né? razão. Já há alguns anos, né? Eu fico com o Bastos, tu fica com o Arboleda. E tu, PDV? Sim. Desempata eu fico aí com o Arboleda, por enquanto. 2 a 1. Alan Franco ou Barbosa? Pra mim, o Franco hoje é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Eu fico com o Franco. Pra mim também. Eu também. Fico com o Franco. Também. Aí na lateral esquerda, Wellington ou Marçal? Eu ainda dá o Wellington, hein? Dá o Wellington. Acho que dá um empatezinho aí, acho que vai, viu? O Wellington é superior ao Marçal. De um nível parecido, E pra ti, PDV? O Wellington e Cuiabano seria Cuiabano e o Wellington e Alex Telles também, mas sendo o Marçal que deve ser o titular, eu sou mais o Wellington. Então dos 5 da defesa, nós só ficamos com o goleiro do Botafogo. Tá 4 a 1 São Paulo. Aí do meio pra frente, Gregory ou Luiz Gustavo? Luiz Gustavo tem mais currículo, né?
O Gregory tá jogando bola, não sei. Luiz Gustavo, eu fico com o Luiz Gustavo. Eu vou ficar com o Gregory. E tu, PDV? Luiz Gustavo. 5-1. Aí, Marlon Freitas e Bobadilla, acho que não dá, né? Não dá, né? Marlon Freitas, pra mim, é muito superior, né? Então, 5-2. Aí nós vamos para Almada. Vamos pegar hoje. Ou Luciano. Não, o Almada ou Wellington Rato. Seria isso, né? Almada, né? Almada. Sim. 5-3. Luiz Henrique ou Lucas? Luiz Henrique. Hoje o Luiz Henrique, né? Hoje o Luiz Henrique, Hoje mas Luiz a Henrique, carreira do Lucas é mais... Mas neste momento, né? Pelo que nesse momento o Luiz Henrique, 5-4. Aí vamos a Savarino ou William Gomes? Savarino, né? O William Gomes está chegando agora, né? Tem que ser o Savarino, né? 5-5. Caleri ou Igor Jesus? Caleri. Então tá aí, ó. 6-5. Arthur Jorge ou Zubeldia? Arthur Jorge. 6-6. É equilibrado, o negócio tá equilibrado aí. Equilibrado. É isso aí. Olha, eu preciso ir pro intervalo rapidíssimo aqui e eu já volto com vocês aí. Não saia daí não, PDV. Fica aí comigo. Todos vocês aí, fiquem comigo que é rapidíssima, parada rapidíssima. Eu já volto aqui com o Concentração de São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Só o Hyundai HB20, que é outra categoria de carro, te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fanteste Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o novo Hyundai HB20 Comfort Plus a partir de R$ 79.990. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. É o Brasil.
Brasino, o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. O Hyundai Creta é o líder em vendas que te leva para a final da Conmebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fantest Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o Hyundai Creta com bônus de até R$ 16.500. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. São 8h12, concentração pela Rede Bandeirantes de rádio. A bola rola às 9h30 no Engenhão para Botafogo e São Paulo. É Libertadores da América. Abração ao Joelzinho da Atena, grande Joel da Atena, tá com a gente aí, tá dizendo que hoje vai ser 1-0 pro tricolor dele. Vamos ver, Joel, vamos ver. Porque o que vale mesmo é na quarta-feira que vem aqui, quando vamos ter a definição do classificado à semifinal da Libertadores. É decisão em 180 minutos, né? Começa hoje no Rio, termina semana que vem em São Paulo e o Joel da Atena tá ligado com a gente aqui. O Joel da Atena aguentaria quantos minutos sobre pescaria no Pantanal, Pretzel? Eu fiz um cálculo aqui, 6 minutos. Pescaria no Pantanal, 6 minutos. Um dia eu vi ele percorrendo os corredores aqui, bem na hora do Esporte em Debate. Só deu uma observada assim de longe, mas resolveu não entrar no estúdio, viu? Não sei porquê, viu? Entendi, tá certo. Às vezes tem umas madrugadas aí que eu fico insone, né? Aí eu ligo a televisão, aí eu vejo lá uns programas de pescaria, tá lá o Joel da Atena, apresentando os programas de pescaria lá, pescando os bichos no meio do Pantanal, lá na Amazônia. Pô, é demais. Cada peixe lindo, mas ele pesca e devolve. Não tem esse negócio de levar o peixe embora, não. Que legal, pesca cara. Os bichos e devolve. Joel da Pescar Atena... é uma baita terapia, viu, Pretzel? Joel da Atena é um cidadão fantástico. É brilhante. E o que ele falou no Brasil Urgente, eu quero parabenizá-lo. Quando ele disse assim, eu não brigo com a notícia. Parabéns. É isso aí. É isso aí. Grande Joelzito. Valeu, 8h15. Vai marcar o quinto sinal, hora oficial do Brasil. 8h15. Tá enchendo aí o Newton Santos, o PDV. Será que vai lotar o Engenhão? Será que teremos carga máxima aí? Todo mundo aí no Engenhão vai estar cheio aí, PDV? Carga máxima, Capri. Todos os ingressos esgotados, inclusive para a torcida visitante, para a torcida do São Paulo. Tivemos aqui contra o Palmeiras, algumas semanas, na fase de oitavas de final, um público próximo da casa dos 40 mil pagantes. Hoje teremos mais do que isso. A expectativa é que a gente ultrapasse aí mais de 40 mil pessoas, mais de 40 mil pagantes aqui no Engenhão. Seria o melhor público do Botafogo na temporada de 2024. Será, no caso, porque tivemos sim aí a carga esgotada para as duas torcidas, viu, Capri? Ô, PDV, quem é que vai apitar o jogo aí, hein? É o Esteban Ostoich, árbitro uruguaio, com Nicolas Taran e o Carlos Barreiro, os auxiliares, e o Leodan Gonzalez Novar. Eu já vi esse rapaz fazer lambança, viu, Pretzel? Esteban Ostoich. Bom, também quem é que não fez? Ele apitou aquela final da Copa América, que vocês foram à loucura, lembra? Aquela final aqui no Brasil, em 21. Que o Brasil perdeu para a Argentina dentro do Maracanã. Isso. Era ele o árbitro. Era ele, exatamente. Ó, ele...
Eu diria o seguinte, não é certeza de sucesso, sabe? Uns árbitros você tem um pouco mais de certeza de sucesso. O Esteban Osteich, tomara que ele esteja numa noite boa, numa noite feliz. Mas se ele tiver numa noite para fazer lambança, sai da frente, viu? Ele tem potencial de arrasa quarteirão. Mas vamos ver. Tomara que ao final do jogo a gente passe com a arbitragem despercebida no apito final. Aliás, hoje tem apito final. O melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos invadir a madrugada da quinta-feira. Quero ver se hoje tem conteúdo. Pretzel tem conteúdo hoje. Hoje eu quero ver se tá com o conteúdo em dia o Alexandre Pretzel. Alô, Nina Gagliotti, 8h16, tempo e placar de jogo no Maracanã para Fluminense e Atlético Mineiro, Nina. 58 minutos no Maracanã, Fluminense 0, Atlético Mineiro também 0. 58 minutos, também conhecido como 13 do segundo tempo. É isso, né, eu ia ajudar a Nina aqui, exatamente. Eu não gosto desse negócio de 58, 62. Nem eu, Capri. Aqui é Brasil, aqui é 13 do segundo tempo. Fora que dá um nervoso quando você tem que fazer a conta, o seu time do coração jogando, começa a dar... Você não sabe quanto tempo falta, quanto tempo já passou, quem que vai entrar, sobe a placa, vira uma confusão, Capri. É isso, eu também não gosto. Para os caras lá na Europa, eles estão acostumados com isso, né? Para eles lá é normal, eles não gostam do nosso esquema aqui. É 10 o segundo tempo, 15, Comebol quer imitar tudo, né, Capriotti? Tudo, então, tudo. Então... Eles querem imitar só o ruim da coisa. Pô, imita o bom também, não é? Imita as coisas positivas. Esse negócio é, alô, Comebol, para com essa frescura aí de 68 minutos de jogo. A gente gosta de 10, 15, 20 do segundo tempo. É isso que a gente gosta, né? Quem tá jogando melhor lá no Maracanã, Pretzel? Eu comecei a dar uma olhadinha na partida aqui, mas quando tava não no dá, intervalo, é muita coisa. Vai pra lá, vem pra cá. Não tem problema. Quando tava no intervalo, eu e a Nina comentamos a mesma coisa aqui. Jogo fraquíssimo tecnicamente. Um jogo de medo. Sabe o jogo do medo? Aqui não dá pra arriscar muito. O Fluminense tá atacando mais. Tá tentando atacar mais que o Atlético, mas o Atlético, de novo, por incrível que pareça, tá se defendendo bem. Mas o jogo, tecnicamente, é um jogo comum, viu? É um jogo de terceira rodada do Campeonato Brasileiro, assim. E, sinceramente, eu acho que vai passar o Fluminense, viu? Mesmo com o Galo empatando no Maracanã, eu acho que o Fluminense ganha em Minas Gerais. Você acha? Eu acho. Você acha o Fluminense hoje mais time do que o Atlético? O Atlético tem uma jogada só. O Atlético ele joga em função de 3 jogadores. Arana, Scarpa e Hulk. E você neutraliza esses caras aí, o Atlético fica meio capenga, né? E de novo, não tá acontecendo nada. Estão bem marcados os jogadores, o Atlético não toma a bola no gol do Fábio. Então E agora entrarão Germán, Cano e Lima no time do Fluminense. Cano de volta, hein? Vai entrar o Cano daqui a pouquinho. É isso, né, mestre? Chance de gol, que é bom? Isso. Nada. Nada, 0. Então... E agora ficou fácil, viu, Capri? 60 minutos, também conhecido como 15 do segundo tempo no Maracanã. É isso aí. Aí sim, aí eu gosto. Agora saiu. Aí fica fácil. Agora quando esses quebrados, né? 68... 73. Isso, 73 esse aí é o grande terror de todos, né? 73, eu não sei nem por onde começar. Se eu começo tirando do 45 ou somando pro 90. Exatamente. Isso mesmo, tem que ficar fazendo. Na realidade, conta, os caras da Comebol eles são os chatos, né? Vamos deixar bem claro, apenas isso, né? Apenas isso. Posso mandar 2 abraços aqui, Capri? 2 caras que hoje. Eu entrei no supermercado hoje e aí tava olhando o preço de um produto ali. E vem vindo aqui alguém na minha direção, era um funcionário do supermercado, Rodolfo Santana, que me reconheceu, veio falar comigo, é ouvinte da Rádio Bandeirantes há um tempão, né? Adora a Rádio Bandeirantes, então cumprimentou a gente e ficou conversando ali comigo. Um abração para ele, Rodolfo Santana. E quando eu cheguei aqui na rádio, dou de cara aqui com o Rodrigo Fernando, certo? Que veio aqui acompanhar o pessoal que estava em visitação na Band e é nosso ouvinte diário também, acompanha o nosso trabalho. Então um abraço para os dois, obrigado pela gentileza e pela consideração. Muito obrigado. Aliás, muito obrigado a todos vocês que estão conosco aqui na nossa live do YouTube. Estamos bombando aqui com a nossa live e venham mesmo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial em áudio e vídeo. O Concentração está no ar também pelos nossos canais digitais. Eu tenho agora às 8h20
um recado muito importante para todos vocês. Afinal de contas, a nossa saúde. Saúde é o nosso grande patrimônio. É o grande bem que nós temos. É a saúde. Saúde é inegociável, meu amigo. Você tem saúde, você tem tudo. Com saúde você vai buscar o que for preciso. Agora, se a sua saúde está mais ou menos, aí fica difícil, né? E muitas vezes o nosso corpo dá sinais, dá alertas, apresenta ali alguns comandos de que, opa, tá na hora de parar, daquela prestada na atenção, porque pode estar acontecendo algum problema. Dor é um desses sinais. Se você tem uma dorzinha aí que não passa, aquela dor que está sempre te incomodando, é recorrente, acende o sinal de alerta e presta atenção nesse recado que nós vamos passar para você. O Ora Pronobis da Lírios é o melhor Ora Pronobis do Brasil. É um suplemento, não é um medicamento. Tem o selo da Anvisa, por isso você pode ter certeza de que vai levar para casa um produto para garantir a sua saúde e ajudar a eliminar as suas dores. E quem está comigo aqui para explicar isso com mais detalhes e trazer as informações é o Felipe. Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Eu quero saber como é que o Ora Pronobis vai ajudar a nossa audiência hoje, Felipe. Grande Capriotti, olha, é de fato uma grande alegria, um prazer conversar contigo, ainda mais para falar de coisa boa, principalmente falando de saúde. Você mencionou no início da sua fala algo que é essencial. Se nós quisermos ter sucesso em todas as áreas da vida, o primeiro investimento que precisamos fazer é cuidar da saúde. Por quê? Você pode ter diversos problemas, passando por aí diversos problemas, mas fica doente para você ver. Você tem que parar absolutamente tudo que você está fazendo para cuidar da saúde. E como você mencionou, Capriotti, o nosso corpo ele vai apresentando sintomas. E a suplementação é importante, por quê? Porque nós que moramos aqui numa das maiores metrópoles, a gente sabe que a correria exaustiva do dia a dia faz com que muitas vezes nós não tenhamos uma alimentação adequada. Tem muitas pessoas que infelizmente não se hidratam o suficiente e aí vai vindo a carência de nutrientes, vitaminas, minerais e o nosso corpo vai apresentando sintomas de que existe alguma irregularidade. Principalmente para você que está voltando aí do caminho do trabalho para sua casa, a carga exaustiva de demanda, preocupações do trabalho, a mente debilitada, ela vai padecendo o corpo, aumentando os radicais livres e intensificando as dores. E se eu, amigo ouvinte, propor aqui para você fazer uma experiência com o Ora Pronobis, mas não é qualquer Ora Pronobis, eu estou falando do Ora Pronobis 5.0 da Lírios. Por que o da Lírios é diferente? Porque é o único Ora Pronobis que tem a versão solúvel, rico em fibras, que fortalece a sua musculatura, tem uma ação anti-inflamatória poderosíssima e é o único Ora Pronobis que na composição a Lírios potencializou acrescentando a cúrcuma, que tem uma ação anti-inflamatória principalmente para aquelas dores crônicas, aquela dor que não te deixa dormir, que dói a lombar, dói as costas, subir uma escada já é uma grande dificuldade e é o único Ora Pronobis que além da cúrcuma, a Lírios acrescentou o magnésio, que é o rei dos minerais, que estimula a produção de melatonina. O que significa isso? Ele vai diminuindo os índices de ansiedade para você voltar a dormir melhor. E ele blinda o seu organismo, fortalecendo o seu sistema imunológico. Então, se você quer ter uma vida sem dores, uma vida com mais energia, disposição, rico em vitamina C, mais cálcio que o leite, amigo ouvinte, só o Ora Pronobis 5.0 da Lírios. E o melhor de tudo, você vai estar cuidando da sua saúde com um produto 100% natural que não tem contraindicação, Capriani. Nosso bem mais precioso, a saúde, cuide dela. Você precisa chegar à terceira idade, você precisa chegar adiante, nós vamos viver mais, a ciência tem sinalizado para isso. E para a gente chegar bem à terceira idade, chegar bem lá na frente, precisamos cuidar agora da saúde. Se você já está na terceira idade, vai potencializar ainda mais a sua saúde com o Ora Pronobis da Lírios. Mas atenção, Felipe, o melhor Ora Pronobis do Brasil é o da Lírios. Mas eu quero promoção, eu quero aquela promoção arrasa quarteirão. Aquela que é pro ouvinte pegar o telefone agora e ligar para a Central da Lírios e levar para casa o melhor Ora Pronobis. Manda aquela promoção bacana, aquela que só você tem.
Vamos lá então, Capriani, é o seguinte, eu queria fazer uma promoção assim para os 500 primeiros amigos ouvintes que ligarem, mas nós estamos aqui fracionando, mas de uma certa forma para atender a você, para cuidar da sua saúde. Então é o seguinte, essa promoção de 75%, preço de laboratório direto para a sua casa, eu vou conseguir fazer para as 90 primeiras ligações. Então tem que ligar agora no telefone 0800 787 3030. Você vai ganhar 75% de desconto. Ligou aqui para Lírios, você vai ter que mencionar que é ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, no programa aqui no Concentração, você ganha 75% de desconto. Mando de presente a Alexa, tá certo? E também o relógio smartwatch para monitorar a sua saúde. Mas o maior presente é você ter saúde, uma vida sem dores, voltar a dormir melhor, fortalecer o seu sistema imunológico e as fibras, controlar seus níveis de glicose e você ter saúde, qualidade de vida com Ora Pronobis da Lírios, solúvel, com gostinho de limão ali, você vai amar. Então ligue agora, não perca tempo não, aproveite este preço de laboratório para sua casa com 75% de desconto. 0800 787 3030, Capelanes. O Felipe é o Capriotti, viu, Felipe? Mas o Felipe caprichou, hein? Caprichou aí na promoção, 75% de desconto, relógio inteligente, Alexa para você ouvir a Bandeirantes aí na sua casa, entrega gratuita e o melhor Ora Pronobis do Brasil, o da Lírios. Ligue agora, 0800 787 3030. Valeu, Felipe, até a próxima! E um intervalo rapidíssimo, Escalado. Já volto aqui. Opa! Se tá escalado, segura o intervalo aí então. Vamos lá, eu quero saber como é que vai jogar o São Paulo. Hino do Tricolor, vai Michel Lopes, tá escalado o São Paulo. Quem será que acertou a escalação do São Paulo, hein? Quem será que acertou? Vai PDV, escala o Tricolor. Vamos lá, Capri. A grande questão é 3 zagueiros. Isso estava no nosso horizonte também, né? A possibilidade de 3 zagueiros e é isso que faz o técnico Luiz Ubeldia. Com isso, Arboleda, Alan Franco e Sabino formam o trio defensivo do São Paulo. Ó, 23, Rafael, 5 Arboleda, 28 Alan Franco, 35 Sabino, 13 Rafinha, 16 Luiz Gustavo, 21 Bobadilha, portanto Luiz Gustavo e Bobadilha formando o meio-campo do São Paulo. Aí teremos também a presença do Wellington pelo lado esquerdo e aí mais à frente Lucas, camisa 7, Caleri, número 9 e William Gomes, 39. Portanto, é um São Paulo aí, a gente pode dizer assim, num 3-4-3. Rafael, 3 zagueiros, Arboleda, Alan Franco, Sabino, de um lado direito no caso, Rafinha, do outro lado esquerdo, Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha, a dupla de volantes, e aí mais à frente, Lucas, Caleri e William Gomes. Este é o time do São Paulo, confirmado primeiramente pela Comebol, Capri. É um 3-4-3, um 5-2-3, vamos ver como é que vai jogar o São Paulo, mas o senhor pediu 3 zagueiros e o Zubeldia ouviu o seu pedido, viu, Pretzel? Eu acho até que era lógico, viu, Capri? Nada contra, assim, a gente esperar algo diferente, mas o Zubeldia também conhece futebol. Não que a gente conheça mais do que ele, mas se você olha para a escalação do Botafogo e a maneira como o Botafogo joga, e você tem Rafinha e Wellington desprotegidos, é uma situação complicada. Eu ainda entraria com o Igor Vinícius no lugar do Rafinha, ainda com 3 zagueiros. Então, ele prefere o Rafinha pela liderança, o capitão, esse tipo de coisa. Então, acho que 3 zagueiros você preserva um pouco mais, faz cobertura nas 2 alas, tem um jogador que sai um para cobertura e outros 2 ficam na área, e ao mesmo tempo são combatentes também na bola aérea. Então, acho que a escalação é bem coerente do Luiz Ubeldia para o jogo de daqui a pouco. Muito bom, já volto com você, Pretzel, já volto com você, PDV, o Quinto Sinal vai marcar 8h30, hora oficial do Brasil, já.
Ele assume o comando da jornada esportiva Bandeirantes. Ulisses Costa vai transmitir para o Brasil e para o mundo Botafogo e São Paulo. Aliás, por falar no Ulisses Costa, para dar uma embalada aqui, uma animada no torcedor são paulino, que tá no trânsito, tá no transporte público, tá em casa, tá no trabalho. Vamos lá, Michel Lopes. Eu quero ouvir um gol do São Paulo na Libertadores. Gol do Tricolor na Liberta. Gol do Caleri na Liberta. Será que hoje tem toca no Caleri que é gol? Vamos ouvir o Ulisses Costa, que já vai comandar a transmissão Bandeirantes de Botafogo e São Paulo. Ulisses Costa na rede. Ulisses Costa! Obrigado pela audiência, meu irmão ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado. A bola volta do toque de bola, recolhe o Coutinho pelo comando de ataque, vai para a finta, aperta na marcação, domina novamente no campo de ataque, recolhe pelo comando, vem pro toque, Coutinho no comando de ataque, cruzamento na grande área, Caleri de cabeça! São Paulo! Numa assistência pela direita de Wellington Rato, na medida pro Caleri que subiu em cima do zagueiro, cabeceou no ângulo esquerdo do goleiro Berria. Ele olhou e o Caleri saiu comemorando depois de cabecear, colocando a mão na orelha, querendo o grito da torcida tricampeã da Libertadores, a torcida do São Paulo. Toca no Caleri que é gol! Toca no Caleri que é gol! Toca no Caleri que é gol! Que assistência do Rato pela direita, espetacular na... Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre e você na final da Comebol Libertadores. Fale com o seu corretor. Esta será a primeira vez que São Paulo e Botafogo se enfrentam na Copa Libertadores da América. No entanto, as duas equipes já duelaram em outras competições da Comebol. A primeira em 1994, na Recopa Sul-Americana e vitória São Paulina por 3-1. A última vez que se enfrentaram em torneios da Comebol foi em 1996, na Copa Master Comebol. Goleada São Paulina por 7-3. E no Botafogo, o autor dos 3 gols foi Túlio Maravilha. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Não dava mais para adiar. Vim ver a família. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Aquele que tem juros mais baixos, melhor prazo e não tem pegadinhas. Já vivi muita coisa boa. Viva o tio Osvaldo! Mas não tem nada igual a esse momento aqui. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual ao do Osvaldo. Euro 17.
Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Vixe, o boleto do empréstimo chegou. Surpresa! Se fosse na Euro 17 Crédito, não teria susto. É fácil, seguro e com até 30 vezes para pagar. É o mesmo valor do início ao fim, ou seja, sem surpresas. Fique tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. E muito mais. Euro 17. 0800 888 0017. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Não dava mais para adiar. Vim ver a família. Fiz o consignado da Euro 17 Crédito. Aquele que tem juros mais baixos, melhor prazo e não tem pegadinhas. Já vivi muita coisa boa. Viva o tio Osvaldo! Mas não tem nada igual a esse momento aqui. Se você é aposentado, pensionista ou servidor público, ligue 0800 888 0017 e diga que quer fazer o consignado igual ao do Osvaldo. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Votando 15. Concentração. São 8 horas e 38 minutos, 8 e 38. São Paulo já está definido, escalado pelo Zubeldia, o PDV. Para quem está chegando agora com a gente aqui no Concentração, repete o São Paulo para tentar aí parar o Botafogo no Newton Santos. Vai, PDV! Vamos lá, Capri. O São Paulo definido e escalado pelo técnico Luiz Zubeldia no momento que começa a irrigação do gramado sintético aqui do Newton Santos. O São Paulo de 23, Rafael, 3 zagueiros, 5 Arboleda, 28 Alan Franco, 35 Sabino, Rafinha 13 na ala direita, Luiz Gustavo 16, Bobadilha 21, Lucas Moura camisa 7, Wellington na ala esquerda número 6, mais à frente no ataque William Gomes 39 e Caleri vestindo a 9, Capri. Esse é o São Paulo do Luiz Zubeldia, escalado para enfrentar o Botafogo daqui a pouquinho no Newton Santos. E o Fogão, tá escalado o Fogão aí também, ou PDV? Tá escalado com Alex Telles, confirmado na lateral esquerda, estreou contra o Corinthians. No último final de semana pelo Brasileirão, jogou cerca de 15 minutos e ganha a vaga de titular na ausência do cuiabano machucado. Botafogo de 12 John, 22 Vitinho, 15 Bastos, 20 Barbosa, 13 Alex Telles, 26 Gregory, 17 Marlon Freitas e o quarteto ofensivo formado por 7 Luiz Henrique, 10 Savarino,
18 Almada e 99 Igor Jesus Capri. Bom time do Botafogo, gostou, Pretzel, da escalação? Não tem muito o que mexer aí também, não é? É o que tem de melhor aí o Arthur Jorge, não é, Pretzel? Não, sem dúvida, eu achei até que ele não ia colocar o Alex Telles, porque o Telles ficou 2 anos praticamente lá no mundo árabe. A gente sabe que quem joga lá demora para entrar em forma aqui. Mas eu acho que ele estava treinando, entrou bem no jogo passado contra o Corinthians, né? Mostrou uma certa tranquilidade no jogo, até porque ele tem muita experiência, estava na última Copa do Mundo, foi cortado por lesão logo depois do jogo contra Camarões. Então eu acho que a escolha dele é essa, né? Foi contratado para ser titular na ausência do Cuiabano e vai pro jogo. No resto é aquilo que a gente esperava, um time forte fisicamente, rápido e bastante ofensivo. Promessa, sem dúvida, de um grande jogo com a narração do Ulisses Costa, Capri. É isso aí, grande jogo mesmo, vai ser um jogaço. 2 times muito competentes que estarão em ação já no Newton Santos, daqui a pouquinho, com a narração do Ulisses Costa. Como é que tá lá? Atenção, como temos nesse momento aí, estamos caminhando para o final do jogo lá do Maracanã, Nina Gagliotti, já caminhando para os instantes finais de Fluminense e Atlético Mineiro. Tempo e placar de jogo lá no Maraca, hein, Nina? 38 minutos do segundo tempo, 0-0, Capri. Nada muda no Maracanã. Mas aí se ficar 0-0, o Atlético não deixa escapar a chance de se classificar em casa semana que vem, viu, Pretzel? Pra mim vai dar Galo lá semana que vem, ficando 0-0. O fator local pode ser, mas o Fluminense é um bom time também, né? Tá tudo aberto, né? Agora, o Rafael Casarotto aqui, eu vou dar a versão dele aqui, que eu não vi, tá no WhatsApp, ó. Rafael Casarotto de Franco da Rocha. Pretzel, o clima esquentou depois do término do primeiro tempo entre o Scarpa e o Hulk. Quase chegaram às vias de fato fora de campo. Eu não vi essa imagem, então tô registrando aqui que o nosso ouvinte viu. Eu não vi essa imagem. Gustavo Scarpa e Hulk batendo boca no intervalo do jogo na saída do primeiro tempo. Foram separados. Pode falar, ô Nina Gagliotti, tu viste a imagem? Eu vi o Gabriel Milito saiu de campo separando os dois. Eles desceram o túnel para o intervalo, para os vestiários, e eles estavam batendo boca ali. O Milito entrou no meio dos dois e separou os jogadores. Já aconteceu isso no Esporte Debate no intervalo também, né? Eu voltei da redação e tive que separar o Capriotti e o Capelanes. Estavam quase às vias de fato aqui na redação, mas no ar ficou tudo bem, né, Capri? Por isso que a gente parafusou as cadeiras aí. Exatamente. As cadeiras estão parafusadas exatamente por conta desse episódio que o senhor relatou aí agora. Muito bom, atenção, ó. Eu preciso falar com você sobre Soccer Hospitality. Meu amigo, minha amiga, a Soccer Hospitality é a maior rede de camarotes premium do Brasil. São camarotes dos principais estádios do país. A Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena, você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque é o Fan Zone. No Morumbi é o Camarote dos Ídolos e no Santos o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Acesse a rede, conheça a rede através do endereço soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa com serviços premium em estádios do Brasil. É uma experiência, hein, para você viver aí. Não deixe de vivenciar essa experiência sensacional com a Soccer Hospitality. 8h43, já voltamos aqui com o Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit.
Só o Hyundai HB20, que é outra categoria de carro, te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fantest Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o novo Hyundai HB20 Comfort Plus a partir de R$ 79.990. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Quinta, dia 19, a nação rubro-negra vai invadir o Maraca e o Disney Plus. Esse é o clima da Libertadores da América. Primeiro confronto das quartas de final. E os comandados do técnico Tite vão com tudo pra cima dos uruguaios do Peñarol. Pra fazer valer o fator casa e sair na frente no mata-mata. O bicho tá pegando na Comebol Libertadores. Flamengo e Peñarol. Quinta, 7 da noite. Assista no Disney Plus. Pra cidade ou estrada, em toda direção. Amortecedor Nakata é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no Trânsito começa por você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Brasino, o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. O Hyundai Creta é o líder em vendas que te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fantest Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o Hyundai Creta com bônus de até R$ 16.500. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. 8h48, 12 minutos para as 9. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Tá chegando o momento de Botafogo e São Paulo no Newton Santos. Mas tem gol no Maraca, Nina Gagliotti. Tem gol, Capri, aos 42 do segundo tempo. O Fluminense abre o placar com Lima. A jogada do Keno foi até o final do campo, cruzou na medida para ele finalizar de cabeça. 1-0 para o Fluminense, Capri. Nesse momento, 46 minutos de jogo no Maracanã. 46 tá acabando. E aí, Pretz? Olha aí, viu? O Fluminense fez 1-0 agora. Te falei que vai passar o Fluminense, mas tu sempre é contrário às opiniões, que eu acho que valoriza o debate isso, né? Eu acho que o Galo vai passar nos pênaltis lá semana que vem pode ser. na Arena MRV. Mas o Everson, que é um bom goleiro, empurrou a bola pra dentro, viu?
O Lima cabeceia no meio do gol e ele vai espalmar, ele cai mal e espalma pra dentro. Aí foi mal o Everson. O Everson é muito bom com os pés, mas às vezes precisando jogar com as mãos, acaba dificultando as coisas. Atenção, PDV, me dá um panorama aí do Nilton Santos. O que é que você tá vendo? O que é que tá rolando nesse momento aí no Nilton Santos, PDV? Neste exato momento, Capri, as equipes em processo de aquecimento, ó. O Botafogo entra em campo neste exato momento e inicia o processo de aquecimento. O São Paulo tem os goleiros em processo de aquecimento. O Botafogo acaba de entrar com todo o time e passa a aquecer por aqui. Pelos lados do São Paulo, os goleiros. Também vejo aqui, ó, numa resenha, o presidente Júlio Casares com um dirigente da Comebol. Lembrando assim, né? O John Textor teve um atrito com a Leila Pereira, mas também tivemos o envolvimento do Júlio Casares, presidente do São Paulo, nessa história, porque o Textor alega que aquele 5-0 humilhante para o São Paulo, no caso 5-0 para o Palmeiras, que foi de forma humilhante para o São Paulo, o Textor alega que aquele jogo teve manipulação através da inteligência artificial ali do CEO do Botafogo. Isso foi detectado e o próprio presidente do São Paulo, Casares, foi depor na CPI e falou a respeito do Textor. Diferente da Leila, o Casares está por aqui. Não cheguei a ver o John Textor não, viu, Capri? Pelo menos nessa movimentação de dirigentes aqui no gramado. Viu Casares, viu o próprio Belmonte também, outros dirigentes do São Paulo, mas o Textor eu não vi. Tivemos aí um certo atrito entre os dois há poucas semanas. E agora, ó, sob vaias, acompanha, ó, vaias. Sob vaias, o time do São Paulo aparece aqui no gramado do Engenhão para o processo de aquecimento, Capri. Boa, PDV, valeu. E estamos esperando aí, né, Pretzel, as provas do John Textor, ou a punição ao John Textor. Não acontece nenhuma coisa nem outra. Assim, não aparece prova e não aparece punição. Nada pro John Textor ou fanfarrão. O Brasil é o país da impunidade. Impunidade esportiva, impunidade penal, impunidade policial, né? O policial prende, os caras ficam cansados de prender um monte de caras, e aí os caras no outro dia estão na rua, né? Eu tava escutando uma entrevista no Jornal Gente um dia desses, né? Ou até no Manhã Bandeirantes agora, a prisão de um cara, o vice do Partido Novo, candidato a vice-prefeito, né? Um coronel, ele dizendo assim, pô, eu tô cansado de ver o meu pessoal prender aí, 10 vezes a mesma pessoa, e no outro dia o cara tá na rua. É um negócio que cansa, né? Então falar em impunidade realmente no Brasil é complicado, né? E viva as saidinhas, né, o Capriotti? A saidinha é a maior furada, é a maior sacanagem que tem no Brasil. Terminou lá no Maracanã, meu caro. Terminou lá, Nina. Terminou, Capri, 1-0 para o Fluminense, gol de Lima aos 42 do segundo tempo. Agora o Galo vai ter que correr atrás do resultado na volta, que é quarta-feira que vem, dia 25, também às 7 horas da noite, Atlético Mineiro e Fluminense na Arena MRV, Capri. E a gente vai ficar de olho nisso também, certamente na próxima semana. Rapidinho, Pretzel. Tu fizeste uma menção aos 2 jogos no mesmo dia. E eu acho que a Polícia do Rio já fez isso várias vezes, viu? Tem que cumprimentar a segurança pública do Rio de Janeiro, que é uma cidade complicada em termos de segurança e, ao mesmo tempo, consegue dar condições para 2 jogos. Um jogo no Maracanã e outro jogo no Engenhão, que é cerca de 10 quilômetros de distância, né? Então, e com torcida mista também. Bem interessante, tem torcida do Galo no Maracanã. Parabéns à segurança pública do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Fizeram no domingo, né? Domingo eu achei interessante, mas foi um jogo do futebol feminino. Que eu gostaria que eles fizessem com jogos também de times grandes no futebol masculino. Intervalo e já voltamos aqui com o Concentração. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa?
Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Vixe, o boleto do empréstimo chegou. Surpresa! Se fosse na Euro 17 Crédito, não teria susto. É fácil, seguro e com até 30 vezes para pagar. É o mesmo valor do início ao fim, ou seja, sem surpresas. Fique tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Euro 17. 0800 888 0017. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Agir, Mobiliza e União Brasil. Concentração. São 8h58 minutos, está terminando Concentração, mas o PDV chamou lá do Rio de Janeiro. Antes de encerrar o Concentração, é você, PDV. Porque tivemos agora troca de presentes entre John Textor e o presidente do São Paulo, Júlio Casares, se cumprimentaram, uma rápida conversa. Lembrando que o Textor acusou o São Paulo de estar envolvido na manipulação de resultados e o Casares pediu punição ao Textor. Se encontraram agora aqui no gramado do Engenhão. Já tá tudo certo, viu, Pretz? Olha aí, ó, já fizeram as pazes. Já tá tudo bem com os dois. Agora só falta... É igual a tio Capelanes, iguaizinho. Agora só falta a Leila e o Textor darem o dedinho, ficarem de bem agora. Na realidade, não sei se tu vai concordar comigo, eles se odeiam cordialmente.
Perfeito? Isso é verdade, é isso mesmo. Basta um errinho de arbitragem para esses presentes voarem pela janela. Imagina se o Istanbul Stoichkov hoje favorecer um ou outro, né? Os camarotes terão as janelas quebradas, provavelmente, né? É isso aí. Quinto sinal vai marcar 9 da noite, hora oficial do Brasil. Terminou concentração. Vem aí Ulisses Costa, vem aí um show de transmissão na Jornada Esportiva Bandeirantes, Botafogo e São Paulo. É com ele. Eu volto daqui a pouquinho no intervalo do jogo e depois, hein? Apito final, nós vamos rasgar a madrugada, vai ter muito conteúdo do Pretzel, vai ter o gabarito, vai ter o trabalho da reportagem Bandeirantes do Newton Santos. Fiquem conosco, bom jogo a todos vocês, ótimas emoções e até já, Brasil! Termina aqui, concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Viva a sorte, ganhe um carro por 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Ofertas Steel por tempo limitado. Acesse ofertas.steel.com.br. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, torcedor ouvinte do Brasil. O microfone da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro na sequência, Libertadores da América, quartas de final, estádio Newton Santos,
Rio de Janeiro. A bola vai rolar para Botafogo e São Paulo, Comebol Libertadores, do microfone Bandeirantes, do microfone de Bairro, a tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola rola já. É o primeiro jogo de ida. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira no estádio do Morumbi, onde o São Paulo recebe o Botafogo. Jogo importantíssimo de mais uma rodada. E o futebol da Bandeirantes, o microfone de Bairro, a tradição do rádio esportivo brasileiro, entra em campo, desfilando para você as informações, trazendo detalhes de tudo. É decisão, é jogo importante. É o primeiro jogo, o segundo para definir quem passa a semifinal da Libertadores da América, muito próximo de conquista de título. O São Paulo em campo diante do Botafogo. O destaque primeiro vem do Botafogo no campo de jogo. Nilton Santos, alô, Paulo do Vale, um abraço para você, boa noite. Alô, Ulisses Costa, um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, líder do Campeonato Brasileiro e sonhando com o primeiro título de Copa Libertadores de sua história. O Botafogo manda o jogo e tem força máxima. Gregory retorna ao meio-campo após cumprir suspensão contra a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E sem cuiabano no departamento médico, Alex Telles, que estreou no final de semana, entrou no segundo tempo, aparece na equipe titular de Arthur Jorge. No futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, mais um destaque agora do São Paulo, do tricolor do Morumbi. Fala do Vale, que quer levar um bom resultado para o Morumbi, jogo da próxima semana, 9h30 da noite. Por isso, Luiz Ubeldia muda o time, muda o esquema tático. 3 zagueiros para enfrentar o Fogão. Sabino entra na vaga de Wellington Rato e Luciano Barrado fica no banco de reservas. William Gomes, destaque na vitória contra o Cruzeiro, confirmado entre os titulares. O microfone da Bandeirantes, mais uma do time do Botafogo, mais uma do Fogão, design do Vale. O Botafogo que tem na Copa Libertadores as melhores campanhas em 63 e 73, quando chegou à fase de semifinal. Tenta igualar justamente essa marca importante, sonhando com o título. Nunca enfrentou o São Paulo na história da Libertadores. No último confronto em uma competição da Comebol, em 1996, Copa dos Campeões da Comebol semifinal. 3 gols de Túlio Maravilha, mas quem venceu foi o São Paulo, numa sonora goleada. 7-3 pra cima do Fogão, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes pra você. Botafogo bem ofensivo pro jogo. Já Alexandre Pretz, eu falo no microfone da Bandeirantes. Mais um destaque. Mais um. Enquanto o Botafogo, título nenhum tem, o São Paulo tem 3 da Libertadores. Mais um destaque, se eu não me engano. Me ajuda aí, do Vale. O São Paulo chegou quantas vezes à final da Libertadores? Foram 6 ou mais? Isso. 6 vezes, né? 6 vezes, 3 vitórias e 3 vice-campeonatos, é isso? E a última vez que o São Paulo esteve em uma semifinal, Ulisses Costa, foi em 2016, quando acabou perdendo para o Atlético Nacional da Colômbia. Então o tricolor busca retornar pelo menos a uma semifinal, é um dos times mais tradicionais do continente sul-americano e tem na atual competição a melhor defesa, menos vazada. 3 gols sofridos em 8 jogos, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, mais um destaque no time do Botafogo, design do Vale. Bom, falando a respeito da equipe do Botafogo, que tem Alex Telles, 15 minutos contra a equipe do Corinthians, estreou no último final de semana, vinha jogando pelo Al Nassr, clube da Arábia Saudita, e ainda tem algumas questões físicas, mas mesmo assim, aparece no time titular do Botafogo. Um outro detalhe também, Ulisses, agora há pouco, aqui no gramado do Engenhão, na pista olímpica, John Textor, o dono do Fogão, apareceu e trocou presentes com o Júlio Casares. Recentemente tiveram um atrito, e que atrito, porque o Textor acusa o São Paulo, junto do Palmeiras, naquela goleada sofrida pelo tricolor paulista 5-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado, de manipulação. Inclusive o Casares, depois da CPI, há poucos meses, e cobrou punição a John Textor. Por aqui um clima amigável, trocaram presentes agora há pouco no Engenhão, Ulisses. No microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo para você. A bola vai rolar já, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Mais do tricolor do Morumbi, fale mais do São Paulo, do Vale. E você falava em tradição, né, Ulisses Costa? Como São Paulo é gigante no continente sul-americano e, por que não, no mundo.
Hoje à tarde, pelas praias do Rio de Janeiro, um avião, daqueles menores, acabou sobrevoando com uma faixa, escrito o seguinte: tradição não se compra, nós somos o São Paulo Futebol Clube, uma ação orquestrada aí por torcedores que estão aqui no Rio de Janeiro para apoiar o São Paulo e tirar uma onda com o Botafogo, que vive um grande momento, mas ainda não passa na catraca da Comebol, Ulisses Costa. A bola rola já para você. Tem São Paulo, tem Botafogo, tem São Paulo no microfone Bandeirantes. O microfone ele vai com a tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. O destaque da opinião Bandeirantes é dele, Alexandre Pretzel. Aguenta o homem hoje, ele tá sozinho, velho. Hoje é todo dele. Fala, conteúdo. Muito obrigado, meu caro Ulisses. Uma honra estar contigo novamente. Essa troca de presentes do Textor e do Casares me lembrou o teu aniversário, né, que foi a minha presença, que foi um grande presente para você. Deixa eu falar para você, se o futebol brasileiro fosse muito mais sério, o Textor já estava banido. Claro que sim, nós falamos sobre isso, concentração. De tantas acusações infundadas que ele fez e não provou nada. Mas o futebol brasileiro não tem comando. Não só o futebol brasileiro, a gente já falou sobre isso, a impunidade geral, né? No futebol, então, nem se fala, né? O jogador é suspenso, aí o departamento jurídico de algum clube, os advogados entram com efeito suspensivo, o cara logo é liberado. Então nada funciona, algumas coisas funcionam, né? Mas no futebol pouca coisa funciona em relação a regras e leis. Essa é que é a realidade. Sobre o jogo, São Paulo vai com 3 zagueiros, a ideia é que a gente imaginava mesmo, só que ao invés do Rafinha, eu particularmente iria com o Igor Vinícius. Acho que o Rafinha não sei se aguenta o ritmo do Botafogo, a idade que ele está, apesar de ser um jogador muito experiente. Joga o William Gomes, que foi muito bem contra o Vitória e bem também contra o Cruzeiro. 2 jogos e 2 gols. E 2 gols muito bonitos. Bate de fora, não tem medo de arriscar. Vai para cima da marcação. Quem sabe que um garoto de 18 anos possa resolver o jogo a favor do São Paulo. Do outro lado, um time forte fisicamente e com os 2 laterais como novidades. O Vitinho já jogou uma parte contra o Corinthians. Hoje é titular novamente. O Alex Telles, que também entrou no segundo tempo contra o Corinthians, hoje começa como titular. No mais, a força máxima: Gregory, Marlon, Luiz Henrique, Savarino, Almada, Igor Jesus. É um time muito forte do meio para frente. Promessa de um grande jogo com a tua narração, Liz. É o futebol da Bandeirantes, Libertadores da América, quartas de final, São Paulo e Botafogo. A bola vai rolar já no Newton Santos, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Quero mandar um forte abraço para os meus amigos da Brascola, ligados no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Forte abraço, rapaziada da Brascola, Colômbia, adesivão do Brasil. O futebol Bandeirantes traz São Paulo e Botafogo. A bola rola daqui a pouquinho para você, Newton Santos, torcedor ouvinte no Brasil. O destaque do futebol Bandeirantes agora é do jornalismo. Luiz Henrique Lobo, boa noite. Oi, Ulisses, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O Comitê de Política Monetária do Banco Central eleva a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 10,5% para 10,75% ao ano. O aumento de 0,25 pontos percentuais é o primeiro no governo Lula e já era esperado pelo mercado em meio ao risco de alta da inflação. Em comunicado, o Copom justificou que a decisão unânime tem a ver com um dinamismo maior do que o esperado da economia brasileira, que pressiona a meta de inflação perseguida pelo governo. O Banco Central indicou que foi iniciado um ciclo de alta nos próximos meses, mas não indicou o ritmo dos ajustes. É com você, Ulisses. Obrigado, Lu. O futebol da Bandeirantes, QG Bandeirantes de Esportes, está demais. Já me ligou ontem, estou preparando a faixa do Campeonato Brasileiro, mas tá demais, não tá, vou falar, calma, tá perto, não vou negar, eu acredito que também busque, mas calma. Futebol da Bandeirantes, o QG Bandeirantes de Esportes, Nina Gagliotti, boa noite. Boa noite, Ulisses. Vamos ver como é que o Botafogo vai se sair no jogo de hoje? Aí a gente analisa como é que vai ficar no final de semana. É, não é jogo fácil não. E depois, São Paulo de novo. São Paulo. É, não tá fácil, mas vamos lá. Vamos falar dos jogos que já foram. Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, jogo válido também pelas quartas da Libertadores. Lima marcou aos 42 do segundo tempo. Copa Sul-Americana, Lanús, Independente Medellín, jogo simultâneo ao nosso, 9h30 da noite. Série B, às 7 da noite, jogo já encerrado. Sport 1, Goiás também 1.
Às 7h30, este jogo em andamento. Vila Nova vai vencendo a Chapecoense por 3-1. Também em andamento, Amazonas 1, Operário 0. Também às 9h30 da noite tem Curitiba e Ceará, América Mineiro e Paysandu. Destacando aqui os principais jogos da rodada da Champions League de hoje. Manchester City e Internacional empataram por 0-0. O Paris Saint-Germain venceu o Girona por 1-0. E o Borussia Dortmund venceu o Clube Bruges por 3-0, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes. São Paulo diante do Botafogo. Botafogo e São Paulo para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela sintonia. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Maria Fátima ligada no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Curtindo Vitória Viana também. Matos Filho. Alô, Valério. Obrigado pela audiência. Alô, Davi Roberto. Orlando Sudo tá ligado com Matos Filho. Ligados no microfone Bandeirantes. Alô, Bruninho. São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo no Rio de Janeiro. O futebol da Bandeirantes vai trazer para você agora as escalações. Não, daqui a pouquinho para você. Daqui a pouquinho para você. Timácio Bandeirantes em campo. Mesa de som, Michel Lopes. Central técnica, Beto, Rebeca e Caiame Martins. No Twitter, Alexandre Marques, Digital, Marcela Souza. Quem tá com você no Engenhão aí do Vale? O grande Guilherme Mordente, Ulisses Costa. Esse é demais, esse gordinho. Todo gordinho é gente boa. A bola vai rolar. O que foi? Tá rindo do que, do Vale? Eu tô passando um recado aqui pra ele. E todo gordinho é gente boa. Aí não é? Você tem alguma coisa a dizer contra do Vale? Eu não, até porque a gente tem o pezinho ali também, né? É o futebol da Bandeirantes. Botafogo e São Paulo, Libertadores, o tricampeão da Libertadores pegando o Botafogo que nenhum título tem. Já já pra você, na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Só o Hyundai HB20, que é outra categoria de carro, te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fanteste Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o novo Hyundai HB20 Comfort Plus a partir de R$ 79.990. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Carro, moto ou caminhão, é na Cata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Na Cata é suspensão, é porque é. Na Cata é transmissão, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é.
Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Quinta, dia 19, a nação rubro-negra vai invadir o Maraca e o Disney Plus. Esse é o clima da Libertadores da América. Primeiro confronto das quartas de final. E os comandados do técnico Tite vão com tudo pra cima dos uruguaios do Peñarol. Pra fazer valer o fator casa e sair na frente no mata-mata. O bicho tá pegando na Comebol Libertadores. Flamengo e Peñarol. Quinta, 7 da noite. Assista no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Ofertas Steel por tempo limitado. Chegou a hora de comprar a sua motosserra com condição especial. Nova linha de motosserras e linha a bateria Steel em até 6 vezes sem juros. Leve para casa mais potência e eficiência. Não perca tempo. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Onde tem oferta imperdível, tem Steel. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Atenção! Com Viva Sorte São Paulo, você tem a chance de concorrer a um carro por apenas 2 centavos. Isso mesmo! Por apenas 2 centavos você pode mudar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro na garagem. É a oportunidade que você estava esperando e ela está ao seu alcance. Não perca tempo! É fácil e rápido. Basta acessar vivasortesaopaulo.com.br, comprar o seu título e torcer para ser o próximo grande vencedor. Aproveite essa chance única de transformar sua vida por apenas 2 centavos. vivasortesaopaulo.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Hyundai Creta é o líder em vendas que te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fantest Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o Hyundai Creta com bônus de até R$ 16.500. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Paz no Trânsito começa por você. A bola vai rolar já já pra você. A Bandeirantes escala os times, começando pelo Botafogo, mandante do jogo. Manda pro ar do Vale. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1900. Em busca do primeiro título da Libertadores de sua história, o Botafogo, comandado pelo técnico Arthur Jorge, de John no gol, camisa 12, 22 Vitinho, 15 Bastos, 20 Barbosa, 13 Alex Telles,
Mais à frente no meio-campo, 26 Gregory, 17 Marlon Freitas. E o quarteto ofensivo com 7 Luiz Henrique, 10 Savarino, 18 Almada e 99 Igor Jesus. O banco. À disposição de Arthur Jorge, Gatito, Lucas Halter, Mateu Ponte, Danilo Barbosa, Tietê, Tiquinho, Marçal, Cauê, Alain, Adrielson, Matheus Martins e Oscar Romero. Futebol da Bandeirantes, escala o tricolor do Morumbi, o tri da Libertadores, manda pro Mar do Vale. O tricampeão da Libertadores, o tricampeão mundial em busca do tetracampeonato continental, definido e escalado por Luiz Ubeldia, com 23 Rafael no gol, 3 zagueiros, 5 Arboleda, 28 Alan Franco, 35 Sabino, Rafinha na ala direita, camisa 13, 16 Luiz Gustavo, 21 Bobadilha, 7 Lucas, 6 Wellington na ala esquerda, mais à frente, 39 William Gomes e 9 Caleri. É o futebol da Bandeirantes que escala o banco do São Paulo. À disposição do técnico Luiz Ubeldia, Jandrei para o gol, Igor Vinícius, Jamal Luiz, Santi Luciano, Michel Araújo, André Silva, Marcos Antônio Juan, Wellington Rato, Ferrares e Eric. Futebol da Bandeirantes, para você, torcedor do Brasil. O microfone Bandeirantes ligado, você curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola rola, São Paulo e Botafogo. Escalando na Bandeirantes. Arbitragem. Arbitragem do Uruguai, de Esteban Ostoite, auxiliado por Nicolas Taran e Carlos Barreiro. No VAR, Leodan Gonzalez. Futebol da Bandeirantes vem para trazer a opinião Bandeirantes para São Paulo e Botafogo. Botafogo e São Paulo, depois do recado do Capela. Fala, Lição, um abraço pra você, especial pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Estou de volta aqui com um recado especial, então muita atenção. Você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes não pode perder uma oportunidade dessa que eu vou contar pra vocês. O Viva Sorte São Paulo traz uma oportunidade imperdível pra você. E daqui a pouco tem tricolor em campo, energia positiva, porque eu imagino já você concorrendo a um carro por apenas 2 centavos. É isso aí que você ouviu. Apenas 2 centavos você pode transformar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro 0 bala aí na sua garagem. É uma chance única e acessível para todo mundo. E para participar é simples, fácil, não vai te dar dor de cabeça, burocracia, nada disso. É só acessar agora vivasortesãopaulo.com.br, comprar o seu título e já estará concorrendo a esse prêmio incrível. Não deixe essa oportunidade escapar. Acesse agora vivasortesãopaulo.com.br e a chance de viver uma nova fase na sua vida. Aproveite agora e garanta já sua participação no Viva Sorte São Paulo. E lembre-se, com apenas 2 centavinhos, meu querido, minha querida, o próximo sortudo pode ser você. Vem, vem, vem que é facinho. vivasortesãopaulo.com.br. Trio de arbitragem já no gramado com Esteban Ostoich, Uruguai, que apitou a final da Copa América em 19. Você estava narrando o jogo no Maracanã, Ulisses, eu me lembro que você meteu o pau nele porque ele acabou atrapalhando a vida do Brasil naquela ocasião. Mas é ele o árbitro hoje, Botafogo com sua força máxima em campo. Estou curioso para ver o início do jogo. Geralmente o Botafogo parte para cima com muita força, tenta empurrar o adversário contra a sua área. Quero ver se o São Paulo está pronto para resistir à pressão. São Paulo tem que jogar bola, não pode ficar atrás socando. Estica a bola no Lucas, faz o William Gomes jogar, ir para cima do Vitinho. O Vitinho é o lateral mais ofensivo, o Mateu Ponte mais defensivo. É o segundo jogo apenas do Vitinho, quer dizer, não tem muito entrosamento ainda. É hora do São Paulo colocar em prática pelo menos a sua tradição. O Botafogo está chegando às quartas de final da Libertadores, depois de ter trabalhado nesta fase, né, em 2017, 7 anos atrás, quando caiu fora para o Grêmio, que foi campeão na ocasião. O Botafogo era treinado pelo Jair Ventura e tinha um time mas muito pior, muito inferior ao time e ao elenco de hoje. E o São Paulo, que é um tricampeão da América, tricampeão do mundo, é um time forte, um time acostumado a jogos desse tamanho, e me parece que o treinador Luiz Ubeldia, campeão da Copa Sul-Americana no ano passado, sabe trabalhar esse tipo de jogo. Vamos ver se o esquema dele dá certo. E vamos ver se o William Gomes também não sente o jogo e vai para cima da marcação botafoguense. Grande jogo, abrindo as quartas de final da Libertadores da América. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Précio, tem favorito no jogo? É o Botafogo mesmo? Não, no 180 eu diria que é o Botafogo. Agora,
se o São Paulo hoje... Se o São Paulo ganhar é espetacular, porque o São Paulo do Morumbi é quase que imbatível em termos de Libertadores. O ambiente que o São Paulo cria em jogos da Libertadores é a cara do tricolor na sua história. Então, semana que vem, se o São Paulo vier com a vantagem, eu acho que coloca um pé na semifinal, ainda que eu respeite bastante o Botafogo. Agora, o jogo de hoje, se pegar só o jogo de hoje, quem é que está no melhor momento? O Botafogo. O Botafogo é favorito por tudo que o Botafogo tem feito, pelas contratações, tem elenco hoje para 2 ou até 3 jogadores para uma mesma função. Então o John Textor abriu o cofre, né, para transformar o Botafogo num time campeão. Não dá para dizer que o Botafogo não possa ser campeão da Libertadores e do Brasileiro no mesmo ano. Tem condição para isso e o São Paulo pode impedir esse tipo de coisa. Agora 1 minuto de silêncio e homenagem póstuma ainda ao Juan Esquerdo, lateral esquerdo nacional que faleceu aqui no Brasil naquele jogo da fase anterior do São Paulo contra o Nacional. E a Conmebol ainda está fazendo homenagens póstumas por ele e completando. Obrigado por deixar sua marca. Descanse em paz. Juan Esquerdo estará para sempre na memória do futebol sul-americano. Ulisses. Sem sombra de dúvidas, Pretzel, sem sombra de dúvidas. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Vai começar a partida. Vai tocar da bola pela primeira vez o Botafogo. Igor Jesus vem para tocar da bola para começar o jogo. À esquerda o time do Botafogo. Meias pretas, calções pretos, camisa listrada em preto e branco no sentido vertical. São Paulo, meias brancas, camisas brancas, calções brancos. Apita o árbitro. Toca na bola o Botafogo, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Se você quer emoção, vem comigo na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Recolhe pelo campo de defesa, tenta descer o time do Botafogo. Abertura da zaga central para Bastos. Bastos rasga, levanta para o comando de ataque, vai tentar o toque de bola. Vem a arboleda de cabeça para tirar. A bola volta no toque de bola com o time do São Paulo. Tenta o rasgado ali, tira o perigo de qualquer maneira. Luiz Gustavo. Ela volta no intermediário, campo de ataque, tenta descer o São Paulo. Lançamento para Caleri, goleiro saiu para pegar John. Segura o goleiro do Botafogo. Olha só o detalhe, antes da bola rolar também, espetacular, 2 mosaicos. O primeiro com o Cristo Redentor com a camisa do Botafogo, a estrela solitária no peito, de um lado o Pão de Açúcar, do outro lado os Arcos da Lapa, e depois ele se transforma num segundo mosaico com o símbolo do Botafogo e também o cachorro, que é o mascote do Fogão. Realmente bonita a festa do torcedor botafoguense nesse início de jogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Também o time do Botafogo pela direita com Gregory. Ele prende o lance, abre da direita do campo de defesa para Barbosa. Recolhe a jogada no meio do campo. Está jogando para Bastos, para Barbosa. Domina pelo setor de esquerda, campo de defesa. Vem para o toque de bola. Marlon Freitas pede. Lançamento à frente, afasta muito mal a zaga do time do São Paulo. Escorregou, Rafinha, a bola voltou pelo setor de esquerda. Campo de ataque, bola enfiada, campo de ataque, aperta o Botafogo. Cruzamento na área, dominou, girou, bateu pro gol. Pega o goleiro. Tá parado o jogo, tá marcado bola pro time do Botafogo, bater no campo, São Paulo ser jogando no campo de defesa aí. Depois da primeira chegada do Botafogo, e olha que perigo, no primeiro apoio também do Alex Telles, e aí o voleio por ali do Savarino, ainda bem que centralizado, porque o Rafael conseguiu fazer a boa defesa, mas chega o Botafogo, finaliza primeiro por aqui. Primeiro bom momento do Botafogo no jogo, e o Alex Telles já colocando uma passagem muito forte, fazendo 2 contra 1 em cima do Rafinha. É aquilo que eu imaginava, né? Os 2 laterais do São Paulo vão sofrer bastante pelos ataques de flancos do time do Botafogo. O Alex Telles, no seu segundo jogo, 1 jogo e meio, dá pra dizer, ele já avança e já coloca a bola na área pro Savarino chutar e o goleiro Rafael defender. Primeiro grande momento do jogo, numa pressão que eu já esperava. Botafogo em cima, marcando o São Paulo desde a saída de bola e esticando bastante o jogo pela questão física, pela questão de velocidade e também abusando da boa qualidade dos seus homens de frente, né? É isso, começa o jogo e começa o jogo forte para o time carioca. A bola volta com o time do São Paulo, vem para tirar de cabeça, corta o perigo, Sabino, bola volta com o time do Botafogo pelo setor de esquerda, câmara ataque, Alex Telles, ele domina pelo comando, vai para a finta em cima da marcação, no primeiro prendeu, soltou na entrada da grande área, tentou Luiz Henrique, tira a zaga do São Paulo, arma contra golpe, se caprichar o tricolor,
tira o Botafogo no mergulho, Bastos corta, a bola volta no campo de ataque, Luiz Henrique tá caído, domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Botafogo pelo setor de direito do campo de defesa, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, domínio do campo da retaguarda para ser jogando, recolhe novamente o Botafogo, Bastos, ele prende o lance, abre a jogada para Barbosa, recolhe pelo seu campo de defesa, vem para finta, prende a jogada, volta para Bastos, que domina para o Botafogo para ser jogando pelo seu campo de retaguarda, bola para o time do Botafogo descer, se posiciona pelo setor intermediário, vem no toque, ele para Coutinho na intermediária, Gregory, ele prende o lance, volta a jogada, Coutinho no seu campo de defesa, toca a bola, o time do Botafogo, recolhe pelo seu campo de defesa, estica a bola para Luiz Henrique, antecipou bem, mas tocou demais na bola, aperta na marcação, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, arrancada do São Paulo, com Wellington, ele tentou descer, não consegue, volta ao Botafogo, Barbosa domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, você comigo, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, lançamento vem pra grande área, a bola vai embora, brigou pela bola, tentou Igor Jesus, tá parado o jogo, tiro de meta São Paulo, bem na cobertura, o Alan Franco, é tiro de meta pro tricolor bater. É pra ver se o São Paulo consegue dar uma respirada, né? Por enquanto, depois daquela chegada em que o John ficou com a bola, o Botafogo na grande área praticamente o tempo todo, bola pela linha de fundo, tiro de meta, tudo igual por enquanto, 0-0. Se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet, a bola volta no toque, ele para tentar descer o time do São Paulo, para foi junto, frente do campo de ataque, aperta na marcação, recolhe pelo setor de esquerda, novamente o time do tricolor do Morumbi, tá parado o jogo, tá marcado o lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa, novamente para o time do São Paulo bater, ataque do São Paulo, defesa do Botafogo, a bola volta para Lucas, Lucas domina, vem na esquerda, o toque de para Wellington, Wellington domina para o São Paulo, toca de pé em pé, o time do Botafogo para ser jogando, abre a jogada lá na direita do campo de ataque, levantamento vem para Rafinha, ele vem para proteção, tenta o toque de cabeça, ganha na primeira, bola quica no setor intermediário, protege, lateral para o time do Botafogo bater, Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Carlos Paiva Cerqueira tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência, João Batista ligado, Fabiano Pimenta, curtindo o sonsaço Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio do Brasil, Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil, se é Sil pode confiar, Brasil, domina pelo campo de defesa para ser jogando, vai para o toque, ele vai recolhe novamente, tenta descer, domina do campo da retaguarda, aperta na marcação do time do Botafogo para descer com o John domina do campo de defesa, o São Paulo marca a pressão na bola, ninguém chega com muito perigo, recolhe novamente, estudando os times ainda um ao outro, a abertura vem pelo setor de esquerda para Barbosa, Barbosa levanta para o comando de ataque, vem para Alan Franco, toca de cabeça, mas toca muito mal pelo meio Rafinha, a bola volta para o toque de Igor Jesus, dominou, partiu na direita, campo de ataque, Vitinho pediu, recebeu o bico da área, cruzou, levantou, na boca do gol, vem para tirar Alan Franco, inteligente, ele põe a bola para o lado do campo em lateral para o Botafogo bater, e ele estava próximo à linha de fundo, hein, do Vale. Exatamente, no momento de um buraco na intermediária defensiva do São Paulo, impressionante, o Botafogo consegue chegar de novo, sempre levando perigo. É o futebol da Bandeirantes. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme a sua vida. Aqui tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola para a equipe do São Paulo, bateu do campo de defesa, Rafael vai repor a bola em jogo, chega de sofrência nova, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, obrigado torcedor pelo carinho da sua audiência, domínio do campo de retaguarda para ser jogando, tempo do toque de bola para ganhar o time do São Paulo, apertou na marcação, fica caído o jogador do time do tricolor, abertura frente do comando de ataque, opa! Tá parado o jogo, fica caído no campo de jogo, sentindo demais o William Gomes, reclamando de uma cotovelada. Tá caído o jogador do São Paulo. E é só saber quem chegou. Se for o Bastos, isso é falta. Esquece. Uso excessivo de força no corpo do jogador do São Paulo, Bastos. Pelo menos na minha opinião, do Vale. E aí o Zubeldia fica maluco e com razão, Ulisses Costa. Eu também fiquei com a mesma impressão. Foi bem na minha frente o lance e a arbitragem não marca a falta e depois é obrigada a parar o jogo por conta da intensidade do lance. Mas já tá tudo bem com o William Gomes. Bola no campo de defesa para o Botafogo, tudo igual 0-0. Os dois zagueiros do Botafogo, o Bastos e o Borba, o Barbosa, me desculpem, é só rabiscar na frente deles. E partir pra cima, esquece, não tem velocidade. São dois bruta violentíssimos
Os caras são violentos demais. Tanto é que no final de semana, o Barbosa fez um pênalti pro Corinthians absurdo, né? Que eles só vão no corpo do adversário. Pode prestar atenção. A bola volta com o Botafogo pela direita para Vitinho. Ele prende lance, ameaça a cruzada e perto da direita. Tenta o toque de bola, solta contigo no setor intermediário. Vem a pancada pro gol. Mas o que é isso, Marlon Freitas? Foi o Gregory, né? Gregory, mas o que é isso? E aí, do Vale? O Gregory, que é chamado de pitbull pelo torcedor do Botafogo, é mordedor de fato, mas para finalizar acaba pecando um pouquinho, pega embaixo da bola com força, ela sobe demais e o torcedor agora vaia o tiro de meta do Rafael por aqui no Engenhão. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do tempo atacado. Pague com cartão de crédito débito ou com cartão Tenda Além do Vale Alimentação. Pois não, Pratão. Chegada do Bastos no William para tentar intimidar o menino também. Uma chegada fortíssima no garoto de 18 anos, né? Então o Bastos deu uma chegada também já para dar um recadinho pro garoto. Ó, se tu chegar aqui nós vamos dar uma de brutamontes aqui. Mas o menino é bom jogador, né? A bola volta no toque, levada contigo no setor intermediário. Recolhe contigo novamente no campo de defesa. Domina novamente o time do Botafogo. Prazer jogando. Peças para o carro, moto ou caminhão. É Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere, jogados 9 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores, quartas de final. Jogo de ida, tem o jogo de volta no Morumbi na próxima quarta-feira. Continua para você, Botafogo e São Paulo 0-0, Nina Gagliotti. Ulisses, Amazonas e Operário vão empatando por 1-1 na Série B. Mais cedo, Vila Nova venceu a Chapecoense por 3-2. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta descer novamente. O time do São Paulo não consegue, aperta o time do Botafogo. O lançamento foi feito à frente, a Arboleda deixou, bola volta com o time do São Paulo. Domina pelo setor de esquerda, vem com o Wellington. Ele prende o lance, domínio do campo de retaguarda, vem pro toque, continua novamente no setor intermediário. Domínio do campo de ataque, o árbitro para. Marca falta cometida novamente pro time do Botafogo, bater pelo William Gomes. É falta pro time do Botafogo, bater no campo de retaguarda. Você tá ligado no microfone Bandeirantes. Dona Ivone, minha mãe, ligada na Bandeirantes. Dona Ivone, um beijo, minha heroína. Mulher linda demais, demais essa Dona Ivone. A bola volta no toque, ele para contigo no setor intermediário. Vem a lateral pro time do São Paulo, pelo direito do campo de ataque. Vem Rafinha para a cobrança. Rafinha para bater lateral pro time do São Paulo. Você tá no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lateral vai ser cobrado pela direita de ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para a Flu. E domina o time do São Paulo, tenta descer, aperta na marcação. Lucas ganhou do primeiro, do segundo, vem pra tirar, vem pra tocar na bola, afasta o Botafogo, tá parado o jogo lateral para a equipe do São Paulo, bater pela direita de ataque. Num raro momento que o tricolor consegue se manter um pouco no ataque, dá uma aliviada um pouco na pressão do Botafogo, tenta assustar pela primeira vez aqui no Engenhão, por enquanto tudo igual, 0-0. Tá parado o jogo, Lucas ganha lateral novamente para o time do São Paulo, mais longe da área, se posiciona pelo setor de direita, Rafinha para a cobrança. Oferta existiu por tempo limitado, novas roçadeiras e a linha bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasexistiu.com.br e aproveite. A bola volta com o time do Botafogo, aperta na marcação, tenta descer novamente o time do Botafogo pelo campo de defesa. São 3 do São Paulo na marcação, para a volta no campo de retaguarda, já vem pro toque de bola de graça. Ganhou jogado o tricolor, capricha São Paulo, a abertura foi feita à frente, Caleri, houve a falta, o juiz mandou seguir. Houve a falta do Barbosa, o juiz mandou seguir. Então é o seguinte, São Paulo, chega junto também, São Paulo. Domínio do campo de ataque, aperta na marcação, tentando descer o time do Botafogo. Recorde do campo de ataque para Luiz Henrique, em cima do Arboleda. Ele domina do campo de ataque, limpa a jogada, dominou de calcanhar, abriu a bola para Vitinho, bateu cruzada na boca do gol, bola desviada, vai para a linha de fundo. Perde o gol inacreditavelmente, Almada. Ele toca na bola e manda para a linha de fundo. Por quê? O Botafogo, quando São Paulo chega próximo à área, eles chegam junto. Aí o Arboleda foi afastando em cima do jogador Luiz Henrique. Ele afastou o Luiz Henrique, foi para a área, ele não tinha o que fazer. Ou seja, chega junto antes. E o árbitro não tá dando falta. O árbitro não tá dando falta, hein, do Vale. E aí a cobrança, Ulisses Costa, é enorme para cima do quarto árbitro aqui. O Zubeldia fica completamente maluco e os auxiliares vão todos para cima da arbitragem justamente por conta dessa falta que não foi marcada no ataque do São Paulo.
proporcionando a descida do Botafogo e quase o primeiro gol do Fogão por aqui. Agora, quando o Luiz Henrique costurou, Ulisses, o Wellington e o Arboleta foram atrás dele. E aí o Vitinho ficou sozinho. O Wellington não ficou guardando posição. Quase o gol do Botafogo. E vem para o jogo o time do São Paulo. Capricha o tricolor. Pela direita do campo de ataque. Vem para o toque. Demora o time do São Paulo. Abertura pelo setor de esquerda para o Wellington. Wellington protege. Domina novamente o Luiz Gustavo. Pede pelo meio. Bola vem para Bobadilha. Domina para o time do São Paulo. Cochila mais ganhando-se pelo setor de esquerda. Soltou para William Gomes. William Gomes domina para o time do São Paulo. Tenta a finta. Vai para o drible. Tentou passar. Escapou. Ganha lateral para o São Paulo bater. É bola no campo de ataque para o time do São Paulo bater lateral. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Tá parado o jogo lateral para o time do São Paulo bater. E aí, Pretzel, e o jogo? O jogo até agora aquilo que a gente esperava. A pressão total do Botafogo. O São Paulo tem que jogar um pouco mais. Não adianta também só ficar reclamando da arbitragem. A arbitragem não marca qualquer encostão, qualquer encontrão. Houve a falta, mas o árbitro manda o jogo correr. Então, se o São Paulo ficar muito preocupado com a arbitragem, vai acabar se perdendo, vai acabar se irritando, que é o que o Zubeldia está fazendo agora, reclamando demais do árbitro. Péssimo árbitro. O Brasil apanhou da Argentina. A arbitragem que comanda a Conmebol estava atrás de mim no Maracanã. Saiu o gol da Argentina, os caras vibraram como se fosse gol da seleção deles. Quer dizer, todas essas coisas. Esse é um árbitro ruim. Ele é péssimo árbitro. Mas é um jogo entre dois brasileiros, né? Sim, ele é ruim mesmo. Ele é péssimo árbitro, independente disso. Ele é um péssimo árbitro. Ele deu o título para a seleção da Argentina na Copa América. Foi ele, não foi a seleção da Argentina que ganhou de 1-0 do Brasil. Entendeu, Pretzel? Entendi. Isso em 2021. É isso, né? 3 anos antes da Copa. Quer ir para a final da Conmebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcidamafre.com.br ou fale com o seu corretor. A Mafre leva você para Buenos Aires na final da Copa América. Domina pelo direito do campo de ataque, tenta descer o time do Botafogo com Vitinho. Vitinho prende, solta o jogador do campo de ataque. Forte o cruzamento, levantamento no boca do gol. Passa por todo mundo. É bola para o time do Botafogo que domina pelo setor de esquerda. Alex abre o compasso, tenta o cruzamento, levantou na boca do gol. Vem para tirar, afasta a zaga do time do São Paulo. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, com o Chile, William Gomes. Ela volta com o time do Botafogo para ser o jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio do campo de defesa, tenta ser o jogando. Recolhe curtindo pelo setor de direita, vem Vitinho. Vitinho prende o lance, tenta o passe, ele bola já salta à frente. Domina pelo comando, vai para a finta Luiz Henrique. Ele domina para o time do Botafogo, limpa a jogada, puxa perto esquerda, tenta o toque, ele bola contigo na direita. Abre o lance curto no campo de retaguarda, domina o Botafogo, Marlon Freitas. Ele prende, solta a jogada novamente em Palmada. Almada domina pelo setor de esquerda, vai para frente, tentou descer em profundidade. Abriu no toque de bola curtinho de Alex Telles. Telles domina, balança na marcação, levou para a linha de fundo, cruzou nas mãos do goleirão do São Paulo, Rafael, que sai para pegar e fazer a firme boa defesa. Você comigo, Luiz Pisani. Obrigado pelo carinho da sintonia, Luiz Pazini, Bruno Lucas. Obrigado. Alô, Sidney Ferreira, Sônia Reginelson Pereira. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é um hit. É só cadastrar e dar o seu palpite. E vem São Paulo, Rafinha domina para o time do São Paulo pelo campo de defesa para Alan Franco. Ele prende o lance para o time do tricolor para ser jogando no campo da retaguarda. Domina o São Paulo, a abertura foi feita para Bobadilha. Temos o toque de bola, sai jogando para o time do São Paulo. Ele perde o lance e toma falta. Tá parado o jogo e para mim nem falta foi. Aqui não foi, ele marcou. Tá parado, marcada a falta em Luiz Gustavo para o time do São Paulo bater do campo de defesa. Você está na Bandeirantes. Ah, foi sim, Pretzel. Tomou um trancaço nas costas, né? Bem marcada a falta aí. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta com o time do São Paulo, zaga aberta. Dominou do meio de campo, empolgou. Deu uma empolgada, hein, do Vale. E aí o Zubeldia virou pro William Gomes e falou: calma, calma, calma. Respira um pouquinho, agora ele está justamente passando instrução para o camisa 39 do São Paulo. É o futebol da Bandeirantes, bateu no meio da rua, William Gomes empolgou. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Alô, Gabriel, Gabi, Mal Magro ligado no microfone, Bandeirantes, obrigado. Pedro Silvério também tá ligado. Domínio do campo de ataque, aberto o time do São Paulo para ser jogando. A bola para a Arboleda, domínio tricolor, tenta ser jogando pelo campo de defesa aqui atrás, no campo de retaguarda. Domina Rafael, ele sai jogando para o time do São Paulo, para Rafinha. Rafinha domina para o meio de campo, abre para o toque, ele para
Tortorville. Recolhe novamente Alan Franco volta para Rafinha. Ele domina do campo de defesa para Alan Franco. Tenta tirar, mas tira muito mal. A bola volta com o time do Botafogo, que domina para o setor de meio esquerdo da câmara de ataque. Sabino prende, abriu na direita para Vitinho. Vitinho domina para a direita do campo de ataque. Luiz Henrique se movimenta, pede. Vitinho vai ser obrigado a voltar a jogada porque o São Paulo fecha a porta. A bola volta, campo de defesa, domina do campo de retaguarda Bastos. Sai jogando para John, goleiro do time do Botafogo. Ganhe um carro por apenas 5 centavos e ajude uma instituição. Acesse vivasaopaulo.com.br e mude de vida. Recolheu o time do Botafogo. O lançamento foi feito à frente, tranquilo do gol. Do gol, tranquilo, sai Rafael para fazer a firme e boa defesa. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre. Tá tudo certo, tudo Tigre. Na Bandeirantes, o Pretzel fala e o jogo, Pretzel. São Paulo não sai de trás, não consegue também pela imposição física e tática do Botafogo, né? Até agora o São Paulo não conseguiu encaixar nenhuma bola na frente. Quem sabe agora? Eu pedi e o Lucas tomou a bola. E vem Lucas, ganhou, abriu para Caleri, dominou. Caleri, deixa o Cassini, joga a bola, Caleri. Ei, Cassinão, velho de guerra. A bola volta no toque de bola, domina pelo campo de defesa para ser jogando. Recolhe novamente o time do Botafogo. Ele vai no vermelho ou no preto? Ah, sei lá, mas duro que o pai vai junto. Recolhe no campo da retaguarda para sair pro jogo. Domina novamente no campo de defesa, que o Caleri caiu. Fala o futebol dele. Bastante. E ele até admitiu que nos 3 últimos jogos São Paulo não jogou nada. E ele tem razão. E ele mata um contragolpe do São Paulo, né? Que eram 3 contra 3. Ele vai tentar dar o drible e perde a bola. Mas o São Paulo tem que jogar mais. Essa bola do Lucas foi a melhor até agora no primeiro tempo, onde o Botafogo, quando toca e chega na entrada da área, chega com perigo. Aperta o William Gomes, tenta tirar, rifa a bola, o time do Botafogo, levantamento à frente, entra a Borleta. Ele perdeu de cabeça, complicou, Alan Franco é bom zagueiro, protege, tira, mas o Bandeira para. Marca impedimento pro time do São Paulo, bater do campo de defesa. Demorou um pouquinho para marcar, como manda o protocolo, né? Porque essa bola é desviada de cabeça. E aí tá ali o Igor Jesus e também o Luiz Henrique. Ele acaba marcando o impedimento, mas o Botafogo chegando com perigo novamente. Alô, Vivaldo Junqueira, ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Meto bala, Mauro de Lima, ligado no microfone Bandeirantes em São Caetano, forte abraço para você. Toda a rapaziada, os amigos de Veracruz também, Luiz Alfredo Ferreira, Marina Ferreira, José Reinaldo Cidadão, curtindo o sonsaço Bandeirantes grande, meto bala, Mauro de Lima. Domínio do campo de ataque, o time do São Paulo tenta descer pelo setor de esquerda, aperta na marcação, domínio novamente o William Gomes. Ele prende o lance, não toca, não dribla, tenta o toque, abriu da esquerda, soltou, jogada novamente para Wellington. Wellington recomeça no toque de bola contigo novamente no meio de campo com o Luiz Gustavo. Inverteu jogada pelo setor de ponta, deu para Rafinha. Capitão do time do São Paulo, domina Rafinha pelo setor de direita. Ele vem pro break e solta a jogada para Alan Franco. Alan Franco sai tocando para o time do São Paulo, abriu para Rafinha. Rafinha domina para o São Paulo, abre a frente no comando de ataque, tenta o domínio de bola. O time do Tricolor perde o lance, aperta o São Paulo, vem para cima, não dá espaço para ser jogando, tenta recuperar. A bola volta com o time do toque de bola contigo novamente no time do Botafogo, que está jogando com o Igor Jesus. Ele prende pelo campo de defesa, vai para frente em cima da marcação, recolhe e sai jogando. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O tempo não para. A Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 21 minutos de bola rolando, 21 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa. Primeira de jogo, girando o placar da Libertadores. Você confere. São Paulo e Botafogo no Rio de Janeiro. Jogo de ida das quartas de final. Continua o placar de 0-0. Alô, Mina Gagliotti. Alô, Ulisses. Pela Série B, Curitiba e Ceará vão empatando por 0-0. O América vai vencendo o Paysandu por 1-0. Amazonas e Operário vão empatando por 1-1. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de ataque, tenta o toque de bola, cruzamento, vira boca do gol, toque de cabeça, falta na Arboleda, o juiz mandou seguir. Ela volta do toque de bola, aperta novamente, parou o lance aí. Pô, mas demorou para marcar a falta. Ele é um bananão, quem marcou foi o VAR. Entendeu? A vantagem que ele deu a Arboleda, tomou um tranco nas costas, tem que parar o jogo. É uma vantagem inexistente, porque a bola ela está em disputa no ar. Vantagem é quando sobra no pé de um outro jogador do São Paulo. Ele parou e marcou aí, não é mesmo? Exatamente, Ulisses, exatamente. O Rafael ficou ali com os braços abertos, esperando justamente a marcação da arbitragem. Com certo delay, quem sabe com a ajuda também, ele marcou a falta do Arboleda na grande área para o São Paulo.
É o futebol da Bandeirantes, domina novamente no campo de ataque, tenta descer o time do Botafogo, bola foi junta para Vitinho, dominou na direita, vai para fintar, balançou, escapou do Wellington, cruzou no gol, Luiz Henrique tocou, mas muito embaixo da bola, ela sai para a linha de lado, lateral para o São Paulo, bater pela direita, com uma amortecedora HG Nakata, você chega, mas não sabe por quê, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata, torcedora brasileira, você tá na Bandeirantes, Bandeirantes com você, obrigado, torcedor do Brasil, domínio do campo de retaguarda para ser jogando do campo, toca de bola contigo novamente o time do São Paulo, é bola para o time do São Paulo, bater no campo de defesa, Alexandre Pretzel, 23 jogados, primeiro tempo 0-0, Pretzel, São Paulo vai segurando a pressão, hein, Pretzel? O Caleri tá dando uma bronca nos jogadores agora, chama o Arboleda, é uma reunião com o Rafinha ali, o Rafinha é um bom seminarista, né, mas como jogador tá sofrendo um pouco pelo lado dele, né, o que tá acontecendo? São Paulo se defende bem com seus 3 zagueiros, mas todo o rebote, toda a segunda bola é do Botafogo, que domina o meio de campo, seus jogadores de lado são perigosos, tudo aquilo que a gente tinha previsto, mas também não é nenhuma novidade, porque o Botafogo joga assim, joga com muita força. E o Vitinho, que está no seu segundo jogo, ele é um ponteiro, é um ala atacante, uma espécie de ponta, ele vai na linha de fundo toda hora e já deixou o Wellington para trás 2 vezes. Você ligado no microfone Bandeirantes, domínio do campo de retaguarda para descer o time do São Paulo, ganha a lateral. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O árbitro está dando falta do Marlon Freitas. O árbitro começou a marcar faltas, hein, do Vale. Exatamente, né? Agora para o São Paulo, que tem a bola no campo de defesa, tentando encontrar um espaço para, quem sabe, assustar o Botafogo por aqui. A gente já pode começar a elogiá-lo um pouquinho, tá marcando as faltas. Ele tá aí para fazer isso, né? Domina o time do São Paulo, Sanjiguri do campo de defesa, vem para o tanque, cochilou, perdeu Wellington, domina Vitinho, ganhou Wellington, vem para dividir, perde, a bola volta para Vitinho, cruzou na boca do gol, pé salvador do Arboleda, a bola chegaria na marca do pênalti para o Igor, domina o time do São Paulo, tenta descer do campo de defesa, recolhe a jogada, vem para proteção, Wellington, ele tenta escapar, fica no chão, faz a falta, Luiz Henrique nele, parado o jogo. Mas é impressionante o baile que o Wellington tá tomando do Vitinho pela lateral direita do Botafogo, campo esquerdo de defesa do São Paulo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. E vem para o jogo, o time do São Paulo, cruzamento na grande área, bate no Barbosa, escanteio direita São Paulo. Para respirar um pouco no jogo, né? Quem sabe agora, no lance de bola parada, o primeiro escanteio para o tricolor paulista no jogo, que vem, ó, com o jogo... Opa, não, ele deu lateral. Lateral para o São Paulo. Lateral para o time do São Paulo bater. Oferta existiu por tempo limitado. Novas motosserras. Novas motosserras e a linha. Bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br. Aproveite, torcedora brasileira. Recorde do campo de defesa para ser jogando. Domina contigo novamente. Domínio do campo da retaguarda. Vem para o toque de bola contigo novamente. Recorde do campo de defesa. Tenta descer pelo setor de direita. Já domina novamente o time do São Paulo. Tenta descer. Está parado o jogo. Lateral para o Botafogo. Agora tem a bola no campo de defesa e ataca com força aqui pelo lado direito, sempre com o Vitinho em cima do Wellington. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Quer ir para a final da Comebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcidamafre.com.br, fale com seu corretor. A bola volta no campo de defesa para sair jogando. Recorde no campo de retaguarda, tenta descer o time do Botafogo. A bola foi chuta no campo de defesa para sair para o jogo. Novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Comebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Tenta descer o time do Botafogo. A bola foi chuta para o setor de esquerdo. Wellington, muito driblado, o Vitinho fazendo uma fumaça danada, hein, do Vale. Agora ele conseguiu cortar aqui pela lateral, mas é impressionante, é o melhor. Pela linha de fundo, escanteio para o Botafogo, que tem a chance de assustar novamente o São Paulo na bola parada. O Savarino vai tomando posição por aqui. É mais um ala atacante, né? Um cara que não marca muito, então tem que jogar nas costas dele também, tem que forçar mais a bola em cima do menino William Gomes. Olha só, nossa Thaís Freitas mandou mensagem pra gente melhorar a transmissão, Pretzel. Opa! Então se liga que a batata vai assar. E vem pro jogo o time do Botafogo, levantamento na grande área. Bastos de cabeça, põe pra fora. Tiro de meta pra equipe do São Paulo, Bateira. Mas levando um certo perigo, né? O cruzamento justamente no escanteio, o primeiro do jogo. A bola sobe, o Rafael apenas acompanha. Agora demora um pouquinho aqui, ó, para cobrar o tiro de meta, porque o São Paulo tenta se segurar 0-0. Pois é, mas pra que fazer certo? Só vou ter que jogar bola. Estica a bola no Caleri, mais Lucas dentro do jogo.
A gente já sabia que o Botafogo ia pressionar desde o início. É isso aí, ó. Vê se o Lucas segura uma, pelo menos. É o futebol da Bandeirantes, domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Botafogo, houve a falta. Tá parado o jogo, marcada a falta, campo de defesa pro time do Botafogo bater no campo de ataque. Falta agora em cima do Savarino pelo lado esquerdo, né? O Botafogo o tempo todo no campo de ataque, deixando o São Paulo contra a parede. Mais uma bola parada, intermediária ali pelo lado esquerdo. Alex Telles saiu da bola, tá o Savarino. Perigo para a área do São Paulo. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Tá parado o jogo, 27 minutos de bola rolando, 27, vamos chegar a 28. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para a cobrança de falta, vem Almada. Almada para bater a falta para o time do Botafogo pelo setor de esquerda. Do meio do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo na direita para Vitinho. Vitinho prende o lance, tenta o levantamento para dentro da grande área, sobe mais a zaga do São Paulo. Vem Alan Franco no bico da chuteira para cortar. Ele tira o perigo, bola volta para Almada. Tenta o toque de bola aqui atrás. Vitinho no campo de defesa para ser jogando. Bola recuada até o goleiro John. John dá um bico na bola, levanta a frente, rifa ela. Vem pro toque de bola, ganha de cabeça, limpo na jogada. Alan Franco tira a bola aqui no setor intermediário para Luiz Henrique. Ele prende para o setor de esquerda pro toque de bola para Almada. Almada abre para a direita para Luiz Henrique. Soltou para Vitinho. Vitinho para Almada. Ele já prende o lance para Savarino. Me desculpem. Savarino domina para a direita. Tentou o cruzamento na grande área. Arboleda vem para subir e tirar. Tira a Arboleda para o time do São Paulo. A bola volta no toque de bola. Coutinho pelo setor de direita. Ganha o lance Vitinho. Vitinho domina curto no meio de campo. Recolhe novamente o time do Botafogo. Prazer jogando com Marlon Freitas. Ele prende o lance, faz a finta, tenta o drible, solta a jogada. Coutinho para Gregory. Gregory recolhe novamente para o time do Botafogo. Ameaça lançamento, abriu de esquerda para o toque de bola de Barbosa. Barbosa cruza, levantou na boca do gol. Vem para afastar a zaga do São Paulo. Se correu, Wellington chegou para tirar dali, dá um bico na bola, levanta no comando, tenta o toque de bola o time do São Paulo. Olha o que fez o William Gomes, armou contra a golpe. Luiz Henrique tá na área, tentou o passe, bem para tirar. Afasta o perigo, Bobadilha. Ele tira, tentou ganhar o São Paulo, vem para bater na bola. Wellington, a bola vai embora e Luiz Henrique pegou o Wellington. E vai pintar amarelo porque ele entrou solando, hein? Toma o primeiro cartão amarelo do jogo. Luiz Henrique, camisa 7, fez falta dura no Wellington, no campo de ataque do Botafogo, campo de defesa do São Paulo. Depois de um vacilo total do William Gomes, o São Paulo poderia ter se complicado. Quem salvou a lavoura por ali foi o Sabino. Na sequência, a chegada mais dura, cheia de vontade do Luiz Henrique. Primeiro cartão amarelo do jogo. Ele pisa a planta do pé, o peito do pé. Na verdade, o peito do pé, perdão, do pé esquerdo do Wellington. Luiz Henrique, cartão amarelo bem aplicado. O William Gomes, todos nós queríamos o menino no jogo, certo? Mas são 30 minutos e o Botafogo tá chegando forte nele. Ele se intimidou com aquela pancada do Bastos e ele não tá conseguindo jogar. Eu não tô crucificando o menino. Todo mundo queria o menino em campo. O Luiz Ubeldia deu a oportunidade, mas ele não tá conseguindo jogar e isso é uma pena pro São Paulo. Esse erro dele agora foi um erro grotesco. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 30 minutos e 30 segundos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, quartas de final, jogo de ida. Estádio Newton Santos, que nome maravilhoso, que jogador, que atleta da nossa história. Continua para você, São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo 0-0, Nina Gagliotti. Pela Copa Sul-Americana, o Lanús vai vencendo o Independente Medellín por 1-0. Mais cedo, pelas quartas de final da Copa Libertadores, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro no Maracanã por 1-0. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, lateral pro time do São Paulo, batendo pelo setor de direito do campo da retaguarda, terceiro jogando do meio do campo de defesa. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, recolhe o campo de retaguarda, vem pra finta em cima da marcação. Obrigado, torcedor 20 do Brasil. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua sintonia. Recolhe o campo de ataque, tentava descer o time do Botafogo, afasta o time do São Paulo. Luiz Henrique tentou chegar, a bola volta com o time do São Paulo, saindo pelo setor de esquerda do campo de defesa. Recolhe a jogada, Bobadilha, vai tentar um toque de bola. Recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque. Na velocidade, bom lance, o William Gomes do jeito que ele gosta, cruzou na boca do gol. Barbosa tira, tenta evitar a saída, ela não sai não. Domina o time do Botafogo, bandeira deu. Tá parado o jogo.
depois da tentativa de cruzamento do William Gomes, né? Porém, só tinha o Caleri na grande área do Botafogo. 3 marcadores conseguiram cortar a bola. E aí, na sequência, ele dá um arremesso lateral para o tricolor paulista. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da Silva, sintonia. Do meio do campo da retaguarda do Britivo de São Paulo. Tentou cruzamento, o árbitro tá parando o jogo. O que ele deu aí? Falta? Pela posição que vai cobrar o John aqui, ele deu posição irregular do ataque do São Paulo. Será, velho? Era o Bobadilha no lance, não era? Exatamente, o Bobadilha no lance, até fiquei com a impressão que ele poderia ter marcado a falta, mas pelo posicionamento aqui de onde cobra o John, me pareceu posição irregular. Preto, eu acho que sim, foi lance normal. Pelo lance pareceu o impedimento mesmo, como disse o PDV, né? Agora o São Paulo tentando sair um pouquinho de trás, o William Gomes cruzou. Então o menino tem que retomar essa confiança. O Zubeldia até correu na lateral com ele, atrás dele ali. Chamou atenção essa imagem, mas tem que jogar mais bola, estica mais a bola. Se não dá para passar pelo meio de campo, joga mais em linha reta, né? Fazendo uma ligação direta com o ataque. O Caleri até agora não tocou na bola. A bola volta com o time do toque de bola do time do São Paulo pela direita. Vem Rafinha, bate. Ele tenta levantar a frente do comando de ataque. Tenta o toque de bola. Vem para rasgar. Vem para tirar novamente o time do Botafogo para sair jogando. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet, torcedora brasileira. Você na Bandeirantes comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E já domina pelo campo de defesa para sair para o jogo. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sua audiência. Você tá ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro, só da Bandeirantes, torcedor do Brasil. No meio do campo de defesa, Brasileiro jogando recorde contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, São Paulo tenta descer, domina novamente Barbosa. Ele prende para o time do Botafogo pelo seu campo de defesa, vai tentar a finta no comando de ataque. Recorde a jogada contigo novamente no setor de esquerda, vai pro drible, aperta em cima da marcação, já domina, já recorde o time do Botafogo. Abertura vem para Savarino, deixou o toque de bola contigo no meio, girou, bateu pro gol, na trave, sobrou, vai pintar para fora, Igor Jesus! Ele matou no peito, o goleiro caiu, deu um seu, o pé tive a impressão de ter um desvio no zagueiro, seria escanteio para o Botafogo. Que lance bonito do Botafogo, que paulada! E que senhora pancada! Que coisa do Savarino! E de fato, bola desviada, escanteio para o Botafogo depois da melhor oportunidade. Escanteio para o time do Botafogo bater. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedora brasileira. Escanteio cobrado, levantamento no banco do gol, toque de cabeça para mim. Vai sair o gol na trave de novo, afasta, Arboleda caído. Mas para mim, houve lance irregular do Botafogo. Para mim, tinha impedimento, hein? Com delay, porém confirmado por aqui, Ulisses Costa. De fato, jogada irregular, mas que momento tenso para o São Paulo. O Zubeldia aqui, ó, toda hora vindo ao banco de reservas, tentando encontrar soluções com os auxiliares, porque o tricolor é amassado pelo Botafogo aqui no Engenhão. Mas ele escalou 3 zagueiros, né, PDV? Só que o lado esquerdo do São Paulo é uma avenida. O Wellington tá tomando um banho, agora a jogada foi pelo lado direito, que o Rafinha não consegue acompanhar na velocidade os seus adversários. Então a salvação está sendo o quê? Os 3 zagueiros. Só que na bola aérea o time do Botafogo também é muito forte. Escapou agora o São Paulo de ter tomado o gol, mas está muito retraído, muito atrás. Era o esquema que a gente queria, mas jogando um pouco mais, né? Mais com a bola e entregando menos para o Botafogo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress é a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Tá parado o jogo do Vale. É porque ele pegou uma falta aqui do Barbosa em cima do William Gomes. Aí o São Paulo consegue ter a bola no campo de ataque, quem sabe para produzir alguma coisa. Por enquanto, tudo igual 0-0. Esse Barbosa, ele tem uma cara, né, Ulisses? Sabe aqueles bandoleiros daquele filme Por um Punhado de Dólares? Né? Que o cara entra querendo enfrentar os mocinhos, né? Impressionante. Cara de mal o Barbosa, hein, Ulisses? Impressionante. É o futebol da Bandeirantes para você. Sil renova energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil Cecil. Pode confiar, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa. Tenta ser jogando no campo de retaguarda novamente. Prende o lance curto o time do
Botafogo para ser jogando. Vem pro toque, recolhe novamente Savarino, gira a jogada, levanta para o comando de ataque. Arboleda perde toda desde cabeça. Volta no toque para o time do São Paulo para ser jogando. Domina, protege, tenta o toque para Luiz Gustavo. Pediu a falta, o árbitro mandou seguir. Já domina do campo da retaguarda, vai pro toque de bola, aperta novamente o time do Botafogo para ser jogando pelo setor de esquerda. Alex Telles já domina pelo comando de ataque, vem para frente na marcação. Recomeça a jogada para ser jogando no seu campo de defesa. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço de maior tradição do rádio do Brasil. Domínio do campo de ataque, para o time do São Paulo, do campo de defesa com Arboleda. Ele bate à frente, levanta no comando de ataque, se livra da bola. William Gomes não deu muito certo por enquanto, hein, Pretzel? Tem que ter calma, né? Ele conseguiu um cruzamento, pouco, muito pouco, mas todos nós queríamos ele no time, né? Mas eu vou repetir, aquela chegada do Bastos já foi uma intimidação. E aí ele meio que ficou um pouquinho ausente do jogo, errou aquele passe para trás, né, permitindo um ataque do Botafogo. Mas o menino tem que ter calma, tem 18 anos e está entrando num jogo duríssimo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Domina o time do São Paulo pela esquerda, cá para ataque, domina novamente, vem para a finta. William Gomes dominou, fintou, tentou chegar na linha de fundo, a bola vai embora. O árbitro está marcando o tiro de meta, ele queria escanteio, hein? Porque foi depois da proteção do Bastos por aqui. Pela primeira vez o Caleri conseguiu ganhar uma bola, uma disputa com o Gregory, proporcionando essa chegada do William Gomes pelo lado, porém a boa proteção da defesa do Botafogo, tiro de meta já cobrado por enquanto, tudo igual, 0-0. E era escanteio, hein? O Bastos deu um biquinho na bola na dividida com o William Gomes. A arbitragem está errando, são pequenos detalhes que atrapalham um pouquinho o jogo, porque o escanteio seria muito bom. É bola do campo de ataque pelo setor de direita. Vem cruzamento na grande área, aperta o Botafogo. Espetacular, Alan Franco. Alan Franco vem para fazer a defesa, vem para tirar para o time do São Paulo. Domínio do campo de ataque, recolhe novamente o time do Botafogo. Bola foi junto à frente do comando de ataque. Apertou, tá na área, bola batida, gol! Vai embora para a linha de fundo, o chute do Igor Jesus. Tá parado o jogo, tiro de meta, São Paulo. Depois de uma nova blitz do Botafogo aqui no gramado do estádio Newton Santos, impressionante. Bola cruzada na área, o São Paulo não consegue afastar. E aí, o Igor Jesus, camisa 99, no chute colocado. Essa bola passa tirando tinta da trave, quase o primeiro do fogão por aqui. O Almada recebe essa bola sozinho entre o Luiz Gustavo e entre o Sabino, porque estava todo mundo dentro da área. E um buraco na frente da meia-lua. O Almada dá um tapa pro Igor Jesus sozinho. O Igor quase faz o gol. Isso não pode acontecer. Muito atrás o São Paulo. Tem que compactar um pouco mais as linhas ali e não deixar esse espaço de contra-ataque do Botafogo, que repetidamente a gente já falou e é assim que o Botafogo joga. Força física, bola longa e muito cruzamento. É o futebol da Bandeirantes, tenta descer o Botafogo. Luiz Henrique passa mal. Fácil para Rafael, que sai do gol para fazer a firme boa defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Obrigado pela audiência. Domínio do campo da retaguarda para ser jogando. Vem para o toque de bola novamente e tenta arrancar. Domínio do campo de defesa. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse Viva Sorte São Paulo.com.br, transporte sua vida agora. Domínio São Paulo tenta descer, vem pra frente. Escapou na velocidade, o William Gomes vai pra dentro da grande área, fez o corte, aperta o zagueiro, vem pra tirar. Hora que ele pôde usar a velocidade, usou, hein? Fez o que sabe pra cima justamente do Barbosa, né? Ele faz ali o drible, a meia-lua, mas essa bola acaba correndo demais. O São Paulo chega, mas o Botafogo tenta de novo. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, já tenta descer contigo novamente no toque de bola. Recolhe pelo setor de esquerdo, o Botafogo vai ser golaço, bateu pra fora! O Alma venceu o pé, a bola passa à esquerda do gol, tiro de meta, São Paulo! E para cada mini ameaça do tricolor paulista, uma ameaça de fato do Botafogo. De novo, levando muito perigo, o Botafogo chega muito rápido depois do lance do William Gomes. O chute colocado e agora o Rafael cai no chão. Tem que esfriar um pouco o jogo, porque é cada susto que o São Paulo vem levando por aqui, impressionante. E o Almada recebe mais uma vez a bola sozinho para fazer a finalização. E o Rafael acaba chegando um pouquinho atrasado. Se vai no gol, seria gol. Negócio realmente impressionante. Olha só, chegou pra gente aqui Jet Pizza, rapaziada da Jet Pizza, obrigado pelo carinho.
Todo mundo ligado no futebol da Bandeirantes. Jet Pizza na Bandeirantes. Domínio do campo da retaguarda para ser jogando. Já prendeu no contigo novamente no campo de ataque. Aperta na marcação. Recolhe pelo comando. Tenta arrancar o time do São Paulo. Não consegue. Ela volta contigo no campo de defesa. Você está na Bandeirantes. A Bandeirantes está com você. Obrigado, torcedor 20 do Brasil, pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no futebol de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Concorra um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme a sua vida. 41, o tempo não para. Bandeirantes marca. 41, 42, agora de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar das quartas de final, Libertadores da América, jogo de ida. Newton Santos continua, Botafogo 0, São Paulo também 0, e Textor deu presente para o presidente do São Paulo, depois de acusar os jogadores do São Paulo de ter entregado os jogos. O que é o futebol, né? Esse cara é doidão, é que não tem punição no Brasil, ele fala o que quer e ninguém faz nada. Continua pra você, Botafogo 0, São Paulo 0, Nina Gagliotti. Ulisses, jogos acontecendo nesse momento na Série B, Amazonas 1, Operário também 1, Coritiba e Ceará 0-0, América Mineira 1, Paysandu 0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Obrigado pela audiência, torcedor do Brasil. Tá parado o jogo. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. Rafael vem para bater tiro de meta. O Tempo Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa. Comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. 43, lateral pro time do São Paulo, bater pela direita no campo de ataque. Motopeças com qualidade, segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. Time do São Paulo tenta ser jogando, houve a falta. O árbitro mandou seguir, hein? É bola pro Botafogo, ganhou um lance, recolheu novamente, domina Almada, tentou toque de bola, aperta o São Paulo, bola foi solta novamente na esquerda para Igor Jesus, tentou bater em cima do Alan Franco. Oferta existiu por tempo limitado, novas motosserras e a linha, a bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasexistiu.com.br e aproveite. Jogadores estão reclamando, o árbitro do jogo do São Paulo pedindo falta, o juiz não tá dando, hein? Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A bola foi solta para o setor de direito do campo de ataque, vem cruzamento na grande área, aperta o Botafogo, vem para ganhar Lucas. Ligado no lance, ganhou. Se solta é boa, abriu jogada nos pés do William Gomes. Ele domina em velocidade em cima do Bastos. Já ganhou, vai pra área, fez a finta, girou de um lado ao outro, passou Bastos, vem para tirar. Põe na linha de fundo, escanteio pro time do São Paulo, bater na esquerda. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mapa, mata da Comebol Libertadores e Sul-Americana. No Disney Plus, tá parado o jogo aí do Vale. É porque o Bastos teve que se recuperar no lance, né? Ele até perigou fazer o pênalti em cima do William Gomes, depois ele se recupera, faz o corte, é o primeiro escanteio pro São Paulo no jogo, Lucas da bola. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, escanteio. Lucas ergue os dois braços. Lucas Moura vem para a cobrança de escanteio no setor de esquerda para o time do São Paulo. Bater capricho tricolor. Lucas Moura partiu para a bola, bateu, levantou, subiu. O zagueirão tira. A bola volta para o toque de bola de Bobadilha. Ele protege, tenta ganhar para o time do São Paulo. Perde o lance com mais vontade. O time tenta descer. Bobadilha ganhou. Cruzou, o árbitro parou. E marcou a falta dele. E depois fica uma discussão ali do Bobadilha com o Barbosa, inclusive o Bandeirinha tendo de intervir ali, porque eles chegaram a ficar naquela encarada. Mais 3 minutos, vamos a 48 aqui no Newton Santos. Olha, se virar 0-0 é uma vitória do São Paulo parcial nesse primeiro tempo. Foi um amasso do Botafogo. Daqui a pouquinho o Capriotti vem com o intervalo Bandeirantes para você. Quer ir para a final da Comebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcidamafre.com.br e fale com seu corretor. É bola no campo de defesa para ser jogando ganho de bola. O time do São Paulo tenta descer. Abertura do campo de ataque. A Caleri. O Caleri tá destoando, hein? Não sei não, viu, Pretzel? Nada, tá se atirando, né? Não tenta segurar a bola, não se aproxima para trabalhar com o Lucas e com o William Gomes. O menino, apesar de ter sentido aquela pancada do Bastos, quando ele pega a bola, ele vai pra cima. Tem muita personalidade, pelo menos. Marcos Falopa tá ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de ataque, tenta descer para o setor de esquerda, aperta o time para Botafogo, cruzamento na área, Rafael.
Goleirão do tricolor sai do gol para fazer a firme e boa defesa. Recolhe novamente no campo de defesa para ser o Jogando. Já domina contigo no setor intermediário. Você ligado no microfone Bandeirantes. Estamos com 47 minutos e 30. 46 e 30, me desculpem. 1 e 30 de jogo ainda. Rafael, ele repõe a bola em jogo. 6 segundos do futebol com o goleiro acabaram, hein? Não existe mais. Não existe. Os 6 segundos contados acabaram, hein? Já o Capriotti vem para comandar o intervalo Bandeirantes para você. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. No meio do campo de defesa para ser jogando bem para o toque de bola do São Paulo. Tem lateral pelo setor de esquerda, capricha tricolor. Pode ser a última descida desse primeiro tempo de jogo. Domina novamente, tem o toque de bola Coutinho. À frente, o Caleri se joga toda hora, cara. E o juiz fica rindo dele. É um negócio impressionante, Pretzel. Tá mal, muito mal, e até mal na questão física também. Tô achando ele bem lento nas divididas, né? A defesa do Botafogo agora pega a bola e fica um bate e volta. O São Paulo não consegue trocar 3 passos. A bronca do Alan Franco recentemente foi em cima do Caleri, que ele não estava recuando para ajudar também aquele buraco que tem na primeira bola do Marlon Freitas. Ó, recebe a bola, agora veio o Lucas. Finalmente veio alguém para ajudar agora. O Marlon, o Paulo Francisco está dizendo que o São Paulo está se apequenando cada ano que passa, jogando retrancado. Parabéns às diretorias que acabaram com a história do São Paulo. Eu não diria se apequenando, mas que o time não é mais protagonista em briga por títulos, isso é fato. A bola volta no toque de bola, Alan Franco inteligente demais. Esse Alan Franco joga demais, mas carregando a defesa do São Paulo o ano inteiro. Quando o Zubeldia chegou, ele não jogava com o Carpini, assumiu como titular quando chegou o Zubeldia. Ergue o braço, o árbitro final de primeiro tempo no Newton Santos, na linda cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Continua Botafogo 0, São Paulo 0. No microfone Bandeirantes, quem tá chegando é ele. Alô, Ricardo Capriotti, venha brilhar, Capri. Vamos lá, Ulisses, vamos lá para o intervalo inteligente Bandeirantes. São Paulino precisa agradecer muito, mas muito, o não ter sofrido um gol. Foi um massacre do Botafogo, viu? Tá louco. Terminar 0-0 é um milagre esse primeiro tempo no Newton Santos. Já vai falar o Alexandre Pretzel. Mas e aí, Paulo do Vale? O que é que você tá vendo aí? Pode comemorar esse empate aí o São Paulo, porque foi um massacre do Botafogo, PDV. Inclusive o que ilustra isso, Capri, faltando aí cerca de 1 minuto para terminar o primeiro tempo, o Zubeldia virou aqui para o banco de reservas, para os auxiliares e perguntou quanto tempo falta para acabar. E aí o Wellington foi arremessar um lateral e ele virou para o Wellington e falou, segura porque a coisa tá feia. Então, realmente o próprio Zubeldia percebendo esse primeiro tempo complicado do São Paulo e o amasso do Botafogo. Para o Zubeldia mexer no time, quem sabe encontrar uma solução para melhorar o São Paulo, à disposição no banco de reservas. Jandrei para o gol, Igor Vinícius, Jamal Luiz, Santiago Longo, Luciano, Michel Araújo, André Silva, Marcos Antônio, Juan, Wellington Rato, Ferrarese e Eric, as opções de Zubeldia para a segunda etapa aqui no Engenhão. Por enquanto tudo igual, Capri, 0-0. Maravilha, você já volta aí também, PDV. Ô Pretzel, dá pra gente usar aquela simbologia, não é? Os dois pugilistas estão no ringue e um batendo barbaridade no outro. Aí o corner do que tá apanhando fica lá desesperadamente olhando no cronômetro para ver quando é que vai tocar o gongo, soar o gongo, para que o pugilista vá ali pro corner, para que ele possa ser orientado. Porque, olha, foi um massacre. Bolas na trave, bola passando perto. O São Paulo não viu a cor da bola, Pretzel. Me explica aí por que o São Paulo não jogou e como é que não saiu o gol do Botafogo, Pretzel. Pois é, Capri, você tem razão. E esse pugilista, essa figura que você colocou aqui, o cara chega já para sentar no corner todo arrebentado, né? Com o supercílio aberto e tal. O São Paulo só não teve isso, porque o Alan Franco e o Arboleda, os dois tiraram tudo, Sabino meio perdido, viu? O esquema de 3 zagueiros foi pedido por nós. A gente imaginou que essa seria uma escalação correta. Só que é o seguinte, a gente queria que o São Paulo jogasse bola. O que está acontecendo? O São Paulo está entrincheirado. O São Paulo está com 6 jogadores da meia-lua para trás. Os seus 2 alas não conseguem sair porque eles são simplesmente combatidos, tanto pelo Alex Telles quanto pelo Savarino pelo lado esquerdo e pelo Vitinho e pelo Luiz Henrique do lado direito. E aí não tem saída pelos lados. Então os dois ficam marcando 2 contra 1, tanto que o Wellington tomou um vareio do Vitinho. E o Rafinha não tem força para segurar o Alex Telles e nem o Savarino. E aí ficam os 3 zagueiros entrincheirados na área e o Luiz Gustavo e o Bobadilha
tentam dar o primeiro bote e fica um buraco entre os dois e a linha de defesa. E o Botafogo circulou por ali também com o Almada, que é muito inteligente para jogar. Jogador muito inteligente, de boa técnica. Então o Botafogo criou pelo menos 4 oportunidades claras, com jogadores com espaço para chutar no gol. Uma bola na trave, onde o Rafael teve muita sorte. O Luiz Henrique sozinho na entrada da pequena área chutou por cima. Então realmente foi um amasso. Foram 5 finalizações claras. Se virasse 3-0 não seria nenhum exagero. Isso é fato. Tanto que o PDV viu muito bem o Zubeldia enlouquecido, pedindo para que terminasse logo a primeira etapa. A tentativa foi válida, 3 zagueiros, mas o São Paulo não jogou. O Caleri talvez tenha feito um dos seus piores primeiros tempos desde que ele chegou ao São Paulo. Ele simplesmente está caindo, né, querendo cavar faltas, o árbitro não vai marcar e isso atrapalha, porque fica um bate-volta. Os caras dão a bola para ele, é ele que tem que fazer o pivô e segurar a bola. Para chamar um pouco, né, para tirar um pouco o São Paulo de trás. Isso não acontece, aí fica batendo e voltando e o Botafogo vai de novo com um time de muita velocidade e muita qualidade. Eu tiraria agora um zagueiro, eu tiraria o Sabino, eu colocaria provavelmente o Luciano e colocaria o Marcos Antônio e tiraria o William Gomes. Pô, mas tu vai tirar o menino? Sim, eu vou tirar o menino porque o Caleri, apesar de jogar muito mal, é um centroavante, é um goleador, é um cara que num lance pode resolver. Então eu faria essas 2 mudanças, saindo do 3-5-2 e indo para o 4-4-2, meu caro Ricardo Capriotti. Tem que fazer alguma coisa, ele tem que fazer, porque desse jeito, se ficar desse jeito, aí o segundo tempo não dá, né? É isso, né, Pretzel? Aí o boxeador vai lá pro corner, aí os caras vão com uma toalha, vão abanando. O cara tá todo arrebentado, né? É, todo arrebentado, aí abana com a toalha, aí passa aquele negocinho ali no supercílio. Aí o cara fica no ouvido, né? Então é aquela coisa toda maluca ali. E aí os caras têm uma tentativa. Vamos ver o que é que faz o Zubeldia, se vai abanar o time lá para voltar de uma outra maneira no segundo tempo. Bom, já retornamos, daqui a pouquinho tem mais intervalo inteligente Bandeirantes. A Nina Gagliotti vai atualizar o placar pra gente nesta noite de quarta-feira. São Paulino empurrando o tricolor aí, o Zubeldia vai dar um jeito aí no intervalo. Fica tranquilo que lá no vestiário ele vai dar um jeito e o São Paulo vai melhorar pro segundo tempo. A gente já volta aqui com o intervalo inteligente Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. O Hyundai Creta é o líder em vendas que te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fantest Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o Hyundai Creta com bônus de até R$ 16.500. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Atenção! Com Viva Sorte São Paulo, você tem a chance de concorrer a um carro por apenas 2 centavos. Isso mesmo! Por apenas 2 centavos você pode mudar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro na garagem. É a oportunidade que você estava esperando e ela está ao seu alcance. Não perca tempo! É fácil e rápido. Basta acessar vivasortesaopaulo.com.br, comprar o seu título e torcer para ser o próximo grande vencedor. Aproveite essa chance única de transformar sua vida por apenas 2 centavos. vivasortesaopaulo.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quinta, dia 19, a nação rubro-negra vai invadir o Maraca e o Disney Plus. Esse é o clima da Libertadores da América. Primeiro confronto das quartas de final. E os comandados do técnico Tite vão com tudo pra cima dos uruguaios do Peñarol. Pra fazer valer o fator casa e sair na frente no mata-mata.
O bicho tá pegando na Comebol Libertadores. Flamengo e Peñarol. Quinta, 7 da noite. Assista no Disney Plus. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. A Steel agradece a você, cliente, por confiar em nossos produtos. É essa confiança que nos move, nos motiva a inovar e seguir entregando as ferramentas ideais para as suas necessidades. Do campo ao jardim, da sua casa à construção civil. Você é parte essencial da nossa história. Juntos transformamos trabalho em resultados. Uma homenagem da Steel no Dia do Cliente. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Só o Hyundai HB20, que é outra categoria de carro, te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fanteste Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o novo Hyundai HB20 Comfort Plus a partir de R$ 79.990. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Participe. Paz no Trânsito começa por você. Futebol é com a Bandeirantes.
São 10 horas e 31 minutos no intervalo inteligente Bandeirantes, Nina Gagliotti. Vamos lá, Nina, os placares aí, os jogos da noite desta quarta-feira. Atualiza pra gente aí, Nina. Vamos lá, Capri. Copa Sul-Americana, Lanús e Independente Medellín rolando neste momento 0-0. Série B, tem jogos em andamento também. Amazonas 1, Operário também 1, Coritiba e Ceará 0-0. América Mineiro 1, Paysandu 0. Hoje mais cedo teve Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, hein, Capri? É isso aí, jogo também da Libertadores da América. O Fluminense marcou no finalzinho e vai garantindo aí uma vantagem. Vai jogar pelo empate semana que vem em Belo Horizonte. Alô, PDV, qual é a situação aí? No Engenhão, no Newton Santos, estão voltando os times aí, PDV? São Paulo voltando neste momento, o Botafogo já está em campo, Capri. Durante o intervalo, todos os reservas do São Paulo ficaram no campo realizando o processo de aquecimento, ou seja, sem alteração. Até sinalizando aqui o delegado da partida, ninguém mexe, os times iguais à primeira etapa para o segundo tempo, que já vai começar por aqui, Capri. O Pretzel pediu para mudar, o Zubeldia não mudou, ele vai analisar no segundo tempo, porque ele está de volta. Vem aí os 45 minutos finais, é a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Agora é com você, solta a voz e vem... Vem, Ulisses Costa! Vem, Boa, vai começar o segundo tempo do jogo. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes. Pedi uma pizza aqui pra rapaziada, viu, Capri? Cadê o Capri? Já foi embora, rapaz. Também quero. Me dá aí a pizza. Pedi aqui pra gente quero. Pizza e a Nina Gagliotti comeu 8 pedaços. Eu quero. Dá aí, Ulisses. Ai, manda aí pra mim também. É magra de ruim, velho. A melhor de frango, viu? É verdade, né? Quem gosta de pizza de frango é o Ronaldo Giovanelli. Vai começar o segundo tempo do jogo. Apita o árbitro, toca na bola no time do São Paulo com Caleri. Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro tentando ser o time do São Paulo. Lançamento para Caleri, não conseguiu escapar da marcação. Bola sai para a linha de lado lateral. Ou para o time do Botafogo bater. Manuel para o time do Botafogo bater pelo setor de direito no campo de defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes. Se tem hit, tem estrela. Estrela Pet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Pet, torcedor brasileiro. A bola volta no toque, ele para contigo novamente no setor intermediário. Aperta na marcação. Lucas tenta ganhar o lance, não consegue. Vem Barbosa, toca de cabeça, aperta em cima. Rafinha vai para cima. A bola pode sobrar para Lucas. Apertou, ganhou, perdeu. A bola volta no toque de balação. Jogando aqui atrás, John domina o goleiro do time do Botafogo. São Paulo antecipa a sua marcação. Levantamento vai ser feito à frente do comando de ataque. Vem para subir o William. Wellington sobe de cabeça, corta, tira para volta no comando de ataque. Aperta o time do São Paulo, tentou ganhar a jogada, ganhou a jogada, continua novamente com o William Gomes. Ele prende o lance para o time do tricolor, já dominou pelo setor de esquerda. Vem Rafinha para ganhar. Ele domina para o São Paulo, para Arboleda no seu campo de defesa. Recolhe contigo no setor intermediário. Vai para frente em cima da marcação no primeiro, prende o lance curto para o comando de ataque. Aperta na marcação, recolheu novamente, curtindo novamente no setor intermediário. Vem para o toque, ele para domina novamente o time do São Paulo para ser jogando. Lançamento à frente, a bola sai. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para o time do São Paulo bater pela direita no campo de defesa. Manuel para o time do São Paulo bater. Para você ligado no microfone do Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Abra as press, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress.com e vem pra fim do William Gomes, lindo drible, dominou a entrada da área, o árbitro parou e marcou falta. Marcou falta do São Paulino William Gomes. Mas pera aí, como se ele tava na frente do zagueiro do Botafogo? Não, pera aí, calma, ou ele marcou a falta no lance anterior. Essa na área, se foi falta, foi em cima do William Gomes. Exatamente, Ulisses. Eu também fiquei com a mesma impressão e o William Gomes também não entendeu absolutamente nada, porque se existiu ali de fato uma falta, foi do jogador do Botafogo. A bola volta com o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa. Levantamento vem feito à frente, tenta Lucas o domínio, tá parado o jogo. Tá marcado lateral novamente para o time do São Paulo bater. Vem Rafinha, ele bate lateral. Deselegante o técnico do Botafogo, hein? Rafinha foi pegar a bola e ele jogou a bola pro sobre o Rafinha, hein? Não quer nem saber o Arthur Jorge, que é um bom treinador, mas você tem razão, né?
pouquinho de fair play faz bem. A bola volta com o time do São Paulo, sai jogando pelo setor de esquerda do campo de defesa, vem pra finta, domina novamente, Sabino sai jogando para o time do São Paulo, ele tenta ligar do comando de ataque, abre a jogada para o comando em velocidade, o Caleri tenta chegar da bola, não chega, ganha Barbosa dele, domina campo de defesa, o Botafogo com o John que sai jogando, Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil, se a Sil pode confiar, o Brasil já domina do campo de defesa para ser jogando 3 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, o placar do jogo continua 0-0, aperta o time do São Paulo, vem para tentar ganhar o lance novamente no toque de bola contigo na intermediária, vai para cima o William Gomes, domina o time do Botafogo, tentou descer no comando de ataque, a bola vai sair. Lateral para o time do São Paulo, bater do seu campo de defesa. Manual para o time do São Paulo cobrar. Concorra a um carro por só 5 centavos, acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme a sua vida. Parado o jogo do Vale, lateral tricolor. Exatamente, né? O Zubeldia ficou pedindo a falta por ali, ele confirma apenas o arremesso lateral para o tricolor paulista no campo de defesa, começo do segundo tempo, 0-0. É o futebol da Bandeirantes, o Greg lá na Arena Corinthians, tá ligado na Bandeirantes, na audiência, domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, recolhe contigo no campo de retaguarda para ser jogando, já domina novamente o time do Botafogo no campo de defesa com Bastos, ele prende o lance, Bastos não tem espaço para ser pro jogo, concorra a um carro por só 5 centavos, acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme a sua vida, ela volta no toque de bola contigo no setor de meio de campo, domina novamente no campo de ataque, aperta na marcação, recolhe novamente o time do Botafogo para ser para o jogo, já prende o lance no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe novamente no campo de retaguarda, vai para a finta, já prende o lance o time do Botafogo com Barbosa, Barbosa domina pelo comando de ataque, vai para o drible em cima da marcação no primeiro na central, a bola volta no toque de bola, recolhe contigo no meio de campo, vê a falta, tá marcada a falta para o Botafogo bater. Falta do Arboleda em cima ali do camisa 99, o Igor Jesus, o Botafogo tenta o primeiro ataque do segundo tempo por aqui. A bola volta com o time do Botafogo, domina do setor intermediário, vem para o toque de bola, Savarino, abriu para o setor de direita, vem para tirar dali. Na esquerda, vem para cortar, vem para tocar na bola, o Wellington põe para fora. E o Botafogo, né, segue no ataque, mas sem finalizar por enquanto nessa segunda etapa. O São Paulo tenta se recompor no segundo tempo após o amasso da primeira etapa, mesmo assim, 0-0 por aqui. Chega de sofrência Nobre, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro, domínio do campo de ataque, vai pra frente em cima da marcação, recolhe do campo de ataque, vai pro cruzamento, levantamento à frente, Luiz Henrique balançou, não cruzou, prendeu, ameaçou o cruzado, trava a zaga do time do São Paulo, vem pra tirar dali, domínio do campo de retaguarda para ser jogando, domina novamente no campo de defesa, recolhe o time do São Paulo, a abertura pra Caleri, toma a falta, o árbitro mandou seguir, vem pra tirar o Bastos, olha o que o Bastos faz, ele dá o carrinho na bola e levanta os dois pés para pegar o Caleri no alto. E foi depois do Caleri conseguir se livrar da primeira falta. E aí no limite do campo, ali na linha lateral, o carrinho do Bastos para pegar a bola, mas também para atingir um pouquinho o Caleri. A arbitragem dá um arremesso lateral e agora fica na bronca ali com o Rafinha. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa para ser jogando novamente o time do São Paulo. A abertura vem pelo setor de direita, Alan Franco. Ele solta aqui atrás do campo de defesa para Rafael. Rafael rasga, levanta para o comando de ataque. Tem um toque para ser para o jogo. Caleri nem na dividida foi com o Barbosa. Não tá mais indo. Caleri tá dentro do campo assistindo o jogo. Mas esse você não tira. Mas não dá para tirar. Abertura para Lucas. Lucas domina novamente, mas você gosta de jogador que tá um fracasso. Não é isso. Aí o cara faz um gol no finalzinho, você fala, olha... O que aconteceu ontem, né? Ontem era pro Yuri Alberto ter saído, ele fez o segundo gol. Mas era para ter saído mesmo, porque se ele saísse, tinha sido 3-4. Domínio do campo de defesa, recolhe o que ele perdeu. Domínio do campo de defesa, recolhe contigo novamente o time do São Paulo para ser jogando. E a abertura na fogueira. Rafael vem para rasgar. Bobadilha toca errado, perde Caleri de novo. A bola volta com o time do São Paulo para ser jogando no campo de ataque, para Rafinha, errado. Lateral para o Botafogo bater. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com o cartão Tenda. Tenda Atacado tá na sua vida, tá no Tenda. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da audiência. Tenta descer o time do Botafogo, houve a falta. Tá parado o jogo, tá caído aí o Igor Jesus. Falta para o time do Botafogo bater. Consegue manter a bola no campo de ataque. Agora há pouco o Rafinha pediu calma ao Bobadilha.
No microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Obrigado, torcedor brasileiro. Você está ligado na audiência. Domínio do campo de defesa. Rafinha tentou partir pela direita do campo de ataque. A bola não chega. Ela volta. Campo de retaguarda para ser o jogo do time do Botafogo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa. Recolhe novamente o Botafogo para ser para o jogo. Peças para o carro. Moto o caminho. É Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Pretzel e o jogo, 7 jogados do segundo tempo. Olha, a boa notícia é que o São Paulo saiu de trás, não está sendo mais empurrado pelo Botafogo e não deixa mais o Botafogo ficar muito tempo com a bola. Essa é a boa notícia desses 7 minutos iniciais do segundo tempo. A má notícia, o Calera não está jogando nada, mas eu não tiraria. A bola volta, Luiz Henrique, que no segundo time do Botafogo. A bola foi chuta pela direita do campo da retaguarda. Vem para rasgar a zaga do São Paulo. Tira no bate-rebate. Deu na canela do Wellington. Ele foi tirar, mandou para a linha de fundo. Escanteio para a equipe do Botafogo bater da esquerda. O tempo não para. Bandeirantes marca. 8 jogados para você conferir. Etapas final de jogo, segundo tempo. Girando o placar da Bandeirantes. Libertadores, quarta de final, Botafogo 0, São Paulo 0, Nina. Ulisses, estão jogando agora pela Série B, Amazonas 1, Operário também 1, Coritiba e Ceará 0-0, América Mineiro 2, Paysandu 0. É o futebol da Bandeirantes, tentou escanteio, Botafogo, bola batida para fora, errado pelo Barbosa, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiadores, que quem entende o assunto, para a Flua, marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A bola desvia por último em Rafinha, escanteio, Botafogo da esquerda, escanteio, camarada, levantamento, no passa por todo mundo, ela cai pelo setor de esquerda no campo da retaguarda, domina o time do Botafogo, vai para a finta, novo cruzamento na área, subiu de cabeça a zaga no São Paulo, tira dali, recolheu, bola batida, gol de cabeça, novamente afasta o perigo, Sabino, por 2 vezes, Sabino vem para o toque de bola, o Wellington tentou o domínio, ganha lateral, tá ganhando o lateral o time do Botafogo. No primeiro momento de aperto do São Paulo nessa segunda etapa, né? Vinha tranquilo, mas impressionante. No último minuto, uma blitz do Botafogo. Alex Telles levando muito perigo pelo lado esquerdo, principalmente nas cobranças de escanteio. O Botafogo segue no ataque. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você tá ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Cruzamento vem na grande área. Tirou o Arboleda mal, voltou para Luiz Henrique, bateu pro gol. Pega Rafael. O Arboleda não conseguiu afastar essa bola, colocou nos pés do Luiz Henrique e aí deu sorte, né? O time do São Paulo, porque essa bola não foi bem finalizada. O Rafael fez a defesa com segurança, mas o Botafogo volta a assustar. Dos 3 zagueiros do São Paulo, só o Alan Franco tá jogando bem. Os outros 2 estão mal. E o Caleri caiu de novo. De novo, sozinho. Ofertas Estil por tempo limitado, novas motosserras se alinha a bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br, aproveite. A bola foi solta, frente, toque de cabeça, tranquilo, Alan Franco na marcação. Tentou o Igor Jesus, pega firme, Rafael. E agora o Zubeldia chamou aqui o Wellington Rato. Vamos ver se é para fazer alteração. É mesmo, ó. Tirou o colete. O Wellington Rato já no São Paulo. Acho que ele vai tirar o William Gomes, né? Porque o Calera ele não costuma tirar. Se for por bola até agora, tira o Caleri. Mas se for por importância e por personalidade, por poder decisivo, você deixa o Caleri e tira o menino. Novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Comebol Libertadores e Sul-Americana. No Disney Plus vem São Paulo, levantamento na direita para o Caleri, tocou de cabeça, recolheu, vem São Paulo, o campo de ataque, apertou o zagueiro, pega o goleiro John. Que coisa. E foi o Bobadilha que apareceu como fator surpresa na grande área, tentando resolver alguma coisa. O William Gomes abriu para o Caleri, que ajeitou de cabeça. O Bobadilha tentou fazer algo por ali, porém o John saiu bem, saiu seguro do gol. Então daqui a pouco a primeira no São Paulo, o Wellington Rato já pintando na equipe. E o nosso Sgarbi arrebentando corações, né, Marcela? Domínio do campo de defesa, tentando ser o time no setor intermediário, Botafogo. Quer ir para a final da Comebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o seu corretor. A bola volta no toque de bola. Domínio do campo de ataque, tenta descer pela ponta aperta da marcação. Tentou o domínio novamente, Igor Jesus. Igor Jesus tenta o toque de bola, já solta na grande área. Tentou o domínio Luiz Henrique, ele prende no comando de ataque, afasta a zaga do São Paulo. A bola volta novamente para o toque de bola de Igor
Jesus, enfiou no comando de ataque, ganha a bola, Bobadilha, e aí eu jogo com quem? Ninguém aparece. Ele vem tentar o toque de bola pelo setor de esquerda para William Gomes. William Gomes domina para o time do São Paulo, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele vem para o toque de bola, recua a jogada. Recolhe o Wellington para ser jogando para o tricolor do Morumbi. É bola para o time do São Paulo, bater do seu campo de defesa. Você ligado no microfone Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, recolhe o time novamente no setor intermediário. O São Paulo prende bola, domina Alan Franco. Ele já prende pelo seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola, Coutinho novamente. Já recolhe no campo de defesa, já domina no campo da retaguarda para ser jogando novamente. Coutinho novamente, recolhe no campo de ataque, aperta na marcação, tenta vencer novamente pelo setor de esquerda. Vem para o toque de bola, Coutinho pelo setor intermediário. Vem para o toque do Dino novamente no campo de ataque, tenta descer. Já recolhe novamente o time do São Paulo. Alan Franco prende Bobadilha prende no campo de defesa para Arboleda recomeça para o time do São Paulo para ser jogando. 13 minutos de bola rolando. E aí, Pretzel, vai entrar o Wellington Rato, como o PDV disse. Também não dá para descartar que ele tinha um zagueiro. Sai Rafinha. Olha aí, ó. Sai o Rafinha. Quem vem para lateral direita aqui, então? Essa é pra gente ver, né? Quem será que vai jogar de lateral direito? Um dos zagueiros? O Alan Franco de lateral direito? Pode ser, né? Vamos aguardar. Então sai Rafinha e entra o Wellington Rato. Isso, Wellington Rato 27 então, na vaga do Rafinha 13, passou a braçadeira para o Lucas Moura. E aí? Vamos aguardar quem é que vai fazer a lateral direita, porque entraria o Igor Vinícius, né? Teoricamente um lateral pelo outro, seria isso. O Wellington não vai entrar de lateral. Alguém virá para a lateral, pode ser o Alan Franco, ele mantém Arboleda e Sabino como zagueiros. Pode acontecer isso, porque o Alan Franco está fazendo um jogo muito bom. Grupo Souza, Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza, Lima. Devido do campo de defesa, para ser chegando a repare que o time do campo de defesa vem para frente em cima da marcação do primeiro prêmio. Lance para o time do setor de esquerda, ou para o time do tricolor bater. Capricha São Paulo, capricha São Paulo. Vem para a marcação, Lucas tenta ganhar. Recorde do campo de defesa, tenta o toque de bola para o time novamente. Para o setor de esquerda do campo de retaguarda para ser jogando. Domínio do campo de defesa novamente. Prende o lance curto novamente no campo de retaguarda. Aperta, vem para o toque de bola. Caleri tentou ganhar, ele perde, ficou no chão. A bola volta para Alan Franco, ganha para o time do São Paulo, abre a jogada Coutinho, tentou Bobadilha, ele domina pelo setor de esquerda, abre na ponta, campo de ataque, recolheu pelo setor de esquerda com Wellington prende para o time do São Paulo, volta a jogada pelo setor intermediário, recomeça o tricolor para sair jogando. Se tem hit, tem estrela pet, é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. A bola falta no toque de bola, recolhe Coutinho no setor intermediário, recolhe novamente o time do São Paulo para ser jogando com Lucas vem para frente, escapou do primeiro, do segundo, em alta velocidade, se solta, é bola, prendeu demais, tentou o Rato passava livre e dá-lhe contra-golpe, lançamento à frente, vem para os braços de Rafael que pega. No primeiro momento que o Lucas consegue escapar, né? Passa por dois jogadores no centro do gramado, mas aí o Barbosa foi inteligente e consegue fazer o desarme. E no primeiro momento, até pro Pretzel, a visão que eu tenho aqui é isso mesmo. É o Franco, o Rato mais avançado pela direita, mas quem faz aqui, às vezes, do Rafinha é justamente o Alan Franco. Perfeito, que tá ganhando todas. Faz um grande jogo, mais um do Alan Franco. Claro que tem mais 40 minutos de jogo, provavelmente. Mas a ideia do Zubeldia é essa. Põe o Franco, abre o Franco mais aqui, ó, para a lateral direita e alonga a saída de bola também, porque ele é um bom passador. O Alan Franco poderia até jogar de volante, viu? Porque ele tem qualidade técnica para isso. É o futebol da Bandeirantes. Você é empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E domina vem para o toque, bola recolhe para o setor de esquerdo, o time do Botafogo, brasileiro jogando. A abertura vem do toque, contigo novamente, recolhe, curto no meio de campo, Barbosa tenta o levantamento, ganha a jogada do São Paulo. A abertura vem para Lucas, domina pelo comando de ataque, deu para Caleri pela direita, Rato vai passar, toque errado, Caleri. Ele tenta ganhar a jogada, ganhou pela direita, capricha, Caleri. Dominou para o São Paulo, cruzou na entrada da grande área, a bola desviou no meio do caminho, dali contra-golpe. E vem Luiz Henrique. Luiz Gustavo corre atrás dele, abriu pelo setor de esquerda, para o toque de bola de Igor Jesus. Ele balança na marcação, vem para o toque de bola Alan Franco. Ele ganhou o lance para o time do São Paulo em velocidade. Vai tentar o toque de bola, esquece, a bola escorrega, cai, perde, vem para o toque de bola, Coutinho novamente. Igor Jesus domina pelo comando de ataque, abre a jogada para o setor de direita para Gregory. Gregory recolheu na direita do campo de ataque, soltou o bom lance à frente Almada. Ele prende o lance Almada, vai para o cruzamento, Savarino pede. Ele vem para o toque de bola, Coutinho no meio de campo, recomeça novamente na finta, tenta Gregory. Gregory abre na ponta direita para Vitinho. Vitinho vem para a tabela, trava bem, vem para tirar o São Paulo. Domina novamente o tricolor, tentou sair jogando, opa!
Tá parado o jogo, tá marcada a falta no campo de defesa pro São Paulo bater. Depois de um festival de recuperações e erros, né? A última recuperação importantíssima do William Gomes na defesa. Ele consegue fazer um desarme importante porque o Botafogo tinha a bola. Aí cai aqui na grande área o Alan Franco, recebe ali uma atenção da arbitragem, mas já se levanta, foi mais para dar uma esfriada no ânimo, porque a coisa esquentou por aqui de novo. A perda de bola do Alan Franco foi o primeiro erro dele no jogo. Agora, o São Paulo melhorou demais a marcação, também contrastando com a falta de intensidade do Botafogo, como tem acontecido em vários jogos do Botafogo, onde o Botafogo faz primeiros tempos muito fortes, muito bons e não mantém o mesmo rendimento no segundo tempo. Está acontecendo de novo com o Botafogo, ainda que seja melhor time que o São Paulo nesse momento. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, torcedor do Brasil. Tá parado o jogo, marcado, bola novamente para o time do Botafogo, que sai jogando no campo de defesa, aprende a jogar contigo no setor intermediário, recolhe o time do Botafogo. Placar do jogo continua, placar de 0-0. No time de São Paulo tenta descer do campo de defesa para sair jogando. Recolhe o time do São Paulo para tocar do campo de defesa. Tá parado o jogo, marcado, falta, campo de defesa para o time do São Paulo bater. É a falta do Igor Jesus em cima do Luiz Gustavo. E o São Paulo agora tenta ficar com a bola no campo de ataque. E vem para o jogo, lançamento para Calério, o zagueiro tocou, vem para pegar o goleiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 18 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, 18 minutos segundo tempo, girando o placar da Copa Libertadores da América, quartas de final, jogo de ida. Continua para você, Botafogo no Rio 0-0, São Paulo no Newton Santos, na Bandeirantes é você. Alô, alô, Nina Gagliotti comeu toda a pizza. Alô, Ulisses, pela Copa Sul-Americana, Lanús e Independente Medellín vão empatando por 0-0 mais cedo. Nas quartas de final da Copa Libertadores, Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Abra a volta do toque, ele vai recolhe contigo novamente no setor intermediário. Ganhe um carro por apenas 5 centavos e ajuda uma instituição. Acesse vivasortesãopaulo.com.br, mude de vida. Tem cruzamento na grande área, afasta a zaga do time de São Paulo, tira lateral para o time do Botafogo bater. Manual para o Botafogo bater. Escorregou o jogador do Botafogo aí. Foi pisar na pista de atletismo, tomou um escorregão aí na casca de banana. Foi você quem jogou, Duval? Não, eu tô aqui do outro lado, viu, Ulisses Costa? Estou próximo de Luiz Ubeldia, que já deve mexer de novo no São Paulo. Tá chamando aqui algum jogador. Vamos ver quem vem nessa. Ó. Ele tá tentando sinalizar por aqui, porque daqui a pouco ele vai mexer no time do São Paulo. E vem levantamento à frente, tentou o toque de bola, Luiz Henrique. Mandar um abraço para o Fernando Henrique, de Elias Fausto, do interior de São Paulo, ligado no microfone Bandeirante. Em Coité, na Bahia. Alô, Vivaldo, obrigado pela audiência, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Ulisses. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Você chamou, eu parei, pois não, do Vale. Já, Marçal e Tiquinho no Botafogo e no São Paulo, ó. O Ferrarese, o Michel Araújo e me parece que também o Luciano. A bola volta do toque, ele para recolhe contigo no campo de defesa, prazer jogando. Já domina no campo de retaguarda para tocar novamente o time do Botafogo. O tempo da Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, Brasil. Tá no Tenda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21 minutos de bola rolando, 21 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa final de jogo, segundo tempo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, Botafogo 0, São Paulo também 0 e vem São Paulo, domínio do campo de ataque pela direita, tenta Alan Franco, ele vem para finta, recolhe a jogada, trabalha pela direita, lançamento vem na grande área, afasta de cabeça, Rato tira para volta com o time do Botafogo, lateral por time do Botafogo bater, futebol é aqui! Recolhe pelo campo de ataque, tenta descer novamente, curtindo o time do Botafogo pelo setor de esquerda, campo de ataque, já domina a jogada. Abertura vem para Savindo, ele vem para o toque de bola, curtindo novamente. Recolheu a Almada, vai para a finta, abriu para Luiz Henrique, cruzou bem, Arboleda. Ele tira para o time do São Paulo. Com uma amortecedora HG Nakata, você chega mais longe. Sabe por quê? Porque a Nakata, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, vai mexer. 3 alterações no time do Botafogo. Saiu 13 Alex Telles, entrando 21 Marçal. Saindo 7 Luiz Henrique, entrando 9 Tiquinho.
portanto, as duas no Botafogo. Marçal e Tiquinho, então, nas vagas de Luiz Henrique e Alex Telles. Agora vem 3 no São Paulo. Como eu bem disse, Ferrarese, Michel Araújo e Luciano. Vamos ver, ainda não ergueu a placa aqui para a entrada dos jogadores do São Paulo. São 3, então, Ferrarese, Michel Araújo e Luciano. Vai ser nesse momento ou vai esperar um pouquinho? Acho que vai esperar um pouquinho, mas o Botafogo, então, as duas alterações já feitas por aqui, viu, Ulisses? O Alex Telles cansou, né, PDV? Entrou o Marçal, um lateral pelo outro, a entrada do Tiquinho no lugar do Luiz Henrique. Eu achei que ele ia tirar o Igor Jesus. O Luiz Henrique até não gostou muito ali pelo gestual dele. Vamos ver o São Paulo. Muito bem, quem vai sair? O primeiro do São Paulo, quem que é? Ele tá erguendo não aqui tem. 24, 26 23, não tem. Não existe. Na relação ele dele. errou duas vezes. É isso aí. Ele errou 2 vezes aqui. Agora vamos ver se ele vai começar a acertar. O William Gomes está caminhando aqui, ó. Uma das... Deve ser justamente... Cara, que confusão os caras estão fazendo aqui de forma completamente desnecessária. Eles estão aqui há 2 minutos... É, a Comebol, cara. Essa é uma vergonha também. Sem um entendimento, assim, impressionante, viu? Ó, o Alan Franco, cara, saiu maluco. Ele jogou o copo d'água aqui no chão, maluco. Alan Franco, Lucas... Olha, não subiu a placa, tá? Mas eu tô vendo aqui, ó. Alan Franco sai com a 28, o Lucas sai com a 7 e o William Gomes saindo com a 39. Entrando Ferrarese, 32. Entrando também Michel Araújo, 15. E entrando Luciano com a 10. Não subiu nenhuma placa aqui, mas as alterações foram feitas. Eu não tiraria o Alan Franco, né? Pô, ele colocou o Alan Franco como lateral, o Franco errou 2 bolas, certo? Não tinha errado nenhuma como zagueiro, mas ainda assim não tiraria o jogador, tanto é que ele saiu indignado. Então o Ferrarese vai entrar como lateral direito provável, certo? Aí entra aqui também o Michel Araújo para fechar o meio, para dar um apoio também para o Wellington do lado esquerdo e o Luciano para ficar próximo ao Caleri. É isso. O William Gomes foi uma boa tentativa, mas não jogou bem. Na hora de fazer a troca do fluido de frio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É para a Flua, marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo, vai para o toque, levando contigo no setor intermediário. Recolhe no comando, vem para o toque, levar novamente, vem para o toque, tenta chegar, chegou limpo na bola, olha só o Caleri. Caleri estava livre para chegar na bola, o Bastos, zagueiro, ganhou na velocidade dele e estava atrás dele. Verdade, muito mal o Caleri. Mas é aquele negócio, ele não vai tirar porque é o fazedor de gols. A bola volta no toque, ele para, tenta descer novamente o Wellington, Rato aperta, tenta descer novamente o time do Botafogo no campo de defesa. Ofertas Steel por tempo limitado, novas motosserras e a linha de bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertassteel.com.br. Aproveite, tenta descer novamente o time do Botafogo, via falta. Circunferência central do gramado, Luiz Gustavo faz falta para o Botafogo bater em cima do jogador Savarino. Exatamente, né? Agora o Botafogo tenta se manter no ataque depois das substituições. O jogo deu uma esfriada. Por enquanto, tudo igual, 0-0 no Engenhão. Se eu fosse o Alan Franco, eu também ficaria irritado. Porque tava jogando bem o argentino, né? E agora o Ferrarese é lateral. E ele não estava cansado também. Do meio para frente, Luiz Gustavo, Bobadilha, Michel Araújo. Na frente, Luciano, Caleri e Wellington Rato. Esse é o time do São Paulo do meio para frente. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 25 minutos e 30 de bola rolando. Etapa final de jogo, girando o placar da Libertadores, quartas de final. Continua São Paulo e Botafogo. Botafogo 0, São Paulo também 0. É o jogo de ida, Lolina Gagliotti. Alô, Ulisses, rodada da Série B. Amazonas venceu o Operário por 2-1. Em andamento, Coritiba 2, Ceará 0. América Mineiro 0, Paysandu 2. E vem para o jogo do Botafogo, bola batida à frente do gol. Tranquilo, pega John. Pois não, Nino. O que aconteceu? Invertido o placar. América Mineiro 2, Paysandu 0. Isso aí. Tá parado o jogo, marcado bola para o São Paulo ser jogando Pretzel e o jogo. O jogo caiu muito no segundo tempo, mas o São Paulo, o John não fez nenhuma intervenção. Agora, pode acontecer, na primeira que o São Paulo chegar, fizer o gol. Pode acontecer, aí. E vem Luciano, tenta o toque de bola. Vem Bastos para tirar do perigo. Bastos pegou o Luciano, hein? Vai tomar amarelo e não sei não, viu, velho? Ele pega o Luciano, tá parado o jogo. Que amarelo. Chegada do Bastos por cima. Pega o pé do Luciano. E o Luciano acusa o golpe, ó. Fica caído,
leva a mão ali na região do pé, justamente do tornozelo, e o Bastos toma o cartão amarelo. É o segundo amarelo do jogo, o segundo pro time do Botafogo. São Paulo tem falta na intermediária. Cartão amarelo bem aplicado, e o Bastos ele costuma entrar por cima, hein? No primeiro tempo ele fez a mesma coisa contra o Caleri. É um jogador viril e de vez em quando violento. Quer ir para a final da Comebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você, a Mafre leva você, a Mafre leva você. Acesse torcidamafre.com.br ou fale com o seu corretor. Da parada do jogo, tá marcado, bola novamente no campo de ataque para a equipe do São Paulo. Luciano bateu a falta, levantou no gol, toque pro meio, recolheu o tricolor, dominou, tentou bater em cima da marcação, bola voltou para o Wellington, abre na direita para Caleri. Caleri vai pro cruzado, bateu forte pro gol nas mãos do John. O Caleri tá fazendo aberto na direita, ele não é o centroavante? E ele que tentou a finalização agora meio sem ângulo ali, beleza, valeu a tentativa, um chute forte, mas poderia ter pensado um pouquinho melhor. E de fato, tá caindo aqui pelo lado direito, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de ataque, tenta descer novamente, vem para a marcação. O time do São Paulo ganha a jogada pelo setor de esquerda. Abertura vem pelo campo de retaguarda. Domina o time do tricolor brasileiro, jogando no seu campo de retaguarda. Domina o São Paulo, vem para o toque de bola com o Rafael. Rafael bate de perto esquerda na bola, tenta o levantamento para o comando de ataque de graça. A bola para o time do Botafogo. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Comebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. É Disney Plus, torcedor brasileiro. A bola volta no toque para o time do São Paulo. Dominou, recolheu, Rato tentou o passe, errou. Ele volta na marcação, aperta, Luciano vai ficar com a bola. Domina para o time do São Paulo, vai para fim, tá na esquerda vem São Paulo. Capricha o tricolor, abertura na esquerda, contra-ataque, recolhe o time do São Paulo, vem cruzamento na grande área, vai pintar o gol! Mas o que é isso, Luizinho? Que é isso, Luiz Gustavo? Ô, Luiz Gustavo! A bola sobrou para você, encheu o pé, você deu um chute fraquinho na mão do John. É impressionante. E o próprio Luiz Gustavo, ele participa da armação da jogada, ele abre para o Michel Araújo e ela sobra para ele na entrada na grande área, assim, limpa, livre para ele fazer o gol. E aí ele praticamente, como você bem disse, recua para o John, tenta um chute colocado que não dá certo, desperdiça uma grande chance para o São Paulo abrir o placar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima, torcedor do Brasil. Recorde no campeonato, Botafogo, Botafogo acabou também. Botafogo muito mal, torcida pegando no pé. O jogo agora está sob controle para o São Paulo, que já chegou 2 vezes. Pelo menos fez o John trabalhar um pouquinho. E esse empate em 0-0 se terminar assim, faltam o quê? Mais 15 de jogo, mais 6 de acréscimo, 21. Semana que vem aqui o São Paulo tem toda a possibilidade, com o Morumbi lotado, de passar para a semifinal. São Paulo na Libertadores realmente tem uma estrela, né, Ulisses? Tem uma força impressionante. Se tem hit, tem estrela, estrela bet é o hit, é só cadastrar ele e fazer o seu palpite. Aqui tá parado o jogo. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Tá parado, falta pro time do Botafogo bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia, Marcelo. Eliana em Uberaba. Marcelo e Eliana. Marcela comeu 15 pedaços de pizza. A bola volta no toque de bola, tenta descer curtinho pela direita, aperta na marcação do time do São Paulo. A abertura vem pelo meio de campo, recorde contigo no setor intermediário, toca a bola novamente, o time do tricolor. Domina pelo setor de direito no campo de defesa, vem pro toque novamente. Recolheu Bobadilha, gira a jogada, domina pelo comando de ataque. Luiz Gustavo pede, a bola vem pelo comando de ataque, vem São Paulo cresce no jogo. Olha o gol do São Paulo aí, domina na esquerda, cruzamento na grande área, Caleri entrou. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Oh, Caleri! Que medida de bola para ele fazer o gol na linha da pequena área. Poderia ter entrado de cabeça, o cruzamento do Michel Araújo, perfeito. Dentro da pequena área, sem marcação, o Caleri põe para fora. Inacreditável, tô dizendo, ele não tá bem no jogo. Que coisa, se ele tivesse bem fisicamente, teria guardado. Do Vale, o gol que o Caleri perdeu na pequena área do Vale. É o que também causa, assim, uma enorme crise na defesa do Botafogo. É verdade, o Caleri perdeu e o São Paulino fica chateado.
mas pane geral na defesa do Botafogo. O Barbosa saiu pagando pra cima de todo mundo. O Arthur Jorge também, inclusive, vai mexer já no Botafogo. Inacreditável o gol que o Caleri prendeu. Vem pro jogo novamente. Ele recorde pro Botafogo. Pra batida, gol! Defesaça do Rafael. Savarino bateu, a bola desviou. Domina o time do São Paulo, tenta descer. Aperta o Botafogo com muita vontade. Bola batida, gol na cara do gol. Afasta. A zaga vem pra tirar. A bola volta no meio de campo com Bastos. Bastos já domina. Tem jogador do São Paulo. Tá caindo. A bola volta pelo setor de esquerda. Ameaça o cruzamento. Prendeu o Vitinho. Prendeu o jogada. Soltou pra Savarino. Ele perde o lance. Bola volta com o time do São Paulo. Voltaria. Caleri não chega na bola. Toca muito mal Barbosa. Domínio do campo da retaguarda, Luciano abriu, é pra Bobadilha. Bobadilha lança a jogada pra Caleri com Barbosa no mano a mano. O Caleri não vai ganhar dele. Impressionante o Caleri. O Caleri tá fora de jogo. O Caleri tá desligado. O Caleri tá fora de forma. O Caleri tá fazendo algo errado pra tá assim. Não é possível um jogador da qualidade do Caleri tá errando tanto como ele está. Inclusive, já André Silva. Na hora foi chamado pelo Zubeldia o André Silva, no momento que mexe o Botafogo 2 vezes. Ó, o Igor Jesus deixou o time com a 99 para a entrada do 37, Matheus Martins. Também saiu Marlon Freitas, 17, para a entrada do Tietê, camisa 6. Alteração dupla no Botafogo e já o André Silva. O André Silva foi chamado aqui, ia entrar. Vamos ver, mas está meio de colete aqui, não entendi direito. Mas ele foi chamado pelo Zubeldia. Perfeito, agora entra o Tietê para melhorar o meio do Botafogo morreu no segundo tempo. O São Paulo adiantou a marcação, diminuiu o grande espaço que o Botafogo teve e melhorou no jogo. E esse lance do Caleri era a bola da classificação, cara, para fazer 1-0 e trazer toda a vantagem pro Morumbi. Mas tem jogo ainda, hein? Tem jogo ainda, o São Paulo melhorou. E vem pro jogo o time do São Paulo, a bola sobrou pra Rato. Deu pra trás, bom lance à frente, capricha, tricolor, bola batida. Nossa senhora. Mas que absurdo, hein? Mas que absurdo, hein? Ô Ferrarese, vai lamber sabão, velho. E aí, Duvali? Não é muito a dele, mas assim, tá tendo um impasse aqui no banco do São Paulo, que no desespero o Zubeldia chamou o André Silva. Aí eles ficaram conversando, o André Silva esperou, agora sim, ó. O Zubeldia confirma que vai colocar o André Silva em campo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar. Torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa contigo novamente no setor intermediário. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pela audiência. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasaopaulo.com.br e transforme a sua vida agora. Agora vem pra ganhar a jogada Caleri. Aí, Caleri. Ele domina pro time do São Paulo. Vai pra finta, tenta o domínio, fica no chão, cai, pede falta. O árbitro manda seguir. Cara, não é o Caleri que a gente conhece, cara. Caleri tá errando em algum lugar, velho. Domínio do campo de ataque, o time do Botafogo tenta descer. Boa finta, Matheus Martins vai bater pro gol. Defendeu, Rafael bateu no zagueiro. Pega, Rafael! O Caleri não é o Caleri que a gente conhece, Pretzel. Não é mesmo, parece totalmente fora de forma, ainda que ele tenha perdido aquele gol. E olha o Matheus Martins, esse jogador é bom, custou 10 milhões de euros. Base do Fluminense, ó, ele limpa o Ferrarese. Ferrarese tenta dar o carrinho, inteligente, perdeu o gol, Matheus Martins. Rafael evita o gol do Botafogo na melhor chance do time carioca no segundo tempo. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro, você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Obrigado, torcedor do Brasil, pelo carinho da sua sintonia. Você curtir o microfonaço Bandeirantes, o microfone da Bandeirantes ligado em todo o Brasil. Comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rafael Caído. Isso, no momento que troca o São Paulo, ó, conforme o esperado, saindo Caleri, camisa 9, para a entrada do André Silva com a 17. O Rafael cai, acho que para esfriar um pouco os ânimos aqui, mas o torcedor do Botafogo tenta empolgar. Portanto, André Silva, a última de Zubeldia no lugar de Caleri, veste a 17. Ele sai frustrado, mas visivelmente cansado também. Ele perdeu o gol da vitória. Tá, o Botafogo tinha tempo, tem tempo de ganhar, ou de empatar se saísse atrás, mas o lance que o Caleri perdeu é impressionante. Amarelo agora. Pra quem? O Caleri? E pareceu pro Caleri pela demora para sair do campo, mas o Rafael estava sendo atendido. Ou ele fala alguma coisa pro quarto árbitro. Exatamente. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa. Comércio com oportunidades, campeã está na sua vida. Tá no
voltando a torcedora brasileira. Dividido o campo de defesa para ser jogando novamente o time do São Paulo. Bola ao chão para o São Paulo. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, torcedor do Brasil. 37 minutos de bola rolando. Dividido o campo de defesa o time do São Paulo. Cara, eu tô aqui em choque. Eu tô em choque. O gol que o Caleri perdeu na pequena área sem marcação. Cruzamento do Michel Araújo. Ele foi simples e unicamente excepcional, Prédio. Sem dúvida. E não era um lance difícil, né? Porque ele vem de frente, sozinho. Não tinha ninguém para atrapalhá-lo. Era só dar de chapa para baixo, né? Ele pegou muito embaixo da bola, pegou... não estava bem colocado, bem concentrado no lance e botou a bola por cima, né? Uma chance realmente impressionante num duelo tão equilibrado. Mas a queda do Botafogo no segundo tempo também chama atenção, né? É aquele negócio que o Botafogo não aguenta 2 tempos mesmo. Luiz Adriano tá ligado na Bandeirantes, vem para o jogo do Ciro, domina para o time do São Paulo, capricha o tricolor, domina pelo comando de ataque, vem para finta, tenta o toque, Bobadilha, abre a jogada para Rato, Rato recomeça para o São Paulo. São Paulo parece que tem medo de atacar, vamos São Paulo, domina do campo de ataque, Luciano péssimo no passe de bola, a bola vai sair, lateral para a equipe do Botafogo, bater pela esquerda, campo de ataque. Luiz Adriano tá ligado no futebol Bandeirantes, alta, ele tá em Bauru, Sabiá, ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor do Brasil. Você tá ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de defesa lateral para a equipe do Botafogo bater. Ofertas Steel por tempo limitado. Ofertas Steel. Novas motosserras e a linha de bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertassteel.com.br e aproveite. A bola volta para o amarelo. Tenta tirar. Pois não. O amarelo anterior foi pro Rafinha, que foi atrapalhar uma cobrança do Vitinho de lateral. Então não foi pro Caleri. Só para corrigir a imagem mostrou agora. Nossa senhora, Luiz Henrique tenta o domínio, mata no peito, a bola explode, sobra, vem pro toque de para tenta ganhar novamente o time do São Paulo, aperta na marcação Luiz Henrique, o árbitro para. Marcou a falta do jogador do São Paulo. Exatamente, no meio campo. Isso, Luiz Gustavo, falta no meio campo, o Botafogo tenta, tem a bola no ataque. O tempo não para, Bandeirantes já marca. Você confere jogados para você conferir. 39 minutos de bola rolando, 39 de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores, jogo de ida. Continua para você, estádio Newton Santos no Rio de Janeiro, São Paulo e Botafogo 0, Botafogo 0, São Paulo. Na Bandeirantes é você, Nina Gagliotti. Ulisses, na Série B, o Curitiba amplia 3-1 contra o Ceará. América Mineiro segue vencendo o Paysandu por 2-0. A bola volta no campo de bola lateral, foi cobrada na frente do campo de ataque, afasta a zaga do time do São Paulo, vem para tirar. Ela volta no comando de ataque, vem para o toque de bola, o time do Tricolor tentou descer, não consegue. No bate e rebate, aperta Luciano, ele tenta chegar, vai para o toque de bola contigo novamente na intermediária, recolhe o time do Botafogo para ser jogando com o Gregory. Na hora de fazer a troca do fluido de radiadores, escolha quem entende do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É bola do campo de retaguarda, o tempo não para, Bandeirantes marca. 40 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores, jogo de ida das quartas de final. Continua para você, Botafogo 0, São Paulo 0, jogo que acontece no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Alô, alô, Nina Gagliotti, próximo jogo da volta é na próxima quarta-feira no Morumba, com a torcida do São Paulo lutando, incentivando, empurrando o tricolor, Nina. Exatamente, o próximo jogo de Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, também é na próxima quarta, às 7 horas da noite, na Arena MRV, Ulisses. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, vai para o toque, Savarino domina pelo comando de ataque para o time do Botafogo, arma a jogada continua na intermediária, recolhe a jogada, tenta o levantamento do Tite, ele prende no pelo setor de esquerda para Marçal, Marçal abre o compasso, cruzou, sobe a saga do time do São Paulo, vem para tirar o Wellington, toca de cabeça em lateral para o time do Botafogo, bater, tá parado o jogo. Novo Disney Plus, tá com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores Sul-Americana no Disney Plus. A bola volta no toque de bola, você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem comigo.
comigo, torcedor brasileiro. Afasta o time do São Paulo, tenta ser jogando com o Luciano. Ele brinca, perde o lance, Luciano recolhe o time do Botafogo para Tiquinho. Ele prende o lance e tenta a finta na marcação, domina o time do Botafogo na esquerda, Marçal. Ele prende o lance, recolhe pelo setor de esquerda, Marçal solta a jogada, abriu no meio de campo, tenta Savarino na finta, vai para Almada. Almada recolhe novamente pro toque de bola pelo setor de esquerda para Marçal. Ele abre o compasso, enfia a jogada novamente. Tempo domínio de bola, agora sim Almada tenta o cruzamento, levantou da boca do gol no peito. Não sai, Rafael, afasta a zaga do time do São Paulo, vem para tirar. Dá bola no campo de ataque, no campo de defesa para o Botafogo, Sérgio jogando, domina Bastos, ele vem para a finta, tenta o toque de bola contigo no meio de campo, já recolhe a jogada, vai para a finta em cima da marcação no primeiro, domina novamente o time do Botafogo para Sérgio jogando, bola foi chuta pelo setor de direita, na direita do campo da retaguarda, ele vai para o drible, escapa da marcação em velocidade, domina o time do Botafogo, recomeça o lance com Gregory, que abre a jogada, Coutinho para Barbosa, para Bastos, ele domina do campo de defesa, Coutinho no meio de campo, tenta o toque de bola, Tiquinho, recolheu jogada curta novamente, Matheus Matias, ele vem Matheus Martins, ele vem para frente em cima da marcação no primeiro tempo, o toque de bola Coutinho novamente, recolhe novamente no campo da retaguarda, domina no campo de defesa, domina, vem para frente em cima da marcação, domina Coutinho novamente no campo da retaguarda, vai para o toque de bola curto pelo setor de esquerda, já recolhe novamente no comando de ataque, lançamento vem para a ponta, afasta na zaga, tenta tirar novamente o time do São Paulo, vai para o toque de bola para o Sérgio jogando, aí vem para o baixo, comete Luciana, falta para o Botafogo bater. Daqui a pouco vai mexer o Botafogo por aqui, Mateu Ponte, camisa 4, vai pintar a equipe do Fogão. E vem para o jogo o time do Botafogo, bola batida à frente, afasta o zagueiro, vem para tirar. Domínio do campo de defesa, tenta recolher o time do São Paulo para jogar. Perde o lance o São Paulo com vontade, ganha o Botafogo. Vem o Wellington para tirar, a bola volta para Luciano. Tem que caprichar, domina novamente no campo de ataque, vai para o toque novamente o time do São Paulo. Recolhe a jogada no campo de defesa para ser jogando. Domina o São Paulo para tocar Pretzel. Que jogo, hein, Pretzel? Que jogo, São Paulo agora fez o segundo tempo muito melhor, teve a chance do Caleri para ganhar o jogo. O primeiro tempo foi todo do Botafogo e o segundo tempo é o segundo tempo de travamento do São Paulo, né? Deixando o Botafogo longe da sua área. O Rafael fez uma ótima defesa no lance do Matheus Martins, mas o São Paulo também perdeu o gol com o Caleri. Esse 0-0 ele cai do céu pelo primeiro tempo muito ruim do Tricolor. Decide tudo aqui, tem acréscimos ainda, mas eu acho que está com essa cara de 0-0, esse empate aí, porque o Botafogo parece que perdeu a força totalmente. Vem aí o Mateu Ponte, então vai sair o Vitinho também, que não manteve o ritmo na lateral direita. Quer ir para a final da Comebol Libertadores em Buenos Aires? A Mafre leva você. Acesse torcidamafre.com.br ou fale com o seu corretor. Domínio do campo de ataque, tenta descer contigo novamente, recolhe culto no campo da retaguarda. Domínio do campo de ataque, tenta a finta, tenta o toque de bola para ser para o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. É a bola no campo de defesa novamente para ser jogando. Recolhe curto no campo de ataque, aperta o time do Botafogo. Já tenta descer pelo setor de esquerda. A abertura vai ser feita à frente no comando, cruzamento no boca do gol, afasta a zaga do São Paulo. A bola volta curto no campo de defesa, vem para tirar o time do Tricolor. Lançamento à frente, vem para o toque de bola, recolhe o time no meio de campo, Luciano. Deu certo a jogada, Rato, quem tocou na bola. Ele domina pelo seu campo de defesa, vai para frente em cima da marcação no primeiro. Prende o lance, tenta o toque de bola, já solta contigo no setor intermediário. Domina o time do São Paulo, tenta ser jogando, o levantamento foi feito à frente. Recolhe novamente no campo de defesa. Domina novamente, vai para finta. O árbitro manda seguir. Domina no campo de defesa para ser jogando. Recolhe novamente no campo de defesa, aperta na marcação São Paulo. A bola volta no campo de retaguarda, 4 de jogo. Nós vamos a 49 minutos, toque errado, o Botafogo ganha a jogada novamente o time do São Paulo. É pelo meio de campo, Luciano domina mal, dá na canela dele, volta para o setor de esquerda no campo de ataque, o Tricolor para ser para o jogo. Recolhe no campo de defesa o time do São Paulo. Já tenta descer do campo intermediário, vem levantamento à frente para o comando de ataque, tenta a finta em cima da marcação, já domina novamente o time do São Paulo. Recolhe no campo de defesa o Tricolor do Morumbi para ser jogando. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domina novamente o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa. Recolhe a jogada pelo setor de esquerda, desce o Tricolor do Morumbi. A abertura vem à frente, domina no campo de ataque, tenta o toque de bola, já pede. Luciano pelo meio, vem para a finta, Michel Araújo, bom drible em cima da marcação no primeiro, escapou. Soltou de esquerda, tentou buscar o Wellington na marcação. Bastos, ele põe a mão no peito do Wellington, vai para cima da marcação, recolheu novamente, a bola vai embora. Linha de fundo, tá parado o jogo, tiro de meta para o Botafogo bater. Que muda pela última vez, saindo Vitinho, 22, entrando Ponte, camisa 4 na equipe do Botafogo. E aí, Pretzel? O primeiro tempo do Vitinho, ele simplesmente deixou o Wellington no chão várias vezes. É um ala atacante, mas no segundo tempo cansou. É apenas o segundo jogo dele e entrou o Mateu Ponte só para cumprir 11. Para o Botafogo ficar com 11, vai terminar 0-0. E parece que o Botafogo morreu também na questão física. São Paulo ajustou o seu sistema defensivo e também do meio de campo para frente. Fez um segundo tempo bem melhor e fica tudo aqui para São Paulo.
e domina o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa. Na próxima quarta-feira, Morumbi lotado, porque tem São Paulo e Botafogo, vale vaga para a semifinal da Libertadores. Domínio do campo de defesa, recolhe no campo de ataque, tenta descer o Botafogo, a festa o time do São Paulo, vem Rato, ele tenta o lançamento para o comando de ataque, Barbosa domina na coxa, vem pro toque de bola, solta a coxinha errado à frente, a bola volta com o time do São Paulo que sai jogando no meio, Luciano tenta ganhar, não consegue, aperta na marcação, o time do Botafogo, Luiz Henrique vem para cima, a bola volta no comando de ataque, apertou pelo setor de esquerda, desce o time do Botafogo, já na direita com o Ponte, ele domina pelo comando, abre o toque, tenta soltar a jogada para o comando de ataque, placar do jogo, repito, placar continua de 0, Botafogo 0, São Paulo, 47 mais 2 minutos de jogo, tudo tá ficando para São Paulo, a decisão do Morumbi já ficaria, mas o placar também continua o mesmo, 0-0, afasta a zaga, vem para tirar, Rato volta para marcar, tenta o toque de bola, o time do Botafogo, abertura, vem cruzamento dentro da grande área, domínio, vem para tirar a Arboleda, ele tira, Barbosa, sobe cabeça, corta, tira, vai para cima da marcação, tenta ganhar novamente, aperta em cima, tentou chegar na bola, André Silva, ele toca na bola, a bola volta com o time do São Paulo, voltaria com o São Paulo, tira o Botafogo, lançamento vem, sobe de cabeça, afasta a zaga do time do São Paulo, vem para tirar o perigo, o árbitro para, marca a falta lá atrás do Tiquinho Soares pro time do São Paulo bater. É impressionante, Ulisses, o Gilbertinho ele parou cedo, né, como jogador de futebol por conta de uma lesão, mas como ele joga junto, o Botafogo desce aqui pela lateral onde ele tá, ele corre como se fosse um marcador também, tá em forma o treinador do São Paulo, por enquanto tudo igual 0-0. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Aí tá parado o jogo. A Arboleda vai pôr a bola em jogo. O árbitro vai crescer mais um, você quer ver? Ele toma amarelo o Arboleda. Amarelo pro Arboleda. A Arboleda reclama, Prédio. Sem razão, né? Tá esperando o apito final, mas tem 50 segundos aí. Domina o time do São Paulo que lança a bola à frente, não prende no seu campo de defesa, vem para a marcação, Meriton protege para o time do São Paulo, lateral para o time do São Paulo bater, vai terminar o jogo, 0 São Paulo, 0 Botafogo, 0-0 é o placar do jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil, Morumbi vai estar lotado na quarta-feira, a torcida do Tricolor vai empurrar o time do São Paulo para cima do Botafogo, se posiciona a torcida do São Paulo, tem feito festa bonita com grande número de torcedores, se posiciona para a cobrança de lateral para o time do São Paulo, bater na lateral, foi cobrado o árbitro, ergue o braço, é fim de jogo, Botafogo 0, São Paulo 0, na Bandeirantes quem vem a você, alô, Ricardo Capriotti, um abraço, boa noite, Capri, chega mais pro apito final, aqui deu 0-0, ficou tudo para quarta-feira, Capri. Valeu, Ulisses, muito bom, e olha, Palmeiras... não, mas o São Paulo sim, precisa agradecer demais. Erga as mãos para o céu, São Paulino, e agradeça muito, porque esse empate, meu amigo, é uma goleada. Porque o primeiro tempo do Botafogo era para ter terminado uns 3 ou 4-0. 0-0 é um grande placar. E o São Paulo vai se classificar semana que vem no Morumbi. Vai às semifinais da Libertadores, porque o Botafogo deixou escapar a chance de se classificar hoje no Newton Santos. Alô, Paulo do Vale, me dá o panorama aí do Newton Santos do Engenhão PDV. Vamos lá, Capri, o detalhe do meu dia estava já se recolhendo pro vestiário e aí ele volta pro campo para conversar com a arbitragem, né? Não consegue, é mais forte que ele, mesmo não tendo muito o que falar talvez. Mas foi só uma conversa ali, nada muito enérgico, agora ele retorna aqui, ó, dá até uma corridinha aqui, cumprimenta o quarto árbitro também, e os jogadores do São Paulo se cumprimentam, conversam por ali, os jogadores do Botafogo também, aproveitando para passar público e renda. Tivemos um público pagante aqui no Engenhão de 37.037, público pagante, mais 3.000 que entraram na faixa por aqui, público total 40.089 para uma renda de R$2.466.890, então, público e renda desse jogo. Primeira perna das quartas de final da Libertadores, tudo igual, 0-0 aqui no Newton Santos, daqui uma semana no Morumbi, 9h30, o jogo da volta, e o São Paulo que já está comercializando os ingressos. Torcedor, é bom correr, ainda mais depois desse bom resultado por aqui, porque vai esgotar rapidamente, e eu aposto tranquilamente que teremos quebra de recorde novamente no Morumbi daqui uma semana, Capri.
Maravilha, PDV, você já volta no apito final então para falar muito mais e trazer a palavra do Zubeldia e de todo mundo do São Paulo que for possível ouvir aí. Grande resultado para o São Paulo, hein? Empate por 0-0, deixa para resolver a coisa no Morumbi semana que vem para ir à semifinal da Libertadores. Antes do apito final, claro, no apito a gente vai falar muito desse jogo com o Prétio, ele vai analisar, vai explicar aí como foi esse empate por 0-0, mas precisamos escolher o melhor em campo, o craque Bandeirantes, e é agora, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, jogou, brilhou. E aí, Pretzel, vamos lá, o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Vai, Pretzel. Vou botar no Arboleda porque ele tirou o Alan Franco, mas era um dos dois. Então vou botar no Arboleda pra mim, o craque do jogo, porque a vida ficou mais facilitada no segundo tempo e aí ele limpou a área, não permitiu grandes vitórias pessoais nem do Igor Jesus e nem do Tiquinho. Então o Alan Franco fez um jogo muito bom, mas foi substituído. Até eu gostaria que o Zubeldia explicasse, então eu voto no Arboleda que terminou o jogo. Eu voto no São Paulo, no Santo. O São Paulo estava de plantão hoje e deu uma mãozona pro Tricolor aí, viu? Não fosse São Paulo, o Santo hoje, o Tricolor já tinha sido eliminado hoje da Libertadores da América. Mas tá tudo aberto e semana que vem vai dar Tricolor no Morumbi. Vem aí o apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Não saiam daí, vamos juntos. A gente vai contar tudo pra vocês. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Cio, Viva Sorte, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. 11h27, em seguida, o Ricardo Capriotti retorna aqui conosco e o Paulo do Vale com a entrevista do Zubeldia e personagens do São Paulo nesse empate em 0-0. Quarta-feira que vem tem São Paulo e Botafogo. Ulisses Costa comanda, jogo que vai definir um dos semifinalistas na Libertadores da América. 11h28 é o apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O Hyundai Creta é o líder em vendas que te leva para a final da Conmebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fantest Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o Hyundai Creta com bônus de até R$ 16.500. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Quinta, dia 19, a nação rubro-negra vai invadir o Maraca e o Disney Plus. Esse é o clima da Libertadores da América. Primeiro confronto das quartas de final. E os comandados do técnico Tite vão com tudo pra cima dos uruguaios do Peñarol. Pra fazer valer o fator casa e sair na frente no mata-mata. O bicho tá pegando na Conmebol Libertadores. Flamengo e Peñarol. Quinta, 7 da noite. Assista no Disney Plus.
Só o Hyundai HB20, que é outra categoria de carro, te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fanteste Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o novo Hyundai HB20 Comfort Plus a partir de R$ 79.990. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, não quer o jogo da galera. Vem jogar Brasil, não quer direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Quer facilitar as suas tarefas de poda de árvores, corte de lenha, madeira e muito mais? Aproveite as últimas unidades das motosserras Steel MS 170 e MS 180. Garanta uma ferramenta confiável, segura e de fácil operação, mas corra, porque são as últimas unidades. Acesse loja.steel.com.br e compre online. O Hyundai Creta é o líder em vendas que te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fanteste Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o Hyundai Creta com bônus de até R$ 16.500. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no Trânsito começa por você. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Só o Hyundai HB20, que é outra categoria de carro, te leva para a final da Comebol Libertadores. Faça um test drive e aproveite os últimos dias da promoção Fanteste Hyundai. Concorra a prêmios instantâneos e a uma viagem para a Argentina com acompanhante para ver a final. Quer mais? Compre o novo Hyundai HB20 Comfort Plus a partir de R$ 79.990. Não perca essa chance. Acelere até a concessionária mais próxima e participe. Paz no Trânsito começa por você. Paz no Trânsito começa por você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h33, apito final pela rede Bandeirantes de rádio. Vamos lá falar do empate por 0-0 entre Botafogo e São Paulo. Daqui a pouquinho vem o Paulo do Vale, lá da região dos vestiários do Newton Santos, do Engenhão, trazendo a palavra do Zubeldia e dos jogadores do São Paulo, quem for possível ouvir após esse empate por 0-0. Pretzel, é o seguinte, eu quero que você explique aí para o nosso ouvinte, para o ouvinte da Bandeirantes, como é que foi esse jogo, como é que foi esse empate, um empate importantíssimo, hein? São Paulo vai decidir em casa, semana que vem, a classificação à semifinal da Libertadores. Conta tudo pra gente aí, Pretzel. O fator local pesa muito, né, Capri? Então esse empate realmente, pelo primeiro tempo, nós comentamos isso, o São Paulo deu graças a Deus, terminou o primeiro tempo 0-0. Aí o Zubeldia deve ter dado uma bronca gigantesca no elenco, porque a mentalidade, a volta do time, o time mais atento, o time que tirou espaço do Botafogo na segunda etapa,
Também, é claro, né, com o cansaço que o Botafogo apresentou depois dos 15 minutos. E agora isso começa a ser fato mesmo, né? Porque o Botafogo tem um arranque espetacular na primeira etapa, mas depois cai de produção na questão física. Então, o primeiro tempo foi todo do Botafogo. Foram pelo menos 5 finalizações. Uma do Savarino, que o Rafael pegou. Um chute na trave do Thiago Almada. Outra bola do Savarino, que a bola, estou vendo aqui, ela passou perto do ângulo esquerdo. Teve uma do Luiz Henrique, eu estou vendo agora sozinho, no bico da pequena área, ele chuta por cima. Então, se virasse 4-0 a primeira etapa, não seria exagero nenhum. E não seria exagero mesmo. Porque o São Paulo ficou atordoado. O São Paulo entrou com o esquema que a gente queria ver, com 3 zagueiros, mas o time ficou muito espaçado. O Calleri ficou sozinho na frente, o Lucas aberto na direita, o William Gomes aberto na esquerda. Aí ficou um buraco nesse meio ali. Nesse meio, o Luiz Gustavo e o Bobadilha tinham que sair de trás para dar o bote, um pouco mais avançados. Só que eram 4 sempre, 4 jogadores, 3 ou 4 jogadores contra 2. E aí tinha um buraco entre os 2 volantes do São Paulo, os 3 zagueiros e os laterais encaixotados lá pelos jogadores de ataque do time do Botafogo. Então o Botafogo ficou dominando, o Almada circulou sozinho ali pelo meio, o próprio Marlon Freitas também, que não é muito de chegada, o Savarino, Luiz Henrique, levaram muita vantagem. No segundo tempo, o Zubeldia acertou essa marcação, o São Paulo não deu o mesmo espaço para o Botafogo, e aí o jogo ficou equilibrado, tecnicamente fraco por vários minutos, mas a partir dos 30 do segundo tempo, o Calleri perde o gol incrível, né? Depois que o Zubeldia coloca em campo o Michel Araújo, o Ferrarese e também o Luciano. O Luciano entrou mal mais uma vez, mas o Michel Araújo entrou bem e coloca a bola no pé do Calleri para o Calleri fazer o... Diga. Você viu a marra do Luciano na beira do campo ali para entrar em campo? Sim. Ele tá vontade zero de entrar em campo, o Luciano, ali na beira do campo. Tá louco. O Luciano pensa que é o novo Raí, e não é. É um fazedor de gols, de vez em quando ele faz uns gols importantes. Ele tem sorte em alguns lances, mas de uns 5 jogos para cá ele não vem jogando nada. Então ele perdeu a posição de maneira correta, né? O Zubeldia escalou a formação que nós queríamos. Só que o primeiro tempo do São Paulo foi um primeiro tempo de equívocos. Empurrado pelo Botafogo, mas com os jogadores também mal posicionados dentro de campo. E aí o treinador tentou ajustar. Na segunda etapa, primeiro ele tira o Rafinha, né, para colocar o Wellington Rato. E aí ele botou o Alan Franco de lateral direito. Tirou o Alan Franco estava um monstro na defesa, para botar na lateral. Na lateral, o Alan Franco errou 2 bolas, permitindo 2 ataques do São Paulo. Aí ele vai e tira o Alan Franco para botar o Ferrarese. O Franco até saiu brabo ali. O PDV pegou muito bem quando ele chuta um copo d'água e reclama, né, porque ele vinha bem no jogo. E aí depois, com essas 3 mudanças que eu citei, do Ferrarese, do Lucas e também do Luciano, e também do Michel Araújo, e mais o Wellington Rato que tinha entrado, o São Paulo melhorou muito no jogo. Muito, né? E as mudanças do Botafogo não surtiram o mesmo efeito também. Então o São Paulo teve o contra-ataque à disposição. A defesa do Botafogo começou a errar muito, porque o Bastos e o Barbosa são rebatedores, são zagueiros, mas não tem boa saída de bola. Eles jogam muito no balão, na ligação direta. Só que o Botafogo perdeu até isso aí. Melhorou um pouquinho quando entrou o Matheus Martins. Matheus Martins entrou no lugar do Igor Jesus, que foi bem marcado pelo Arboleda e pelo Franco. E aí o Matheus Martins, na única jogada, na única vitória pessoal dele, ele deixou o Ferrarese no chão e quase fez o gol do Botafogo na defesa do Rafael. Então é o seguinte, ó, pelo primeiro tempo era para ter sido 3-0 pro Botafogo no mínimo. No segundo tempo, um gol do São Paulo pelo menos. Então poderia ser 3-1, um placar final. Então esse 0-0 caiu do céu para o São Paulo. O jogo teve 98 minutos e esse empate foi maravilhoso para definir agora as coisas na semana que vem com 60 mil São Paulinos no estádio do Morumbi, Capri. É isso mesmo, olha, grande resultado do São Paulo. Alô, São Paulino, quarta que vem é lotar o Morumbi, é noite de Libertadores, aquele ambiente, aquela atmosfera que o São Paulino sabe impor ali ao Cícero Pompeu de Toledo para pôr pressão. O Botafogo ganhou do São Paulo esse ano no Morumbi, não é, Pretzel? No Campeonato Brasileiro. Foi, acho que 3-2, se eu não me engano, não é? 1-0, né? 1-0. 1-0, isso. Ou seja, o Botafogo tem o caminho. Não é? Claro que o Botafogo pode vir aqui e se classificar, evidentemente. Já ganhou no Campeonato Brasileiro aqui. Mas São Paulo, Libertadores, noite de Libertadores e São Paulo tem uma química muito especial.
E é nisso que o São Paulo aposta e é nisso que o São Paulino está apostando na próxima quarta-feira para que o tricolor vá à semifinal da Libertadores da América. Já volto com você, Pretzel, 11h39. Já retornamos aí para falar mais dessa classificação do São Paulo. Eu tenho que pagar os intervalos comerciais até a meia-noite, e aí depois da meia-noite vai ficar sem intervalo comercial, viu, minha gente? Aí vai ser madrugada toda aí, com muito conteúdo, vai ter gabarito, vai ter todo o pacote de atrações aqui do apito final. Então, só um pouquinho de paciência aí, aquela parada rápida e a gente já volta com o apito final da Bandeirantes, depois de Botafogo 0, São Paulo também 0. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Sabe por que ele dorme tranquilo? Fez um empréstimo pessoal na Euro 17 Crédito, em até 30 parcelas e sabe quanto vai pagar até o fim. Durma tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 8017. A gente é especialista em crédito. Para tratar o ronco, procure um médico. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Um carneirinho, 2 carneirinhos. Sabe por que ele pega rápido no sono? Fez um empréstimo pessoal com a Euro 17 Crédito. Tem até 30 meses para pagar. As parcelas cabem no bolso. É fácil, seguro e sem surpresas. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Euro 17. Essa vinheta tá muito alta. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Com a verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h43, alô Paulo do Vale, no apito final me dá um panorama aí dos bastidores do Engenhão. Você já tá aí esperando pelo Zubeldia, PDV? Daqui a pouquinho, já vem o Paulo do Vale lá do Rio de Janeiro em instantes, lá trazendo as informações do Nilton Santos. Nina Gagliotti, vamos lá Nina, jogos encerrados desta quarta-feira na Libertadores e na Sul-Americana, conta pra gente Nina. Isso, Capri, Fluminense e Atlético Mineiro jogaram hoje no Maracanã, 1-0 para o Fluminense, gol de Lima no finalzinho da partida, aos 42 do segundo tempo. Botafogo e São Paulo, o jogo que a gente ouviu agora, 0-0, tudo aberto para a semana que vem. Lanús e Independente Medellín empataram também por 0-0 pela Copa Sul-Americana. Jogos da Série B todos encerrados. Mais cedo, Sport empatou com o Goiás 1-1.
Vila Nova venceu a Chapecoense por 3-2. O Amazonas venceu o Operário por 2-1. O Curitiba fez 3-1 no Ceará. E o América 2-0 no Paysandu, Capri. Muito bem, daí os jogos, as partidas realizadas na noite desta quarta-feira nas competições que nós monitoramos. O Morumbi. Semana que vem a decisão do Morumbi, viu, Pretzel? É isso aí. E já já a gente volta para ouvir Paulo do Vale e ouvir também o Luiz Zubeldia, o treinador são paulino. Não saiam daí, a gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que ele dorme tranquilo? Fez um empréstimo pessoal na Euro 17 Crédito, em até 30 parcelas e sabe quanto vai pagar até o fim. Durma tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 8017. A gente é especialista em crédito. Para tratar o ronco, procure um médico. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Um carneirinho, 2 carneirinhos. Sabe por que ele pega rápido no sono? Fez um empréstimo pessoal com a Euro 17 Crédito. Tem até 30 meses para pagar. As parcelas cabem no bolso. É fácil, seguro e sem surpresas. Durma tranquilo. Conte com a Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 0017. Euro 17. Essa vinheta tá muito alta. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Apito final às 11 horas e 48 minutos, já retornamos. Pretzel, vamos ouvir o Zubeldia, Pretzel, tá pronto aí para ouvir o treinador argentino? Vamos então lá. Atenção, vamos lá, Zubeldia falando, depois de São Paulo 0, Botafogo também 0, fala o argentino. Tentamos concretizar os goles allá, mas não saiu o gol. No segundo tempo também tentamos, mas ficamos com um empate. Mas lá temos que sair igual para ganhar o jogo e afiançar a classificação. Esse é o Savarino. Esse é o Savarino logo depois do jogo. O Zubeldia tá falando com o Rafinha agora. Zubeldia e Rafinha na entrevista coletiva. Temos? Ainda não, Capri. Daqui a pouco estão Zubeldia e Rafinha.
Perdemos o contato também com o Capri. Então, 11h49, seguindo aqui com o nosso apito final. Daqui a pouco volta o Ricardo Capriotti, o Paulo do Vale também. Né? Nós precisamos. Agora sim. Chegou. São Paulo na Libertadores. Este ano tem a melhor defesa da competição, com solo 3 goles encarrados. No partido, o Botafogo teve várias oportunidades de desmarcar, sobretudo no primeiro tempo. Com isso, São Paulo criou pouco, chegando muito poucas vezes ao arco contrário no primeiro tempo. ¿Crees que fue el partido más difícil de la Libertadores hasta ahora? Bueno, en cuanto a creación de gol, mejoramos, porque con Nacional no habíamos tenido ni una situación. Son partidos de Copa, hicimos una zona en Copa Libertadores muy buena, al menos yo puedo hablar desde que estoy aquí, ¿no? Muy buena, ganando de visitante partidos como en Guayaquil, como en Chile, ganándole a Talleres de local para terminar primero, después fuimos a Nacional, a Uruguay, Montevideo, empatamos de visitante, un partido donde también nos apretó, pero la diferencia fue que tuvimos más la bola allá, pero no habíamos tenido situación. Y hoy en el segundo tiempo tuvimos un par claras, ¿no? Yo sabía que corrigiendo algunas cosas el segundo tiempo íbamos a mejorar, porque fue virtud del rival, pero también porque nosotros teníamos que correr un poco mejor la cancha cambiando unas cositas. Segundo tiempo, por supuesto, arrancamos ya más cómodo, más tranquilo. El rival había hecho un desgaste importante, no pudo concretar. Y con los cambios también le va dando más ofensiva, gente que entra más fresca, que puede tomar mejores decisiones porque está más fresco, ¿no? Pero bueno, son partidos de Copa. Quedan 90 minutos y hay que hacer una buena serie de 180, bien precisa, y Dios quiera que podamos pasar. Tá ligado? Boa noite, Rafinha. Minha pergunta é para você. No primeiro tempo, deu para ver que em um certo momento você chamou o time, enquanto o jogo estava parado ali no campo de defesa, para conversar, quase que numa rodinha ali mesmo. Queria entender o que você tinha observado naquele momento para conversar com os companheiros, e o Zubeldia acabou de falar de algumas correções no intervalo. O que vocês fizeram de diferente para melhorar nessa segunda etapa? Boa noite. A gente reuniu o pessoal ali pra gente acertar, né, algumas coisinhas que a gente tava tentando sair jogando, tava tentando procurar sair, construir bem a série de bola, e só conversa entre nós mesmos, normal. A gente tava num momento de pressão, então era bom a gente corrigir algumas coisas, mas é normal, coisa nossa interna, e foi bom que conseguimos se portar bem ali depois daquele momento. Isso, depois do segundo tempo já foi outra situação, como o profe falou, entrou os jogadores mais frescos, né, conseguimos parar mais um pouco a bola, ficar com a bola, tivemos alguns momentos do jogo a chance claríssima, né, de fazer o gol. Então assim, é complicado, um jogo difícil, soubemos defender. Eu prefiro exaltar que nós suportamos bem, que é um ataque muito forte como o do Botafogo, nós defendemos muito bem, e esses jogos são assim, né, não pode... São 2 jogos, né? Você tem que fazer tem que fazer os 180 minutos perfeitos. Não adianta só fazer um jogo perfeito e hoje não decidi nada, tenho mais um jogo em casa, mas assim, saímos aqui de cabeça erguida, sofremos quando tinha que sofrer, mas estamos preparadíssimos para o jogo da volta. Boa noite. Queria que você falasse especificamente da saída do Alan Franco, porque você tira o Rafinha e coloca o Alan Franco um pouco mais para a direita, e ele vinha bem no jogo, talvez ali era um jogador de defesa que estava bem. Por que você optou em tirá-lo? E se você pudesse também falar um pouquinho do processo da troca antes do jogo, da sua decisão de tirar o Luciano para colocar o William Gomes. O Luciano é um cara muito importante, é um líder, há uma conversa, alguma coisa assim para passar para o jogador, porque a gente sabe que o Luciano é um cara também de muita personalidade. Queria que você falasse dessas duas questões, por favor. ¿Quiere que diga? ¿Qué quiere que fale? ¿Qué te gustaría escuchar? No, pues. ¿Vos le tiene miedo a Luciano? ¿Le tenés temor a Luciano? Não. É jogador
jogador de personalidade. Pero le tenés temor. Não. ¿Eh? Não. Sí, pues si estás preguntando porque le tenés temor. Yo no le tengo miedo al jugador. Puede jugar uno, el otro, es un equipo. Pero vos le tiene miedo, quédate tranquilo, no tengas miedo, que Luciano es buena gente, es profesional, tiene su personalidad, pero no va a ser ni la primera ni la última vez que no le toque jugar. Ahora, si me preguntás si Luciano es muy importante para mí, es muy importante. Es muy importante. Se lo dije a él en la cara, te lo digo a vos acá para que todo lo escuchen. Por supuesto que después entran 11 y bueno, pero no hay que tenerle miedo al jugador. Sugerencia. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Alan Franco. No, lo que pasa que Alan... ¿qué pasa? Ellos tiran mucho cruzamiento. Igor no es un delantero alto, pero va muy bien de arriba. Enrique va muy bien de arriba. O sea, cabecean muy bien. Y sabíamos que si los laterales eran profundos, como fue el primer tiempo, y nosotros no cuidábamos la pelota, se iba a presentar muchas situaciones de cruzamiento, ¿viste? Entonces ahí empieza a jugar los zagueros adentro del área para poder rechazar. Segundo tiempo, ya Rafa fue más de 8, ya Alan fue más de lateral, y el desgaste que tuvo Alan de lateral no es lo mismo que si jugara de zagueiro, ¿no? Ya empieza a tener un poquito más de desgaste físico. Y las últimas 2 pelotas la pierde en conducción, entonces dije, es el momento de poner un jugador fresco. ¿Estaba jugando bien Alan? Sí. ¿Rafa estaba bien? Sí. Pero el tema es a veces poner a alguien que te pueda dar más frescura, mejor resolución. Viste cómo es el fútbol, ¿no? Hay veces que no cambio porque veo que está todo bien, hay veces que siento que necesitamos frescura, ¿viste? Para las tomas de decisiones. Y creo que en el caso de Alan necesitábamos frescura. Dia, ainda sobre a saída do Luciano, mas uma parte mais tática, porque você muda o esquema, traz o Lucas jogando pelo meio, bota o William Gomes. Eu queria a sua avaliação dessa mudança, pensando taticamente. Você acha que funcionou a escolha pelo Igor Gomes, o William Gomes aberto pelo lado esquerdo e o Lucas Moura centralizado? Yo creo que más allá de las características que jueguen, se trata de correr bien la cancha o correr mal la cancha. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabíamos que si no podíamos retener el balón, o al menos yo, ¿no? Si no podíamos retener el balón con los 3 zagueiros y romper, hacer el 2-1 por afuera o hacer el 2-1 por adentro, encontrar a William o a Moura, íbamos a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque los laterales de ellos empiezan a dar un paso hacia adelante y te agarran abierto y ya empezás a jugar en tu propio campo, ¿no? Y en esa situación son peligrosos. De todas maneras, quiero decir que más allá de las situaciones de gol que tuvo el rival el primer tiempo, hay otras que defendimos muy bien, rechazamos bien, como es Copa Libertadores. ¿Viste cómo es Copa Libertadores? Por supuesto, fueron bastante mejor el primer tiempo ellos, pero para mí se trata más de correr mejor la cancha y tener la pelota, ¿no? Como no tuvimos la pelota, empezamos a correr mal la cancha. Boa noite, Zubeldia, Rafinha, José Neto da Rádio Carijó. Gostaria que vocês avaliassem a entrada do William Gomes no comando de ataque do time do São Paulo como um todo e também a importância, você pode completar também, Rafinha, a importância de um jovem de 18 anos já no ataque de titular num jogo tão decisivo de Libertadores, a importância dele para o elenco também. ¿Qué? ¿A mí me dijo? ¿A mí? ¿Qué? No, habló. É um menino que assim, acho que tem um privilegiado, né? Um menino com a idade que ele tem, está disputando um jogo tão grande como esse de Libertadores e dá para ver que é inegável que o menino tem um futuro brilhante. A gente está procurando sempre estar ajudando, sempre estar dando, né, alguma dica para melhorar em todos os sentidos. Mas a gente só fica feliz, né? Fica feliz de tê-lo com a gente. Vai melhorar muito, vai crescer muito. E claro, não é fácil o menino da idade dele começar um jogo como dessa dimensão, mas isso mostra que tem personalidade, né? Que aguenta, que é de jogo grande. E claro, é bom ter com a gente, que tenho certeza que vai nos dar muita alegria ainda.
Boa noite, Zubeldia, tudo bem? Queria abordar duas questões rápidas com você. A primeira, a mudança de esquema durante o jogo. Falaram muito do esquema que você entrou, mas você sai de uma linha de 3 para uma linha de 4 durante o jogo, usando os zagueiros como laterais. É algo que você já fez em outros momentos no São Paulo. Por que você sentiu ali que precisava de um zagueiro na lateral? E como que funciona essa mudança? Quem entra acaba passando? O treino ajuda, os treinos que você faz na semana. Como que essa mudança tática durante o jogo ela ocorre? E quando o jogo acaba, você sai correndo em direção ao árbitro e ele fala que não ia conversar com você, que não ia. O que você iria dizer pro árbitro ali? Obrigado. No, lo del árbitro, como dijo Rafa en la primera respuesta, el árbitro les voy a decir que las pequeñas, las faltas esas que te hacen descansar, para un lado las cobraba y para el lado nuestro no. Entonces eso de visitante te empujan, y más con un equipo que hacía esa presión. ¿Qué pasa? Los zagueiros de ellos empiezan a guapear, se te empiezan a poner en mitad de cancha, y como nosotros no podíamos retener la bola por la presión de ellos, si no te cobra esas faltas, se te vienen. Hubo 2 o 3 situaciones claras de ellos por esa situación. Recuerdo una allá en el lado derecho, en el córner, 2 faltas seguidas, no cobró ninguna. Y eso habitualmente te lo cobran. Pero entiendo, es Copa, espero que en el Morumbí hagan lo mismo los árbitros. Pero bueno, está todo bien. Supimos aguantar, por eso también pusimos gente alta, porque sabíamos que iba a haber faltitas o situaciones de pelota parada. Y cuando vos me preguntás un zagueiro de lateral, yo vine a jugar acá el año pasado con Botafogo, por la zona, también empatamos 0-0 con LDU, y jugó el lateral derecho jugó de 8 y un zagueiro jugó de lateral derecho. Y a diferencia de lo que hicimos hoy, hicimos un 4-2-3-1 como hicimos en el segundo tiempo. Hoy fuimos más línea de 3 pensando que podíamos tener más la pelota. Pero bueno, como había tenido esa experiencia, no dudé en poner un zagueiro más, porque sé que ellos son fuertes en el 1 contra 1 y te buscan conectar. Al menos de visitante, de local será outra história, né? Encerramos então com o técnico Luiz Zubeldia. Tá aí então o Zubeldia falando. O PDV perguntou sobre o Luciano, viu, Pretzel? Perguntou e ele foi irônico de uma maneira boba. Medo do Luciano? Que conversinha é essa, rapaz? Tu acha que o nosso repórter vai ter medo de alguém aqui? Fez a pergunta correta. E sobre o Alan Franco ele conseguiu explicar, mas sobre o Luciano ele ironizou, né? Nada a ver. Nada a ver. Nada, nenhuma... O Luciano é isso, tem personalidade, né, Pretzel? E aí cabe ao treinador trabalhar aí essa questão. Fala lá, PDV! Eu achei que foi mais um recado até pro próprio Luciano, né? Enfim. Mas foi boa. O Arthur Jorge vai começar a falar por aqui. Vamos tentar, de alguma forma, aí, transmitir uma palavrinha do treinador do Botafogo, viu, Capri? Sim, vamos ouvir o Arthur Jorge. É importante porque... já estamos com o Arthur Jorge aí ao fundo, é isso? Você completou o seu número de seu jogo. Vamos lá. Mas tá com um ruído aí muito ruim, viu, o PDV? Vamos ver se a gente consegue ajustar esse ruído aí que não tá bacana, não. Só tentar ajustar. E sobre a dificuldade de enfrentar o São Paulo no primeiro tempo, deu muito espaço pro Botafogo. Opa, será que a gente ajusta aí? Não, perdemos um pouquinho aí da comunicação com o PDV lá. E Arthur, tem um pouquinho só de ruído, viu, PDV? Tem um pouquinho de ruído aí. Vamos ver só se a gente consegue ajustar sem o ruído, né? Pra gente poder ouvir com precisão aí, Arthur Jorge. Do Zubeldia, você destaca o que aí, Pretzel? Não, o Rafinha falou do gramado sintético, né? Que eu discordo bastante, né? O sintético é outro jogo, de novo isso. São Paulo já eliminou o Palmeiras jogando no sintético e atropelando o Palmeiras, passando por cima do Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado. Então isso pra mim é desculpa, né? Rafinha fez um mau jogo, isso ele não falou. E o Zubeldia falou da correção, né, dos espaços que foram dados no primeiro tempo para a segunda etapa, valorizou bastante o resultado e obviamente que eles estão contando muito, né, com o Morumbi lotado para que o time consiga a classificação para a semifinal. O Botafogo, em 2017, o Botafogo fez 2 grandes jogos contra o Grêmio, mas parou nas quartas.
Será que vai parar nas quartas de novo, né? É um negócio realmente interessante. Mas para mim tá tudo aberto, viu? Eu colocaria 50-50, porque o Botafogo é o time que ataca o adversário mesmo fora de casa. Então eu colocaria 50-50. Só que o São Paulo, evidentemente, que é um senhor Libertadores, né? Nessas horas isso aí pode pesar, mas isso não ganha jogo. Então a única vantagem que o São Paulo tem para a próxima quarta, para mim, é jogar em casa com 60 mil pessoas ao seu lado. O Botafogo vai ter torcida, deve ter 4 mil botafoguenses. Então é isso que vai acontecer. Mas na bola, time por time, para mim vai ser um jogo parelho na volta. Sem dúvida, viu, Capri? Ah, vai ser um jogo equilibrado, vai ser um jogo bem equilibrado, bem pegado aí na volta, certamente. Ó, 4 minutos da quinta-feira, já estamos na quinta-feira. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui na live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A gente vai encerrar agora essa transmissão da nossa live, mas você já sabe, não é? Venham conosco nos nossos canais digitais, através do aplicativo Band Play, você consegue nos ouvir. Também aí pelas ondas do rádio, se você tiver uma transmissão aí na sua cidade, você também consegue nos acompanhar. No nosso site, radiobandeirantes.com.br, lá também tem a transmissão do apito final. Já tem o gabarito do Pretzel, as notas do Alexandre Pretzel, vamos ver se hoje ele está muito rigoroso ou não. Então, venham conosco aí, porque a live a gente encerra nesse momento. Eu agradeço ao Alexandre Marques, grande Alê, que comandou o nosso switcher aí, mandando áudio e vídeo do apito final da Rádio Bandeirantes para o Brasil e para o mundo. 5 minutos desta quinta-feira. Será que a gente conseguiu recuperar um pouquinho aí do PDV? Será que temos um pouquinho do áudio aí do PDV com mais qualidade? Vamos ver se a gente recupera aí. O Arthur Jorge deve estar falando. É bom técnico.